Encontro, Usuários da Genomics Brasil. De antemão, em nome da PensaBio e em nome da Genomics, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e prestigiar o nosso evento. Meu nome é Raquel, eu sou especialista de produto e aplicação na PensaBio, eu atuo no suporte interno, juntamente com a Fernanda Ferreira, que muitos de vocês já conhecem. E antes da gente começar as apresentações e passar o cronograma, eu tenho só dois recadinhos para dar para vocês, tá? Primeiro, ao final do dia, a gente vai fazer um sorteio. Um não, tá? Então, a gente vai fazer alguns sorteios. Oi. Tá. A gente vai fazer alguns sorteios. Nós temos mochilas da PensaBio, mochila da Tenex, garrafas, meias, kits com essas coisinhas juntas. Então, por favor, fiquem até o final. Vocês, eu acho que vão ficar até o final mesmo, mas o pessoal que está online também, por favor, fiquem até o final para participar do sorteio, tá bom? Segundo recadinho, alguns dias atrás foi enviado um e-mail a vocês solicitando vocês presencial que trouxessem notebook e que baixassem o software Loop, tá? Se algum de vocês ainda não fez, nós vamos usar isso só ao final, tá? Então vai ser a última apresentação antes do encerramento, então vocês vão ter um tempinho, tá? A gente vai ter alguns intervalos com o almoço, então se alguém não baixou ainda vai ter um tempo, tá? Para o pessoal que está online, se puder, se quiser fazer o download do software, se quiser fazer o download do software, a gente vai colocar, disponibilizar o link no chat aqui do Zoom, tá bom? Então, podem ficar à vontade para fazer o download. Bom, eu vou conduzir as apresentações deste evento, então hoje eu estarei com vocês aqui o dia inteiro. E agora eu convido, então, a nossa diretora da PensaBio, e a Danusa Rossi e a Luciana Menescal, que é gerente de distribuição da Telex Genomics, para fazer a abertura, tá? Só rapidinho antes, vou passar o cronograma com vocês. Jenny, só passa para mim, por favor. Esse é o cronograma, tá? Então, nós vamos ter, além da abertura, 3 apresentações agora pela manhã, seguido de um coffee break, depois 2 apresentações, o almoço, e depois mais 4 apresentações. À tarde, a gente vai ter um intervalo um pouquinho mais curto, só para ir ao banheiro, tomar uma água, tomar um café, tá bom? Porque a gente vai ter um outro coffee break após todas as apresentações, tá? Então, vai ser um coffee break de encerramento, tá? Depois do intervalo, nós vamos ter a última sessão, que é uma sessão teórico-prática, que é nessa sessão que vocês vão precisar do software baixado, tá bom? Então, é isso, por favor, Dan e Lu. Bom dia, pessoal. Só reforçando o agradecimento da Raquel por vocês estarem aqui presencialmente. Sei do desafio de todo mundo aqui, que principalmente não mora em São Paulo, tiveram que enfrentar o trânsito que é amanhã, o pessoal que teve que vir ontem para escapar do trânsito, e também para o pessoal que conseguiu disponibilizar um horário na agenda para acompanhar o nosso evento de hoje, mesmo que virtualmente. Então, agradecer. E também o pessoal da Tenex que viajou o mundo para poder chegar aqui e nos acompanhar no dia de hoje. Tá? Então, feito todos os agradecimentos, eu queria contar rapidamente para vocês o propósito da PensaBio, junto com a Tenex, para promover o segundo encontro de usuários da Tenex, né, para a gente poder falar um pouco mais sobre single cell e spatial biology. A PensaBio, ela é uma empresa dentro de um grande grupo empresarial chamado de Grupo PensaLab. Dentro desse grupo, a gente tem algumas empresas que estão aqui e outras que também não estão aqui dentro desse esquema. Mas principalmente temos a PensaBio fazendo todo o atendimento ao mercado de life sciences, a PensaLab fazendo o mesmo atendimento ao mercado de instrumentação analítica, a PensaCom ajudando a gente nas nossas comercializações internacionais, e a microbiotech fazendo desenvolvimento de produtos biológicos, como, por exemplo, bacteriófagos, para uma série de aplicações.
Então, é um grupo bem consolidado em diversas áreas de atuação, diversas áreas do conhecimento. É um grupo já atuante no mercado brasileiro desde 96 e um pouco mais recentemente atuando no mercado da América Latina, tá? Somos um grupo aí de bem mais de 250, devemos estar, até o final do ano, a gente fecha um quadro de colaboradores de mais ou menos 300 pessoas, tá? O que traz de diferencial da PensaBio para o Brasil, e isso comunga com o nosso propósito, e é por isso que a gente se conecta há tantos anos com a Tenex, né? A gente é muito cuidadoso e tenta aprimorar constantemente o nosso suporte técnico e científico. Por quê? A gente traz tecnologia de ponta, inovadora para o Brasil, então a gente tem que ser capaz de ajudar os pesquisadores a implementarem isso tudo nas suas rotinas e mais que isso, ajudar a enxergar como que isso é traduzido na prática para os hospitais, para as clínicas de diagnóstico, etc. e tal. Nós temos, então, soluções customizadas, personalizadas, para acomodar as necessidades de cada um. Temos um time altamente qualificado, vocês vão conhecer, acho que hoje, no dia de hoje, quase todo mundo. Tem a nossa equipe comercial, nossa equipe técnico-científica, suporte. Só não temos serviço ainda, mas, o time de serviço aqui, mas vocês vão conhecer uma boa parte dessa equipe qualificada. E a gente se especializou por muitos anos numa entrega de qualidade, porque a gente trabalha com produtos altamente sensíveis à temperatura e ao tempo, como, por exemplo, células vivas, como, por exemplo, as beads magnéticas da Tenex, para permitir que a gente faça as separações de single cell. Todos esses produtos são super sensíveis, então a gente teve que passar por um longo aprendizado para ser capaz de trazer esses produtos com segurança em pouco tempo, na temperatura certa, e chegar com qualidade na mão do pessoal, né, na mão dos usuários. Hoje, nós destacamos nossos principais parceiros nesse esquema. Então, a PensaBio está atuando muito forte com biologia de single cell, biologia espacial e genômica, com os parceiros Tenex Genomics, Element Biosciences, PacBio, Apoia. Nós temos também linhas de consumíveis, de insumos do dia a dia, células de referência, linhagens celulares, meios de cultura, produtos para biologia celular, produtos para biologia molecular, com os parceiros ATCC, LGC Bioscience, Biosearch, LGC Standard, Standard Baltus e Sartorius, dentre outros também parceiros da PensaBio que produzem, que fornecem para a gente anticorpos, kits para testes biológicos e assim por diante. Tá? Gostaria de agradecer mais uma vez, vou passar a palavra para a Luciana, nossa gerente de distribuição da Tenem. Obrigada, Dani. Bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui. Eu sou parte do time europeu da Telex, mas como brasileira, eu sinto um prazer especial de estar aqui e de ver a pesquisa, né? Como a gente tem muito grupo fazendo coisa legal aqui no Brasil. Ano passado, a gente teve um evento muito legal, muitas representações incríveis, e eu estou super animada de estar aqui, de ouvir o que está acontecendo logo, o cronograma está ótimo. Estou bem animada de estar vendo o que está acontecendo e continuar essa parceria aqui. Então, estou bem feliz. Muito obrigada mesmo por ter vindo. E a gente pode começar com o evento. Obrigada. Obrigada, Dan e Lu. Bom, vamos seguir então, vamos dar sequência ao nosso cronograma. Nós vamos iniciar todas as nossas apresentações agora. Ao final de cada apresentação, a gente tem aí uns 5, 10 minutinhos para perguntas e discussão, tá bom? Eu convido agora a Fernanda Ferreira, especialista em produto e aplicação da PensaBio. A Fernanda é bióloga, graduada pela Universidade São Judas, com doutorado em ciência pelo Hospital Ásia Camargo, especialista em biologia molecular e oncologia, biomarcadores tumorais e genômica. Fê, por favor. Bom dia, pessoal. Prazer tê-los aqui comigo. A grande maioria de vocês já esteve comigo em reuniões, em treinamentos e outros eventos. Então, será um prazer ter vocês aqui hoje conosco. Vai termos diversas palestras, análise de dados, vocês vão gostar bastante, tá?
Então, eu vou apresentar para vocês as plataformas da Tenex Genomics, que muitos de vocês já conhecem, e a gente vai reforçar todos os detalhes e quais são as capacidades que essas plataformas entregam para vocês, tá? Então, nós sabemos que o nosso corpo, ele é altamente heterogêneo, contando aí 40 trilhões de células. Então, a gente tem uma enorme complexidade, onde a gente vai ter aí durante a nossa vida diversas patologias. Pensando nisso, a Tenex Genomics, ela desenvolveu 3 grandes plataformas, que cada uma vai entregar um resultado para vocês, porém elas não competem entre si. Elas são plataformas que se complementam, tá? Então, pensem assim, aqui nós temos o Chrome, o single cell, onde nós temos análise de amostras em suspensão, isolamento de células e núcleos, onde nós vamos precisar, então, depois sequenciar esses materiais. Temos aqui o Vision Spatial, onde nós vamos analisar todo o transcriptoma, então, dos tecidos, e também é uma tecnologia baseada em sequenciamento. E nós temos a outra metodologia, o in situ, que ela é também para fazer análise do tecido, só que aqui nós contamos com uma hibridização em alta resolução, tá? E agora a gente vai passar por um pouquinho de todas elas. Aqui nós temos, então, plataformas para descoberta, onde vocês vão ter aí análise de todo o transcriptoma, e aqui nós já temos uma análise um pouco mais direcionada. A Tenex entrega para vocês, então, todo o sistema completo. Nós temos os equipamentos que vocês vão ver, tem a linha do Chromium, o Ceresist e o Xeno Analyzer. Temos o sistema de microfluídica, quando nós falamos de single cell e single núcleos. Temos os barcodes, que nós falamos aí, então, dos tecidos. Toda a parte de solução, então, para que vocês tenham aí o isolamento e construção de biblioteca. E temos também o software de análise, que hoje vocês vão poder também escutar um pouquinho dessa experiência aí conosco, tá? E todos os softwares vocês conseguem baixar aí gratuitamente no site. Inclusive, tem muitos dados demos com vários guides para vocês poderem aí já fazer na sua análise, mesmo sem ter um dado de single cell. Então, falando agora um pouquinho sobre a linha do Chromium, para isolamento de células e núcleos, nós temos, então, diferentes multiômicas, né, para a gente poder trabalhar. Temos, então, aí análise de proteína de superfície, pode fazer, então, edição genética, vocês conseguem ter dados, então, aí da acessibilidade da cromatina, proteínas intracelulares, a parte do TCR, BCR, Gene Expression. E o mais interessante, com as soluções da Penex, vocês conseguem analisar diferentes tipos de amostras, tá? Espécies agnósticas, onde vocês conseguem trabalhar, então, com amostra de humano, camundongo, planta, entre outras espécies. E pensando nisso, a Penex, ela está em constante desenvolvimento, onde iniciou aí com o seu primeiro ensaio em 2016 com o Gene Expression na versão 1. Desde então, esse kit já, esse ensaio muito bem consolidado, vem aí em seu autodesenvolvimento, e nós temos aí, então, em 2024, a versão 4, tá? E durante toda essa trajetória, então, da Tenex, como temos o desenvolvimento de outros ensaios, como o Immunoprofiling, o ATAC-seq, o Multiome e o Single Cell Flex. Ah, tá bom. Então, complementando essa parte, né, a Tenex foi desenvolvendo esses diferentes ensaios, pensando na dificuldade que vocês trazem para nós de transporte de amostra, amostras frescas. Então, qual que é a necessidade do ensaio e a programação que vocês precisam fazer a depender da coleta da amostra? Então, é uma amostra que ela vai sair do centro cirúrgico, eu preciso já fixá-la, eu estou no campo, ela tem uma degradação rápida do RNA. Então, todos esses ensaios, eles foram desenvolvidos pensando para cada aplicação. Então, a gente sempre faz aquela conversa inicial com vocês para entender qual que é a sua pergunta. Bem? Tudo bem? Pode? Ok.
Só um minutinho, pessoal. E também hoje nós teremos aí mais algumas novidades aí, então, que nós temos aqui na nossa timeline, o Genomics, que ele foi aí, então, o seu lançamento em 2024, e agora a gente já tem também outros lançamentos que vai ter aí na parte da tarde para vocês, com esses ensaios. Pessoal de casa, só um minutinho, tá? Que nós estamos aqui arrumando uma configuração dos slides, já retornamos. E também, complementando, para quem de repente não trouxe o notebook, eu posso emprestar o meu, quem quiser fazer parte de interação. Se alguém não trouxe, pode me procurar, tá? Agora, pode seguir? Então, é, trazendo para vocês também, tivemos uma atualização, né, para vocês se familiarizarem. Então, no site nós tivemos uma atualização dos nomes, tá? Então, nós temos aqui, então, o ensaio universal, que nós contamos, então, com o Gene Expression, tanto por 3' quanto por 5', PCR, proteína e análise de CRISPR também. Temos o ensaio de amostras fixadas, que é o FLEX, que hoje vocês vão ver umas particularidades deles, e temos o EPI ensaios, que são as análises, aí, então, do multiome. E aqui apresentando para vocês, então, o sistema de microfluídica, que nós trabalhamos, então, aí com a linha do Chromium, tá? Então, o Chromium, nós temos o Chromium XO, o Chromium iX e o Chromium X. O que apresenta de diferença entre eles? É que um tem algumas aplicações mais do que os outros, tá? Então, o Chromium X, que é o que apresenta aí a possibilidade de vocês fazerem todos os ensaios da Telex, tá? Então, todos os equipamentos utilizam o sistema de microfluídica. Então, muitos de vocês já presenciaram. Então, aqui nessa fileirinha, a gente coloca as amostras, as gelbides, que vêm aí com os barcodes da Tenex, e uma partícula de óleo. E esse sistema de microfluídica, ele vai fazer toda a mágica aí, então, fazer o isolamento de células e núcleos. Então, aqui para vocês entenderem, essas bolinhas coloridas, vocês podem, então, entender que são os barcodes da Tenex, que contêm as sequências específicas, nucleotídeos específicos. Aqui temos a passagem, então, de células e núcleos, e nós vamos ter, então, a formação de um droplet, onde a gente vai ter um barcode, uma gelbide, junto, então, com uma célula ou um núcleo dentro de uma partícula de óleo, e depois nós vamos fazer esse isolamento aí e seguir, então, posteriormente ao equipamento. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês, então, do GMX. Então, para vocês também se familiarizarem, nós trabalhávamos, então, aí com o NextGen, e agora, então, nós temos o GMX, tá? Que é a nova versão do kit Gene Expression. E o que que traz de novidade nessa nova versão desse kit, né? Então, aqui no videozinho vocês podem ver, então, o sistema de microfluídica, ele teve uma melhora na sua engenharia, onde vocês têm, então, uma passagem muito mais automatizada, tá? Nós temos, então, um aumento do throughput. Anteriormente, na versão 3, vocês conseguiriam colocar de 500 até 10.000 células em cada focinho do chip. Agora, com essa versão, vocês conseguem colocar até 20.000 células por amostra no chip, totalizando aí, se vocês colocarem 8 amostras, 160.000 células por corrida, tá? Então, isso também vai reduzir o custo por amostra. Temos uma redução
da taxa de doublets, e temos também, então, o aumento da taxa de recovery, que é o quanto que vocês vão recuperar aí dessas células e núcleos após o final do ensaio, tá? Então, a taxa anteriormente era de 60, agora vocês têm um aumento substancial, contando aí com 80% de taxa de recovery. Não tá passando. E, então, a versão 4 nós temos aí para o Gene Expression 3 Prime, e a versão 3 aí, então, para o 5 Prime, tá? Então, com essas novas versões, vocês conseguem fazer análise de Gene Expression, utilizar também a proteína de superfície, e para quando nós falamos do kit monoprofile, vocês também conseguem fazer análise de proteína de superfície também, e análise de engenharia genética, tá? Lembrando vocês que também esses anticorpos, eles são anticorpos da BioLeg, que nós também fazemos aí a distribuição. E aqui, então, é o sistema, né, o workflow do ensaio, onde vocês conseguem ver que essa nova versão, ela não teve nenhuma grande alteração que vocês precisam se preocupar. Muito pelo contrário, nós temos, então, aí uma redução do tempo de corrida, que nós colocamos o chip dentro do Chromium, então é 3 vezes mais rápido, com maior confiabilidade, com alto throughput, e também aí tem uma redução aí na parte do sequenciamento e a capacidade da análise de dados. Vocês também vão ter aí transcritos capturados com uma maior sensibilidade. E aqui mostrando para vocês já os dados, tá? Comparando, então, a versão 3 com a versão 4 do Gene Expression do 3 Prime, onde vocês podem ver aí, então, que nós temos uma média de genes por células bem superior da versão 4 comparado com a versão 3, e o mesmo padrão nós podemos observar aí, então, no kit Profile, trazendo um ganho substancial de sensibilidade dos transcritos. Aqui também, na taxa de recovery, né, que é um dado super importante, vocês conseguem ver aí, então, comparação da versão 3 com a versão 4, nós temos um aumento substancial aí da taxa de recovery. E o bacana, né? A gente falava do Gene Expression no formato singleplex, onde vocês colocavam uma amostra ali no chipzinho. Agora vocês têm a possibilidade também de fazer com esse kit de amostras frescas o multiplex. Entretanto, sem a necessidade de utilizar probes ou outras metodologias. Como que funciona? Vocês vão usar barcodes da Temex, que vem ali junto com a Genomics, fazer combinação, e aí a gente vai ter a multiplexação acontecendo dentro do chip, tá? Então, vocês conseguem fazer, então, aí um multiplex de até 4 amostras, onde vocês conseguem colocar 5.000 células de cada amostra em um único possível. E aqui para vocês verem, então, tá? São combinações que nós fazemos de GeoBits. Então, uma forma super simples, onde vocês não vão ter uma etapa extra no seu ensaio para vocês terem, então, um ensaio de multiplex como o Gene Expression. Então, aqui, exemplificando o workflow, onde nós teríamos aí uma diferença, né? Então, apenas a parte do chip, onde vocês vão ter ali, então, a multiplexação das amostras, e depois no processamento dos dados. E agora eu vou falar, então, para vocês da nova versão do kit Flex, tá? Então, anteriormente também nós falamos, a metodologia era o NextGen Flex, agora nós também temos o GEMAX. Então, o kit de amostras fixadas, ele também foi lançado aí, pensando em todos aqueles pesquisadores que têm uma dificuldade com o transporte da sua amostra, com amostras que têm uma alta degradação, e também dificuldade com a logística, né? Nós sabemos que muitos de vocês têm a necessidade de fazer grandes colaborações, e muitos de vocês que têm os equipamentos estão abertos a colaborações. Então, esse kit, ele traz essa possibilidade também dos pesquisadores trabalharem com amostras que têm baixa qualidade, tecidos e até mesmo blocos de amostra de parafina. E a nova versão desse kit de amostras fixadas, ele traz também um ganho substancial para vocês, onde vocês conseguem colocar aí, então, fazer a fixação de 25.000 células. Então, lembrando que na outra versão do kit, para utilizar o amostras fixadas, vocês precisariam fixar aí 300.000 células ou 500.000 núcleos. Agora, com essa nova versão do kit,
vocês conseguem, então, aí, fixar aí 25 mil células, terão ótimos resultados. E aí, totalizando, então, aí, se vocês fazerem aí um multiplex, então, um chip onde vocês vão ter aí 2.056.000 amostras, né, moléculas, células ou núcleos por chip. E esse kit vocês têm a possibilidade não só de fazer aí análise de gene expression, mas também como proteína de superfície, proteínas intracelulares e também a parte de edição genética. Então, aqui mostrando para vocês aonde seria o ganho substancial dessa nova versão do kit de amostras fixadas. Então, aqui vocês têm o ganho de conseguir fixar aí 25 mil células. Temos também um sistema de microfluídico que foi aprimorado em sua engenharia e o restante do protocolo vocês vão seguir da mesma forma. E o bom desse kit é que vocês conseguem trabalhar também com diferentes formatos dessas amostras. É possível que vocês fixem tanto o tecido já em seu formato, fazer a extração das células e núcleos depois, ou podem fazer a extração e fazer a fixação. Podem trabalhar, então, aí com células e núcleos de suspensão, o sangue total, e também fazer aí a extração do RNA do bloco parafuso. E também o kit multi-home, né, onde vocês conseguem ter os dados aí, então, do gene expression, toda a análise do transcriptoma e também a parte da epigenética. E esse kit, ele possibilita que apenas em uma única amostra vocês consigam ter aí, ao final, então, duas bibliotecas, uma para analisar a parte da epigenética e outra o gene expression. E agora eu vou falar um pouquinho, então, para vocês também sobre a parte da biologia espacial. Nós contamos, então, com o Visual Spatial e o Zinc. Então, nós sabemos da importância, né, que essas ferramentas da parte de transcriptoma espacial, ela tem ganhado força, porque ela traz muitas outras informações complementares também à parte do single cell. Aqui nós não vamos ter dissociação, então são outras informações que vocês vão conseguir identificar e analisar. Por exemplo, parte de interação célula-célula, a morfologia, qual que é o contexto imunológico que vocês têm aí nesse tecido. Então, vocês vão ter uma complementariedade aí nos seus dados. E nós temos aí, então, duas grandes plataformas para fazer a parte de análise espacial. Nós temos, então, o Vision, nós temos aí, então, a análise baseada em sequenciamento, todo o transcriptoma, onde nós falamos que vocês vão fazer grandes descobertas, e temos o Xenium, então, que ele é baseado em imagem, então, uma hibridização em alta resolução, onde nós temos aí grandes painéis também para vocês fazerem aí as análises. Então, nós contamos aí com publicações em revistas de alto impacto, utilizando essas metodologias aí, mais de 850 até o final de 2024. E aqui, para vocês verem, então, falando sobre o Vision, nós temos duas versões disponíveis, três, e em breve vamos ter duas, né? Então, aqui é a versão 2, onde vocês conseguem, então, fazer análise, e vocês vão a diferença entre elas, que é qual que é o aumento que vocês conseguem fazer essa análise, a escala, e aqui o Vision HD, que já traz uma alta resolução aí para vocês, tá? Qual que é a plataforma adequada para vocês utilizarem vai depender da pergunta biológica de vocês, tá? E a gente vai ajudando vocês a entenderem qual que é a melhor solução. Então, com essa análise, vocês conseguem ter tanto parte do dado da morfologia e fazer análise aí dos seus transcritos. E fazer a quantificação, entender, fazer toda a diferenciação aí, então, dessa imagem. E aqui para vocês verem como que funciona, então, o workflow dessa solução. Então, primeiramente, vocês vão preparar o seu tecido, vão fazer toda a parte de análise, entender como esses tecidos estão, qual que é a qualidade desses blocos. Vocês podem trabalhar tanto com amostra parafinada, pré-congelado ou fixado congelado, tá? Depois a gente vai fazer uma parte de imageamento, vamos fazer então aí a hibridização e vamos utilizar então o CyraCit, que é o equipamento da Tenex Genomics, onde nós vamos colocar então aí as lâminas que vocês vão inserir os seus tecidos e a lâmina da Tenex. Aqui vai acontecer, então, a parte onde os seus RNAs, as suas probes
dois espaços para vocês poderem depois fazer a análise. Não tá certo. E aqui a versão 2, tá? Trazendo para vocês qual que é a diferença entre o HD e a versão 2. Então, aqui, o tamanho da resolução. Então, aqui na versão 2, nós temos aí um spot que contém 55 micrômetros e ele tem um espaçamento de 100 micrômetros entre ele. Entretanto, ele já traz grandes dados, né? Então, pode ser que você tenha mais de uma célula aí, se você utilizar essa versão, mas pode ser que essa versão responda a sua pergunta, né? Então, vai depender muito do que você está analisando para falar para você qual que é o kit adequado, se é o HD ou se é o V2, tá? Os dois vão entregar grandes resultados para vocês, tanto da parte de morfologia e aí identificação dos transcritos, tá? E a gente segue, então, com a mesma estrutura. O que vai fazer a diferença, então, é a resolução. E depois vocês vão seguir, então, com o processamento dos dados, tá? Nós temos aí, então, os diversos softwares da Tenex para vocês fazerem análise e também depois vocês podem utilizar aí as outras ferramentas da comunidade científica. Então, esse equipamento, o Business Side Assist, ele traz grandes facilidades aí, garantindo que vocês não tenham nenhuma perca de nenhum tecido raro que vocês trabalham, tá? Então, vocês vão ter autoprocessamento de dados com grande qualidade e especificidade. Então, vocês conseguem ter aí, de repente, uma amostra que você já sabe que está um pouquinho antiga ali no seu banco, mas vocês conseguem fazer uma análise e ver como está acessível a gente fazer uma análise do Vision, tá? Tem diferentes tipos de amostras para vocês trabalharem e também vocês podem fazer aí a marcação, tanto com HE quanto imunofluorescência, vai depender da sua necessidade. E agora vamos falar, então, do Xenium em si, tá? Que é a plataforma que nós temos aí para biologia espacial, com hibridização in situ em alta resolução, baseada em imagem. Então, aqui é uma imagem já que nós conseguimos ver a marcação de diferentes marcadores de morfologia também. Então, já é uma imagem aí da análise do Xenium, onde vocês podem ver diferentes estruturas. Vocês conseguem também aí, com a análise do Xenium, ter aí, então, a segmentação celular. Então, vocês vão entender onde cada transcritos estão aí dentro da sua célula. E também tem a possibilidade de vocês fazerem aí diferentes configurações. Mais para frente, vocês vão ver uma demo super bacana, onde vocês conseguem selecionar as imagens e vocês têm esses resultados aí intracelulares. Por isso que a segmentação celular também ela é muito interessante, que ela traz para vocês essa delimitação de onde os seus transcritos estão inseridos nesse tecido. É possível também que vocês façam, então, diferenças de expressão gênica para diferentes tecidos, tá? E aqui, já logo após a finalização da corrida no Xenium, você já tem aí os dados, os parâmetros. Então, o Xenium, ele tem um onboard, onde logo na sequência vocês já vão ter as métricas para fazer a análise. Então, aqui tem as médias de transcritos por células, número de células que foram detectadas. Aqui vocês conseguem ver também quais são as probes. Então, aqui nós temos os genes, temos aqui as probes de controle positivo, temos os controles negativos. Ele faz a parte de clusterização também, e vocês conseguem fazer diferentes configurações dos dados. E logo após a corrida no equipamento, vocês já vão ter aí, então, a análise dos parâmetros de qualidade. Esse é o equipamento. Ele é um equipamento um pouquinho mais robusto, um pouquinho maior, ele necessita de uma instalação bem precisa, tá? Mas ele vai trazer para vocês aí uma alta sensibilidade com essa
com essa metodologia aí de hibridização em alta resolução. Então, aqui é o workflow, tá? Apresentando para vocês. É um workflow muito simples, a parte de bancada, para quem já trabalhou com imunistoquímica ou imunofluorescência, ele é um pouco parecido, então a gente vai ter aí, então, em torno de 1 dia e meio, 2 dias de processamento, onde vocês vão preparar o seu tecido, vão colocar na lâmina do zinho, e depois a gente vai seguir a parte de uma hibridização, marcação, e vamos colocar no equipamento, tá? A parte da hibridização aqui, como eu falei para vocês, ele é um painel, então nós temos aí diferentes painéis que eu vou mostrar para vocês, onde vocês podem selecionar o tamanho desse painel. Então, assim, são sondas que elas vão se ligar, elas vão fazer um círculo, tá? Vão ser hibridizadas e depois nós vamos colocar aí para correr dentro do equipamento. Vocês podem colocar 2 em 2 lâminas, tá? E vocês vão ver que o espaço ele é bem considerável para vocês fazerem diferentes configurações do tecido, tá? E o que acontece dentro do equipamento? Então, nós temos aí primeiro uma adição de um fluorófilo que vai ser ligado à sua sonda. Vamos ter toda a parte de magiamento e depois vamos ter a remoção desse fluorófilo e vamos seguir. Então, é cíclico, então, por gene. Então, qual que é o tempo de corrida? Vai depender do tamanho do painel que você está analisando. Então, pode ser de 2 dias até 6 dias, vai depender do tamanho do seu painel, tá? Então, a Tenex, ela criou os cowords para que vocês tenham aí a cobertura de todos os genes, aliado aí aos fluorófilos. E, então, essa metodologia, ela traz alta sensibilidade, tá? Alta especificidade. Vocês conseguem também fazer aí a distinção de transcritos altamente homólogos, identificação de isoformas e aqueles transcritos também que já podem estar um pouquinho mais degradados. E, como eu falei para vocês, então, nós temos painéis, tá? Tem os painéis que já são prontos, que a própria Tenex criou, e vocês podem ver que tem alguns que contêm 280 genes, 377, e vocês também conseguem ver a lista desses genes aí no site, se eles já estão dentro da sua pergunta. Vocês podem também fazer a adição de mais genes a esses painéis que já estão prontos, ou até mesmo criar um do zero. E o mais bacana do Zinho é que vocês conseguem trabalhar, então, com diferentes tipos de amostras, eles não ficam aí limitados a amostras humanas de camundongo. E temos também, então, o painel de 5.000 genes, tá? Então, vocês podem trabalhar com a versão 1, que a gente contou com os painéis que já estão prontos, e a versão do 5K, que conta aí com 5.000 genes, e também tem a possibilidade de vocês fazerem a adição de mais 100. Essa daqui é a lâmina do Zinho, tá? Então, é um tamanho considerável de 10 por 5 a 22 milímetros. E vocês podem fazer diferentes configurações da adição do tecido. Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo que tem um TMA, aqui 3 tecidos aí de cérebro de camundongo. Então, vocês conseguem fazer diferentes configurações. Por isso que aqui nós falamos, então, que vocês têm um ensaio, né? Não é necessariamente por amostra. Vai depender da sua necessidade. Então, se você tem um tecido menor que vai responder a sua pergunta, você já consegue fazer análise com alta capacidade em pouco tempo, né? Então, pensando que em uma semana você já vai ter o seu resultado para fazer a sua análise. E o mais interessante também, né, outro ponto, outro ganho é esse tecido, ele fica intacto após a análise no Zinho. Então, vocês podem posteriormente fazer uma marcação com HE ou imunofluorescência e depois fazer todo o transcriptoma se vocês quiserem. Então, vocês podem começar a sua pergunta, a sua pesquisa com um painel direcionado e, a depender da sua descoberta, você pode armazenar de forma que a gente oriente essa lâmina e depois fazer todo o transcriptoma. Então, o Zinho, ele entrega para vocês a morfologia, a segmentação celular, a localização dos transcritos e também a clusterização. Tudo em uma única análise, em 2 a 5 dias vocês já vão ter o resultado sem a necessidade de sequenciamento. E aqui é um exemplo para vocês verem também de um tissue array, tá? Então, vocês conseguem colocar, assim, o tecido nessas disposições, assim, e fazer análise de vários tecidos ao mesmo tempo. O que vocês vão ter grande ganho também de custo, tá? Então, esse daqui é o workflow, vocês têm esse ganho e também uma novidade, a Tenex lançou aí no mês passado, a possibilidade de vocês trabalharem com pellet de células. Então, é muito importante isso para vocês, né? A gente sabe que muitas pessoas já têm aí as suas células que trabalham, e agora vocês conseguem preparar a lâmina da Tenex. Então, vocês vão tratar ela com polidesinho para aderência, e a gente tem um protocolo que vocês conseguem, então, aí fazer o pellet de célula para vocês fazerem essa análise.
E aqui uma imagem, tá? De análise de células. Então, vocês têm aqui os transcritos, a segmentação celular e a imagem delas com o DAP. E agora eu vou mostrar para vocês onde vocês têm acesso a esses equipamentos, né? A gente sabe que muitos de vocês trabalham em colaboração e outras pessoas estão iniciando seus projetos, às vezes pontuais, e não tem como comprar o equipamento. Então, aqui são os nossos clientes que têm os equipamentos e fiquem à vontade para conversar conosco, tá? Então, o Chromium nós temos no Rio de Janeiro, no INCA, na Fiocruz, na UFRJ. Em São Paulo, nós temos no Albert Einstein, na Unifesp, na USP, na FMUSP, Unicamp, CNPq. Em Ribeirão Preto, temos um também, no Pequeno Príncipe, em Pará, e na UFPA, ali em Belém. Temos um Site Assist na Unifesp, que em breve vai estar disponível para vocês fazerem utilização. E a plataforma do Zinho, nós temos, então, no Rio de Janeiro, no INCA, no Lactad, em São Paulo, e na Unicamp, e na Unifesp, em São Paulo. Tá? Então, se vocês se interessarem, podem conversar conosco, para que a gente passe os contatos dos nossos colaboradores. Muito obrigada. Então, essa é uma visão geral das 3 grandes plataformas que vocês têm aí da Connect Genomics para trabalhar. A pergunta de vocês, que a gente vai ajudá-los a direcionar, e qual que é a melhor plataforma, tá? Então, nós temos 2 grandes plataformas que são para a parte de descoberta, e uma que a gente já tem aí um painel direcionado. Muito obrigada. Obrigada, Fê, pela sua apresentação. Alguém tem alguma pergunta? Bom dia, Fernanda. Obrigado pela apresentação e parabéns pela iniciativa do evento. Minha dúvida está relacionada ao GenX Flex. Você mostrou ali o novo chip de microfluídica e aparentemente ele tem um rendimento de 10 vezes, sei lá, em relação ao anterior, pela quantidade de amostras que você consegue partir fixadas. Aí a minha pergunta nós conseguimos utilizar amostras fixadas por kits anteriores usando esse chip de microfluídica? Por- Vou passar para a Andrea ajudar com essa pergunta. Oi, todo mundo. Está a funcionar? Tá. Então, podem, mas não deviam, mas podem. Porque, na realidade, a grande diferença entre o GemX e o Next Gen Pro Flex é o chip em si, não? Mas a química... Ah, desculpa. Mas a química é a mesma, portanto, não faz grande diferença. O que nós trazemos com o GemX, que é bom, é mesmo a preparação da amostra. Porque o Next Gen, nós fizemos alguma alteração na nossa fixação, no nosso tampão de fixação, que faz haver menos perda das células durante todas as centrifugações. Portanto, ela faz um pellet melhor. E se já fixou com a versão antiga, já perde o benefício. Mas se tem células suficientes, não há problema de mudar na segunda parte para o Genomics. A Jaque? Vou passar isso daqui para ela. Olá a todos, oi Fernanda, obrigada. Eu também tenho uma dúvida em relação ao GMX Flex, e acho que não sei, é uma questão que eu não é tanto do kit, mas foi dito que o kit pode usar com amostras que apresentam uma qualidade não tão boa, já que a gente está trabalhando com material parafinado, e muitas vezes a gente tem questão de congelamento de amostra, porque muito se trabalha com câncer, câncer tem uma característica de ter aumento da proliferação dessas células, mas, em relação, por exemplo, eu trabalho com doença neurodegenerativa e a grande característica é a morte dessas células e degradação já no paciente. Como eu mensuro? Porque falar, você pode usar uma amostra que tem maior degradação desse RNA, por exemplo. Mas como é que eu vou saber? Tem um threshold, tem um cutoff? Porque a gente faz e pode ser que durante o workflow dê tudo bem, a gente vai descobrir lá na hora da análise de dados. Aí a gente já perdeu essa amostra, de alguma forma. Então, tem alguma maneira de eu quantificar isso ao longo do workflow, ou até mesmo na hora do preparo dessa amostra, antes de lidar com os kits Tenex, ou a gente vai meio que na sorte, porque às vezes é isso. Uhum.
Então, o bloco parafinado, você precisa fazer uma análise prévia dele, como se fosse similar ao Vision ao Zine, para ter ali um indicativo, né? Então, você vai conseguir ver qual que é a morfologia, como que está o seu núcleo, o tempo que esse bloco já foi fixado também, já foi parafinado. Então, tem alguns indicativos, tá? Que você vai conseguir ter a certeza. Na versão anterior, a gente já tem aí dados que clientes que tinham 50% de viabilidade aí, de amostras conseguiram bons resultados, tá? Então, ele realmente traz essa alta especificidade, até porque eles são probes, né? Então, já vão estar ligados ali e vão encontrar o seu RNA. Tem algum complemento, André? Porque às vezes, por mais que a gente tenha o material fixado, ele vai ter a morfologia certa, que a fixação está ali para isso, mas dentro da célula já foi. E quando a gente tem também o material que ele não é fixado, que ele foi flash frozen, a gente vai ter a gente pode fazer um HE para ver a morfologia. Então, a gente sabe que mediante a morfologia tem amostra que a gente já entende que não vai dar certo, mas às vezes a morfologia tá boa e dentro dessa célula não tá, Tá. né? Eu não sei se tem para o Fresh Frozen, para o Flex. Para o flex, né? Então, para o flex, o fresh frozen pode ser utilizado, mas o que nós normalmente vamos recomendar é que faz a fixação do tecido e então depois faz a dissociação. Não mesmo, não é preciso ser na hora da coleta, pode estar já fresco congelado, mas quando se tira lá do congelador, corta em bocadinhos e põe logo a fixação. E então faz a dissociação. Mas eu percebo a tua pergunta. Na realidade, o RNA já está degradado. As nossas sondas para o Flex têm 50 pares de bases, né? É muito fácil encontrar o RNA, só precisamos desse bocadinho. Mas nós não sabemos, já tem tecido necrótico, já está a haver difusão, depois mais tarde vai haver muito RNA contaminante. Não há threshold. Vai na sorte. Para o pilot, vai na sorte. E então, depois daí, vai entender o seu tecido e já vai entender qual é o seu próprio threshold. O expert vai ser tudo o teu tecido, não somos nós. Vai ser cientista que é o expert. Mais alguma pergunta aqui? Não. Ah, Bom dia a todos. Eu fiquei curioso numa parte aí da sua apresentação em que você mencionou que com o kit flex eu poderia agora processar sangue não fracionado. Isso, tem um protocolo para vocês fazerem a É, fixação do sangue total. então, quer dizer, vamos imaginar uma situação que me interessa assim. Por exemplo, você tem uma amostra de um paciente que você vai colher em Manaus e processar no Rio de Janeiro. Como é que, em linhas gerais, você faria isso? Você pode ter o kit de fixação ali já junto com a pessoa que vai fazer a coleta. E aí tem um protocolo que tem um tempo para você já fazer a fixação e você trazer essa amostra de forma segura. E depois você faz o processamento dela, toda a parte de limpeza. Ela precisa, a temperatura para transporte ficaria como? Gelo seco. Tem que ser fixado e guardado já a -80 em tipo gel seco. Normalmente, esse whole blood fixation já é muito utilizado em clinical trials, exatamente por isso, para não haver batch effects, porque pode ser fixado em outros países, ou em Brasil é bastante grande, né? Não é que na Europa, pode ser fixado no norte, é mesmo para reduzir os batch effects. Então, normalmente tem que ser fixado, congelado, né? E bem, mas tem um ano para fazer isso. É bastante, tem um ano de storage. Um ano em que a amostra fica... Pode ficar fixado. Todo o sangue pode ficar fixado e só após, então faz a isolação dos PBMCs ou dos leucócitos e faz o seu experimento. Razoável. Razoável. Obrigado. nós temos uma pergunta no. Alguém mais tem alguma pergunta aqui? Que daí a gente faz a do chat. Tem uma pergunta no chat. Eu não sei quem que fez, mas eu gostaria de pedir para a pessoa abrir o microfone e fazer a pergunta, por favor. Que a gente já testa tudo o áudio, porque vamos ter uma transmissão ao vivo. André. A pessoa tem que abrir o microfone. Não. Abre, abre o chat, Maria.
overload. Ah, é Vanessa. Vanessa, você quer fazer uma pergunta? Então tá bom. Se puder, Vanessa, se puder deixar. Ela não tá online, não adianta falar. Deixa aqui. Bom, agora nós vamos ter uma apresentação, uma transmissão ao vivo, tá? Com o Deguelas, que é assessor técnico-científico da Tenex em Single Cell e Spatial. Can you hear? Hi, everyone. Hello. I'll just say a few words in Portuguese and then I'll let you start, okay? Yeah. Bom, o Koen é mestre em biologia e PhD em genética molecular no Instituto Leuven, na Bélgica. Tendo atuado como pós-doc em vários projetos, utilizando metodologias de biologia molecular e genética, no estudo de macro e microevolução em diversidade e especiação. Antes da Tenex, ele atuou como especialista de aplicação e vendas de droplet digital PCR na Biohad. Koen, are you ready? Yes, I'm ready. You need to share your presentation. Yes. Yeah. We can see your presentation, so whenever you're ready, okay? Yes. Okay. Hello, everyone. I'm joining you from Belgium. And today I would like to talk to you a little bit more about our spatial platforms. And what I really want to do is make a comparison between Visium HD and the Xenium platform and try to explain what the differences are and how you can use these differences to decide which platform will be best for your research. And so first platform is Visium HD, and at a very large level or high level, this is a platform that will give you whole transcriptome while preserving the spatial context of the molecules. It's a sequencing-based platform, and the transcripts are assigned to 2 micron squares. I will explain a little bit in more detail what that means. And then we have the Xenium platform, and that's the platform that we can use to get high precision insights. It's more targeted, so it's no longer whole transcriptome, but you can target hundreds to 5,000 gene targets. It's very high resolution, and in this case, the transcripts are assigned to cells. And the things I would like to compare between these 2 platforms are these. First of all, we will have a look at the workflow. What does it mean to run a CytAssist? What are the key factors there? What does it mean to run the Xenium? What content do we have, or which assays can you use on both platforms? Is there a difference in analyzable area, which will in turn influence the throughput? We will have a look at the spatial resolution for both platforms, comparing the sensitivity between them. And then we will have a short look at the data analysis. And I will give you a little bit of a demo on the software for CytAssist. The demo for Xenium will be given in the next presentation by Andres. So first thing to compare is the workflow. And as you have seen in the previous presentation, this is the basic workflow of Visium. Whether it's Visium HD or the normal resolution for Visium, it's very similar. And so let me get a pointer here. And basically we start with sectioning, or the sections can already be on slides. Then there's an incubation step with probes to target the genes. We put the slides into the CytAssist instrument together with a Visium slide.
And then what follows is a library prep workflow, sequencing, and then eventually data analysis and data visualization. And the two key points where Visium and Xenium differ is at the very beginning of the workflow. So you can work with standard histology slides for Visium. So you can just use normal histology slides, or you can take slides where the sections are already put on. And then at the end, also another difference is that there's a sequencing step. So Visium is a sequencing workflow. We provide everything until the sequencing ready library. And then you have to use basically any platform to sequence your data. And then we can use our software. We have software pipelines that allow you to go from a sequencing file to a usable file that you can just open in our software or that you can use in other software platforms. So that's Visium HD. So two key differences, standard histology slides and a sequencing step at the end. If you're comparing workflows for price, for example, you have to take into account that there is an extra sequencing step that you would have to calculate in there. The Xenium workflow is basically very similar. You start with sectioning. Again, we incubate the section with probes to target the genes that we want to analyze. We will have a protein step too. And then, so this takes 2 to 3 days in sample prep. And then depending on what your plex is, if you're looking at up to 500 genes, it will take 2 days to image. And if you look at 5,000 genes, it will take up to 6 days to image and to get the data. And the key differences here are, again, at the very beginning, here you have to put your section on a Xenium slide. And these are special slides that we use, and you have to put your section on those slides in order to be able to use them in the workflow and in the instrument. And then this is not a sequencing workflow, but this is an imaging workflow, and everything imaging happens on the Xenium instrument. And so that means that there are no extra costs for sequencing. And that also means that at the end of the workflow, 2 to 3 days of sample prep, and then 2 to 6 days, depending on the plex, on the instrument, at that point, you will have your data ready to analyze. Yeah. So those are two very different key factors in the workflow between Visium HD and Xenium. Content. For Visium HD, we basically have two panels. One is a human panel targeting 18,000 genes, and the other one is a mouse panel. The mouse panel is targeting 20,000 genes, but basically we call it whole transcriptome because we think we covered all of the most important genes in the human and the mouse transcriptome. If you want to, you can add custom genes, as you can see here. So you can make your own probes. You can spike them into our standard probe set, and then you can analyze maybe vectors that you have in your model system, things like viruses or other things you want to target and that are not covered by the 18,000 gene panel. Soon, we will also have Visium HD 3', and that will be a solution where we will capture poly-A fragments, so poly-A mRNA. We will capture that directly from the tissue. We will barcode it. We'll go through the sequencing workflow, and then we are able to map it back onto the tissue, onto the morphology. And so that would open it up, not only for human and mouse, but that would really open it up for all species that have poly-A mRNA in their transcripts. And so we expect that to be available just before summer. For Xenium, we have pre-validated panels. Some of them are tissue-specific, some of them are application-specific, and they range from a couple of hundred of targets up to the 5,000 plex. We have panels for human and mouse, and again, you can customize, so you can spike in custom genes into these pre-validated panels. So you can customize and mix and match to your liking. If you want to, you can also make a full custom panel.
up to 480 plex, so almost 500,000 genes that you can target. And we can help you design for basically any species, but we can also do it for human and for mouse. We have an online portal to do that. So if you want to check it out, contact us or go online and check it out for yourself. Analyzable area, also major differences between the two platforms. So this is Visium HD. One run takes 2 input slides, so normal glass slides with a section on them. And then we will combine it with a Visium slide, which has also 2 positions. Now the size that you have there is 6.5 by 6.5 millimeters. So that's the size of one of these squares. So in one run, you can put 2 sections that fit within these 2 6.5 by 6.5 millimeter squares. So that gives you a total area of 2 times 42 millimeter square, sorry. So a total of 84 millimeters squared. Xenium also takes 2 slides per run, but here the area is significantly larger. We have 10.5 by 22.5 millimeters that you can use here. And so you can use that to put a very large section. You can use that to put several sections. You can even use it to put a TMA section. So with all small, maybe small core biopsies on there, and then analyze a multitude of samples. And so if we compare the total area that you have more than 5 times more area on Xenium. So again, if you're comparing pricing with Visium, take into account the sequencing step, but also take into account that you have less area per sample that you can analyze. And so some people are being very creative and a lot of craftsmanship going into this. So this is an example of real Xenium samples that have been run by TGen in the US. And so here they put 17 samples, 8 samples, again 17 samples, or a tissue microarray of more than 100 samples on a Xenium slide. So this dimension is 1 centimeter by 2 centimeters. And so you can see you can fit multiple samples and run them in one go. And so that makes the technology also much more cost effective. Of course, it all depends on the size of your samples and what do you need to put on there to see the biology that you're interested in. But if you can fit multiple samples and make the technology more affordable or more cost efficient. Resolution, important point. So as you know, the resolution of Visium is 2 by 2 microns. So that's the real barcoding resolution that you get. But we bin these into 8 by 8 micron for statistical analysis and also for visualization. So in all of the pictures that I will show you, we have been binning that in 8 by 8. So the little squares and the pixelation you see here, that is really 8 by 8 microns. So the visual resolution that you see there is 8 microns. In the data, if you really want to go into it, you do have the 2 micron resolution with Visium HD. And then we turn to Xenium, and there we really have subcellular resolution. So what you can see in this cutout here, you can see a cell, and then these little dots or symbols, they represent transcripts that are, in this case, typical for macrophages. So this is a macrophage, and these are 3 genes that are being displayed here that have been detected in this macrophage. And you can really see that we have subcellular resolution here. We can really see where the transcript was detected within the cell. And we can do that for T cells, typical T cell markers here, or for other cell types and other markers, as you can see here. So really very high resolution, subcellular resolution for hundreds and thousands of gene markers. And this is just a small subset, but in reality, you will have hundreds to 5,000 targets that you can visualize within the cell. And so if we're talking about cell scale resolution for Visium HD,
What we mean is that we do get to the resolution. What we don't get is cell segmentation. So basically what we do is we apply a grid, a barcoded grid of 2 by 2 microns. And on top of that, we analyze the tissue. So that's what you can see here. You can see the nucleus, you can see the cells, the morphology of the cells here. And then you have this barcoded grid with a resolution of 2 by 2 microns. When we bin, we have 8 by 8 microns, and then you can start to see the problem. If we really want to look at cells with Visium HD, it's a little bit problematic because this square here is only covering part of the cell. The square next to it is covering parts of 2 cells. And so if we're using these units, basically, for doing statistics, we're not looking at single cells itself. We do have the cell scale, or even a little bit lower than the cell scale, depending on the size of the cells, of course, but we're not getting to that. Now, people have been working on some solutions to do that, and we do have some guidelines to do nuclear selection. So what we can do from the H&E image, because we have that, same section, we can segment the nucleus, and then we can select all the squares that are confined within that nucleus. And if we do that for all the nuclei, then we really get down to nuclear segmentation. And then basically all of the analysis that we can do with single cell would be applicable to Visium HD. Of course, another problem here is that we lose a lot of information. And we retain the information that is sitting on top of the nucleus because it's quite easy to segment the nuclei and then put the mask on top of the data and only retain that. But all of the transcripts that were captured outside here, we're basically losing. So it's a very conservative approach, but it's also throwing away a lot of data. And so the solution we are working on internally on the roadmap, I don't know when we will release this, is starting from this kind of nuclear segmentation and then do a kind of expansion outwards. This will be a kind of analysis based on an artificial intelligence network. But basically what it would get you is starting from this nucleus and then expanding out, maybe taking into account the morphology we get from the H&E image, but that will really get you much, much closer to cellular resolution with Visium HD, and that will give you a better segmentation that is closer to the reality than just applying this random grid over your tissue. So it's something we're working on internally. We currently do not have a release date, but it's something to look forward to really get cellular data out of Visium HD. With Xenium, we do get the cellular data. It's kind of baked into the technology, and we also have this multimodal segmentation kit that you can apply. And so we're using antibodies, fluorescent antibodies, to target cell surface proteins, for example. We are doing an interior stain of the cells. We are targeting interior proteins into the cell, and we still have the DAPI stain to highlight the nuclei. And so we can use all of these 4 modalities to improve our cell segmentation. And so we have a kit that you can buy, that you can apply to your tissue, and then get a segmentation like this. And this is more or less how it looks like. Nuclei, interior antibody stain, interior cytoplasmic stain, and then our membrane stain using antibodies. And if we can combine them all, we get a very good view on the morphology of the cells, and then we can use that to segment the cells. And that's what you can see here. These are nuclei that we can segment. This is then the exterior protein stain, so the membrane staining. And if we add the interior staining, this is what you get. And then in the end, this is the morphology that we will use to segment the cells in the software. So really, even cells with very complex shapes, we are able to segment.
Will it be perfect for all tissues? Well, probably not, but we try to apply it to as many tissues as possible, and we're seeing very good results with this kit. All right, next thing to compare, sensitivity. What did we do here? We took 2 consecutive sections, and one section we have run to Xenium with the 5000 plex panel, and the other section was run to the Visium HD workflow. And because there's a difference in the number of genes we're targeting, here with the Xenium, we are targeting only 5,000 genes. With Visium, we're targeting more than 18,000 genes. So we sampled it down only to the 5,000 genes that are present in the Xenium panel. And so what you see here is every point represents a gene, and this is on a log scale, the number of UMIs that we have been observing for those genes. And so first of all, what you can see is that there's a very good correlation between the 2 technologies. So that means that you get the same kind of, looking for the word here, dynamic range. So you get the same dynamic range with both technologies, and there's a good correlation, there's a very good alignment, agreement between these 2 technologies. What you also can see is that most points are a little bit higher, so shifted in this direction. And so that means that Xenium Prime, 5000 plex, is a little bit more sensitive than Visium HD. This is a log scale, so it's quite significant. It's like 3 times more sensitive for Xenium than it is for Visium. And so we compare that for human brain, ovarian cancer. Again, we see 3 times, 4 times difference. For this mouse small intestine, that was much more even. So it also depends on the tissue where you get the best sensitivity with which platform. But in general, we can say that the sensitivity of Xenium is about 3 times higher than what you get with Visium. Should we then always go for Xenium? Well, no, because if we only compare the 5,000 genes that are in this panel, we get this. But of course, there are 13,000 more genes in Visium HD. So that means that you get more information, you get a much wider level of information with Visium HD. It's also unbiased. You don't have to choose. I mean, 5,000 is already a lot, but we really chose which genes that we want to retain there. Here with Visium HD, it's much more unbiased and whole transcriptome wide. So sensitivity is a little bit lower, but you get more information per, I would not say per cell, because we don't have real cell segmentation in Visium, but you get more information per area, let's say. It can also depend on the sequencing effort. We stated here the sequencing saturation, 76%, 82%, which is really, really high. But here you can see that it's only 43%, 44%. So if we would sequence more for this library, then maybe even Visium would have a higher sensitivity on this tissue type. So it's not always clear cut, but as a general rule of thumb, let's say that Xenium 5K is 3 times more sensitive than Visium. Data analysis. So Andres, in the next talk, I believe, will talk a little bit more about the Xenium platform and how you can analyze the data or at least illustrate a few things on our software. By the way, all of our software is free. We have lots of data sets on our website that you can just consult and use. So I encourage you to do that. If you want a demo from 10x or maybe PensaBio on the software, we can do that too. And so this is Loop Browser. So that's the software we are using to visualize the data from single cell, so from Chromium, but also for Visium. And so I will give you a little bit of a demo on Loop Browser. Let's see if this works. So I will now switch to another screen with the software.
Where is it? Okay, so I hope you can see this. Is that correct? Someone shout or let me know. I'm just assuming that you can now see an H&E image on my screen. Okay, so this is the software. Okay, I see the message that it's okay. Good. All right, so this is the H&E image, and you get the H&E image from the same section as the data, the whole transcriptome data that you get from your Visium HD experiment. So this is the H&E, and now if I put the data on screen, so this is the area that was analyzed for Visium HD. So this is about 6.5 by 6.5 millimeters, and this is the data you get for your whole transcriptome. As you can see, you can overlay it. It's a perfect overlay between the morphology of the tissue, so the H&E image, and the transcriptome data. And what you can see in this data is already clusters. So we have binned the data in 8 micron by 8 micron squares. We have statistically analyzed the data, and we did a clustering algorithm. And so we mapped it back onto the tissue. And that's what you see here. Every different color is a different cluster. You can look at them all together, or you can look at them one by one. So cluster 1 is sitting there. Cluster 3, for example, is sitting there in the middle. Cluster 7, not so clear. And maybe cluster 10, you can see there. And so on. So you can look at each individual cluster. In total, we have detected 15 different clusters here. That does not necessarily mean that there are 15 different cell types, because as I told you, this is not really looking at cells per se. This is looking at spatial information in bins of 8 by 8 microns. But we can have a look that we can find some cell types that are specific to a cluster. Maybe we can look at cluster 2. That's a kind of funny cluster. You can see here, it's lighting up. The green color you see there is basically in the empty spaces of the tissue. You can see there's no tissue lying underneath it, but still we detect this cluster. Let's see if we can find out what it means. We can look at the differential expression of this cluster compared to the rest of the data. And so what we see here is hemoglobin. We see hemoglobin markers that are highly differentiated. So what we can think of is that there were some residuals of blood in these areas where there's no tissue. We could still detect something. And we detected transcripts that are specific for blood cells. So probably these are just residuals of blood there. All right. That's looking at clusters. We can also visualize individual genes. You can do that with features here. And let's start a new list. And we will search for 6. So you have 18,000 genes to look for. There is no real list that you can pick and choose, but you can just type the name of the gene, and then you will see that the software will find it. Now, why do I pick this gene? Well, this gene is typical for colorectal cancer. So if I highlight it, we can see all of the areas that are cancerous. So in this case, all of the green you see here is cancerous region. If you want to, you can now also save these barcodes and do a differential gene expression analysis on them. So you can, by selecting genes that you want, you can combine multiple. You can select all of the barcodes associated with these genes, and you can do other analysis in our software or in other software packages. So that's 6.
Now, we can also see in which clusters that, let me pull this out. Okay. Should work. So I now highlighted this one very cancer-specific marker. And as you can see, we can see it in cluster 1, not so much in cluster 2 or 3. In cluster 4, it's very present, as in cluster 6, cluster 11, 12, 13. So what that really means is that we are now seeing heterogeneity in this cancer. We know that this cancer is present, but we also know, because these are different clusters, that the transcriptome expression in different parts of the tumor is also different. And so let's remember 1, 4, 6, and maybe 13. If we go back to the clusters and we put 1, 4, 6, and 13, seems that my PC is a little bit slow. And 13. So we know that all of these clusters contain cancerous cells, but we also know that they're different. And you can also see in the spatial location that they are different. Cluster 1, in the dark color here, seems to be more around the edges here of the tumor. And then cluster 6, cluster 4 seem to be more in the middle here of the tissue. So you can really see the spatial organization and the spatial heterogeneity of this cluster. Let's go to a few other favorite markers. And one of my favorite markers, let's start the new list again, are CD3E. Another CD3 D, for example, and then CD3G, why not? Yep, this one. By now, I think you have guessed what it is. These are typical T cell markers. And so what I try to do here is highlight the T cell markers. I can combine them all. And then you would be able to see where these T cells are. Yeah, it's not very clear, but basically this is where all your T cells are sitting. Yeah. Okay. What else can we do? We can highlight one cluster, for example. Let's say we highlight cluster 10, and we would like to know, okay, what cell type is present in cluster 10? So I just highlighted it, and I can now look into the differential expression output in the software and see which genes are being differentially expressed in this cluster. And I'm trying to pull this up now, but does it really work? Okay, you can just see it, I guess. So it's EGM, EGHA1, G chain. So those are typical B cell markers. So that means that in this cluster 10, there's a lot of B cell markers present in this cluster. And so the regions you see here, the areas you see here, are very typical for B cells. If you remember from the morphology, so the tumor was sitting here in these areas on top here and here in the middle. And so what you can see is that cluster 3 is not present in the tumor area. So there are very few B cells present among the tumor cells. And if I go back to my features, I had hoped it to be a little bit clearer here, but the same goes for the T cells. And there is not a lot of T cell infiltration into the tumor. So that can already tell you a little bit about the immune profile
of this tumor. Okay, I will just stop here, go back to my presentation because it seems that my software is a little bit slow at the moment. All right, going back. All right, so that was the demo. So just to summarize, the main differences we observed between Visium HD and Xenium is the content, whole transcriptome for Visium, more targeted for Xenium. H&E immunofluorescence, I didn't talk about it, but it's possible for both platforms on the same section. And then Visium HD sequencing based, where Xenium is fully imaging based, and you get your data immediately after the run. And then we talked a little bit about what does it mean to have single scale resolution, and what does it mean to really have cellular and subcellular transcript resolution on Xenium. But keep in mind that due to the whole transcriptome nature of Visium HD, you get really a high transcript diversity, whole 18,000 genes to look at. And for Xenium, you get a higher sensitivity, but at the cost of looking at fewer genes. And so these are a few questions. I will not go through all of them, but these are a few questions that you can ask if you're looking at your experiment, if you're looking at your research. These are some questions that can help you decide whether you need to go for Xenium or you are better going for Visium HD. So for example, which genes or cells are important to you? Do you have a good idea of which genes do you want to look for? Or are you more in a discovery mode? And do you want to really look unbiased, whole transcriptome? So that can help you decide whether you go for Xenium or for Visium. Is sensitivity important to you or very important to you? How important is it that you can segment the cells? And over the next few months, years, I believe we will see these two platforms come closer together. We're working on cell segmentation for Visium. We are increasing the number of genes in Xenium. So you might see them come closer together, but for now, these are some questions you can use to help you decide which technology is best for you. We also have this on our website with much more details than I told you today. So if you want to check it out, this is the link you can use. And with that, I would just like to thank you and see if there are any questions. Thank you. Thank you so much. I'll check if we have any questions from our side, okay? Yes. Thank you, Carl, for your presentation. It's pretty nice to see. I have a question about sequence saturation, because you show up in a slide that we have three plots, and that's one sample that have a different value of sequence saturation for Vision HD. And I would like to make a question if that's a way to measure the sequence Yeah. saturation before starting. I Yeah. don't know if that's possible. Maybe it's not, but I No, don't know. no, But we are working with a lot of different cell types or sample preps, and that's a crucial question to make before start, I think. Thank you. Yeah. So you cannot really measure that upfront, but we do have a guideline for Visium HD. For if you fill the full 6.5 by 6.5 millimeter square, the guideline is to do 275 million reads on that as a starting point. Depending on the tissue, that might be enough. Or if you have tissues with very high gene expression, you might want to add more. But like 275 million is a kind of conservative guideline, I would say.
You can then see where you get with your saturation. If you think it's not enough, like if you're below 50%, for example, then you can still resequence your library and add more sequencing to your data. If you oversequence the first try, that's kind of a waste of money. And that's why I say like 275 million is a conservative guideline. So for most tissues, we see that people are adding more sequencing to that. And after a few experiments, you will get to know your system and your samples you're working with, and you will get a better idea of what sequencing saturation you will get with the standards 275 million. But it's really very tissue dependent. But adding sequencing is always possible. If you sequence too much, you've lost that money. So Okay. Also, it's something that I've never thought about, that the sequence saturations is directly connected to the space that I use in the capture area. So yes, if I do not use the space in the most as I can have this bias of sequence saturation, but it's not directly dependent from a tissue type or quality. Maybe is the space that you use it. So that's pretty good, because and I and never so thought about it. yeah, the guideline of 275 million is if you completely fill the square with tissue. If you don't do that, you can calculate if you only covered half of the area, then you need the guideline is only half of that 275 million. Yeah. Okay. Oh, thank you. We have one more question here. Mhm. Thank you, Caroline. Thank you so much for your presentation. Actually, just answer a little bit the question of our friend here. One thing that we do is before running the Visio HD, we have the H&E. So we segment the H&E based on the nuclei, and then we have a number of cells per 6.5 millimeter square, and then you can kind of estimate your sequencing that. That's one way. But actually, my question is another thing. You just presented the Visio HD in a subcellular, kind of a subcellular resolution, but do you think it's almost like an envisioning question, actually. Do you think we're going to be able to run some immunofluorescence or even the staining kit and the H&E before the Visio HD to support like a truly single cell analysis on that? How do you see this? Thank you so much for your talk. It was really awesome. Yeah. So yes, and people are working on that. So from one side, people are working on segmentation based on H&E, because that's a very standard pathology workflow. Staining for H&E is almost always done. And so that's a kind of level of data and images that is standard available. So a lot of work goes into using that for cell segmentation. If you have a way to segment your cells by using fluorescent markers, by using fluorescent antibody staining cell membranes or other things intracellular, like we do for Xenium, for example, it would be a good way to do your segmentation. And then you would use immunofluorescence to get to your morphology. You would need third-party software to create a mask, but then you can bioinformatically integrate that mask with your Visium data, and that would give you your cellular data. Yes, so that's another way, and I believe we will see applications, people working on this, maybe R&D from 10x, but I have no visibility on that. But that would be another way to do cell segmentation and integrate it with your Visium HD data. Yes. Thank you so much, Kun, for your presentation. We don't have any questions anymore. Thank you so much. Okay. Have a great day and see you later. You as well. Bye-bye. Bye. Bom, pessoal, a gente vai fazer uma alteração no cronograma, certo? Certo? Jane? Sim, né? A gente vai precisar acomodar melhor a apresentação de um convidado, então nós vamos adiantar o coffee... Adiantar não, né? Porque, na verdade, era o coffee break, era para acontecer agora, mas a gente teria uma apresentação, então nós vamos fazer o coffee break e depois a gente vai alterar a ordem das apresentações, tá bom? Então, tudo certo com o coffee break lá fora, Jenny? Podemos sair? Então, tá bom. Então, voltamos em meia horinha, tá bom?
Hello? Hello? Just a minute, I'll change that. I cannot hear you. Yeah, I don't know if you're talking, but maybe it's on my side. Vamos lá, pessoal. Yeah, Ainda now tem I gente lá fora, né? Nadav, you can hear me? Can you hear yeah, me? Yes? yeah, Okay. now I'll I just can. say a few words in Portuguese here before, and then I'll let you know when you can start, okay? Yeah, that's fine. You can already share your presentation so we can see everything is working. Pessoal, uns recadinhos. O pessoal ainda está chegando, mas a gente teve que acomodar melhor a filmagem um pouco para frente. Então, eu gostaria de pedir para vocês, sempre que entrarem, darem a volta ali por trás, tá bom? Então, para não passar na frente da câmera e não correr risco de tropeçar nos fios, tá bom? É, Can you see my screen? I don't know. yeah, yes. Yeah. Just a second. Bom, nós vamos ter então agora mais uma transmissão. Aham. Nós temos agora mais uma transmissão online, tá? Ele é um convidado da Tenex, na verdade. É o Dr. Nadav Yaon. Espero que eu esteja pronunciando o nome dele corretamente. Ele é pesquisador sênior na Tissue Scale Biology Platform do Instituto de Células-Tronco de Cambridge. É especialista em transcriptômica espacial, microscopia óptica, neurociência computacional e machine learning. Desenvolveu recentemente um método para estabelecer estrutura de coordenadas comuns para o time humano, facilitando a criação do primeiro atlas espacial desse órgão ao longo do desenvolvimento. Nadav agora está interessado em mapear sistemas de órgãos humanos em escalas, baseando-se em marcos espaciais e morfológicos para a integração de dados. Seu trabalho contribuiu para inúmeras colaborações acadêmicas internacionais, bem como para parcerias com a indústria para o avanço das tecnologias espaciais. Nadav, please, whenever you're ready. Yeah. I hope you can hear me. Yes, we can hear it and and- we can see your presentation. Okay, great. Yeah, I'm not sure if this is the title of the presentation that I told you exactly, but it's the same, generally the same topic. So first of all, thank you for having me. And I'm not sure what is the background of people in the audience, and but I'll try to keep it as kind of general as possible. And if there are any questions, feel free to ask. I might have to go like 2 or 3 minutes before the end of the hour, so I'll try to keep the presentation a bit shorter to have more time to question. So yeah, so just a little bit about myself. My name is Dr. Nadav Yayon.
And I recently started a new position, a senior research associate position in the Cambridge University. But before that, I've done my postdoctoral study in the labs of Sarah Teichmann and John Marioni, focusing on bioinformatic analysis and single cell and spatial work, both in Sanger Institute and in EMBL EBI, which is a European bioinformatic institute. And today, I would like to tell you about this tool that I built together with a very talented another research associate named Christoph, which is called Bin2Cell, which is specifically tailored for the newest 10x spatial platform, or Visium HD. So, as you know, you probably know Visium, the new generation of Visium, as opposed to the previous generation of Visium, allows you to have what we call subcellular resolution, as opposed to the previous technology, which allowed only 55 micron spots. In this new technology, you can actually get information on the level of 2 microns. But although this information is accessible, 10x chose kind of like as a strategy also for communication with the data, let's say through Loop Browser and other tools, to bin the data into these 4x4 2 micron bins, or 8 micron bins, as they call them, and this is kind of like the level that the data is presented. But because we wanted to take advantage of the full resolution, then we use the 2 micron space directly that you can get from this platform. One of the first issues that we found out is that sometimes there is a bit of variability between, as you can see here in these stripes. So here you can see every spot is a 2 micron bin or square, and you can see that there is some bias towards several regions of the chip that identifies more transcripts as opposed to the others. So the first thing that we've done is applied a tailored algorithm to correct these. And here you can see an example of cells in the mouse brain, which are relatively sparse. So it's actually quite nice to see the RNA profiles around the cells. And after this destriping strategy, then we can actually get a more corrected kind of read space that allows us to better see or better capture these features. The second thing that we had to make sure is that we have very consistent imaging resolution, because one of the biggest advantages that Visium has is that you also have the H&E or the immunofluorescence, depends on which direction you go to, and the default high-res image that you get from the normal 10x pipeline is actually not enough to perform single-cell segmentation. So we added a feature that you can take the original image resolution that you use for your experiment and generate an image in any resolution that you want, and this resolution is selected to be not, let's say, not too large, but good enough in terms of the resolution to segment and to generate these masks, or the features of the cells themselves. And this is exactly what we're doing here, where we take this kind of custom H&E image that we generated in our pipeline, run an algorithm for nuclei segmentation, transfer these segmentations onto the 2 micron level, or these spots that you can see here per cell. And then we can also expand it, because we don't only want the nuclei, we also want the transcripts around the nuclei, which is actually where most of the RNA is present. And then once we have these units, then we can actually transfer each one of these labels to a cell object. So now we're moving from pixel space to cell space, which essentially, for every cell, we collect all the genes together that we found, and now we have a single cell matrix or a single cell object, very similar to what we would have in
in single cell transcriptomics or the associated data set, but here you also have the spatial. So in order to annotate and to predict the cell types that we have, we used a model called cell typist that is normally used for single cell, but in this case we used it also for spatial, and we compare it between the 8 micron default resolution, which just assigns it based on bins and not based on the image itself, to the bin to cell segmentation strategy. So, and while you can see that when we try to predict the different regions, actually the 8 micron bin and the bin to cell works quite nicely. When it comes to estimate the true number of cells, then in the case of the 8 micron bin, sometimes it doesn't, there's too few genes to actually account for it to be a cell. Or there, if you have a lot of genes, for example, expressed in a cell, you might have a situation where you will have, or you have a very large cell, then you would actually count that cell multiple times in different 8 micron bins, which is not what happens in bin to cell, and you get a much more, let's say, a realistic representation of the number of cells that you have in the tissue. And then we also looked at the cell prediction confidence, how sure we are, the model is sure that this is this cell type. And all the cells, apart from ones that have very a low confidence in both of them, were much higher in bin to cell. And also because we allow ourselves, especially in the mouse brain, where the cells are very large, because we're not restricted to these 8 micron bins, we can actually account or take more genes per cell. So in terms of gene discovery, you can see that the mean here is about around 1,000 genes per cell in the mouse brain, which is actually really, really high. Also, when you compare it to single cell data. And then to complement that, we also, so Yanis from Sarah's lab also built this really cool tool that allows you actually to design your Visium HD probes. So apart from what I showed you before, we can also, Visium HD is working on a probe-based system. So for example, if you have GFP or you want to look at specific transcripts, or in our case, we wanted to look at sex genes like exist, then these are not included in the normal 10x panel. And with Yanis's tool, you can actually design your own custom panel and add them to the assay and get more genes or better sensitivity for genes that you're looking for, or whatever you want to do, or look at bacteria. People have done it to look at the COVID, like the possibilities are endless in that sense. And now I'd like to show you kind of like this is what we've kind of done in the past, and this Binticell paper is now published, and it's quite taken up by the industry, but not by the industry, but by the community of people that do spatial work. And now I want to show you like what I'm working on now, essentially, in the sense to see where we can really push the limits of spatial transcriptomics with Visium HD, which is actually using the image. So before I showed you that we use the image to get the cells, to get kind of like how many cells there are and which transcripts belong to which cell, but we also have the image information itself. So we all know that different cells look different and have different morphologies and so on and so forth. So I was kind of starting to explore how we can use that for our studies. And the first thing that I've done is that I extracted on top of the gene expression profile and now the cell type predictions that we get from bin to cell that you can see here. I also extracted morphological features from the cells. In this case, is an example of eccentricity. So for example, here, I mean, it's difficult to see on the image itself, but this measure shows you how much the cell is elongated. Okay, so you can see that cells around this vessel are more elongated than cells around the vessels. And indeed, when we predict the cells, these are supposed to be endothelial. These are predicted to be endothelial cells, as opposed to a layer 4-5 kind of cortical glutamatergic neurons, which have a more, let's say, round shape
of their nucleus in this case. And actually having this additional level of information for me shows that the data is kind of tri-model. So you have morphology, gene expression, and cell type prediction that we use a previous single cell atlas actually to predict. So you can really have a very rich data set in one go. And then I wanted to push it forward and to see whether these morphological features can actually predict which cell types I have and tell me. So what I've done here is that I took two types of morphological features. First of all, ones that have to do with shape and size, then texture, which has to do with the image itself, and also color and contrast and brightness that we get from the H&E. And this is a very simple, relatively a simple analysis, and doesn't take a really long time to train this random forest classifier, which is a machine learning classifier that I used in this case, to actually predict the cell types that I have, and then I use that to test the prediction against what I got from the gene expression. So you have the morphology on one side, the gene expression that predicts the cells, and you want to see how much does the model agree between both of them. And this actually worked kind of surprisingly well. And here you can see, like, in learning, this is a very typical curve that shows you to what level, or an ROC curve that basically, if the line is closest to this corner, then it means that you have better prediction and less false positives. And we saw that for a lot of cell types, we got an area under curve feature. Basically, 1 is the best prediction possible for many of the cell types. Like you can see, for example, the cell type here in layer 4-5 that I showed you before. If it's only trained on morphology, it actually generates a really, really nice predictions for the cell R. And I also compared it to a ground truth from a different technology. This is actually Murfish from the Allen Brain Institute to compare the localization of cells to what I expect to see. And then what was even more interesting is that with the cells that I was not able to predict properly, so this specific cell, so this is actually I didn't circle the right one here. It's supposed to be this one above. 338 is the one that I'm actually showing here. But this is a lymphoid cell. So when I take the predicted labels that I got from the gene expression and I train it, I see that even if I test it on a holdout data set that the classifier did not see, then I don't get any predictions of that cell in this brain. And it looks like we didn't predict properly, but actually when I looked at the ground truth, I realized that actually these cells were not supposed to be there originally. So here, the mistake was done by the gene expression model that tried to do the prediction, but the morphology model actually was making the right call. So you really have what I call like this additional filter where you can compare between morphological information and gene expression information independently. This random forest classifier, because it's relatively simple, we can also explain, it can also tell me which features are the most important. So in this case, the color features were the most important, or intensity features that have to do from the image itself. And then some of the shape features and frequency features were also very, very important. And then in the last phase, which I'm going to show you today, we wanted to even push it further and to say, okay, so now we can predict the cell types from morphology. Actually, in many of the Visium experiments and CytAssist in general, you have regions of tissue that are outside the capture region for Visium HD. So we wanted to see whether we can also predict them, like cells that we don't have any gene expression for. And actually we could. So this is an example of a colorectal cancer sample, and all these are kind of one of these cancer cells. And this is the capture region where we trained the model to predict the morphology of these cancer cells, and we were able to predict them throughout the tissue. And this is kind of like I'll show you
very briefly a video that shows how confident the model was in the prediction. So each nucleus here labels one of these cancerous cells that were predicted, and the color tells you how much the model was sure that this is a cancer cell. And this is also a new plotting function that we built for us to look at whole slide images. And then it works also for smooth muscle and for fibroblasts and for healthy colonocytes, which are actually found around here. And it also surprisingly helped us identify a T cell or immunological niche in the gut that was actually, unfortunately, outside the capture region. So again, the classifier could not learn it from where it is. And when we looked closer and we show this sample to anatomists or to pathologists, they say, yes, indeed, this looks like a gut immunological niche, which we can only identify by using the morphology, because again, this is just right outside the capture region for Visium. So with this, I would pretty much like to conclude and to say that here I showed you just the beginning of this type of analysis and these things, and I think that we can actually expand it much more. And the reason I think I'm very confident of that is that these random forest classifiers are very simple and very fast to explore, but actually more advanced AI or ML models can help us get much better information and much better prediction, and maybe even apply these predictions on tissues, that you didn't do any Visium at all. Because in the end, this is an object recognition task that we know that a lot of classifiers are very good. For example, in your phone, you have a very good object recognition of your own face that works really well. And then in addition to that, I also want to encode location. So what we call a common coordinate framework, and not only put the texture and intensity, but also say that we want to add where the cell is in space. So in the case of the brain, you can say if it's in the cortex, it's the striatum, it's in vessels, and that will give the classifier a lot more information to do, like I told you before. And this is actually this is not updated. This was already published last year, so sorry for the I'm sorry for that, but this is something that I've done in my research, which is derive the common coordinate framework of the human thymus to allow to identify the position or the location of every cell throughout what we call the cortical medullary axis. So between the two structures of the cortex and medulla of the human thymus, and to model it in kind of like continuous space. Yeah, so with that, I'd like to conclude and thank a lot of people, really a huge amount of people that supported this work, specifically Sarah Teichmann, John Mariani, and Virginie Ullman, where I've done my postdoctoral study, Christoph, which developed Bin2Cell, Andrian, which is helping me now also develop it further, and Yanis, which I mentioned before. And if you have any questions, I'll be happy to take them now. Thank you so much, Nada. We have questions. Is it in the chat or not? No. No, Ah. fantastic presentation. Thank you so much. I have a question. I think it's more a curiosity or something that I couldn't understood very well, because this kind of analysis for me is pretty new. But you said that based on the capture area and the information that we have in the capture area, the model will predict what we have in the tissue based on H&E? Yeah. Or, oh, okay. That's it. Thank you. Thanks so much. Yeah. Yeah. Basically exactly. The prediction is done only on H&E in the end. So you learn which cell is which cell type from having the gene expression prediction.
because we know that this is the cell type that was predicted from the gene expression, and then we match it to the morphology. But then for the tissues outside, the model is just trained to see a cell and predict this is a T cell, this is a cancer cell, and so on and so forth. Question here. Thank you so much for the presentation. It's pretty cool. I saw your preprint in 2024, if I'm not wrong, and then I saw the famous paper with Sarah Tashmi. Is amazing. Actually, my question is a little bit more about the inference. I saw that you have your inference based on the cell type, so it's more like a Yeah. cell type. Basically, that's actually how a pathologist will look like. You look to a cell, you see the morphology, and then kind of that's how you call the cells. But my question is, Yeah. do you think it's possible to also infer kind of cell states on top of that? So do you have the whole transcriptome being predicted by your morphology features, or it's more the cell type basic? Because then you probably have different wages in what's being called as a cell. It's probably more the morphology now. And there's this 2023 paper from Aviv Hagav, probably a slide, because the Yeah. Sarah and Aviv worked pretty well, that predicts Yeah. single cell RNA-seq data in the H&E, but it was not in that data was showing here. So I'm envisioning that Yeah. probably you're moving towards the cell state. Yeah, so it's a very good question. There are a couple of approaches. There is the gene approach, basically trying to predict, all the genes from the tissue directly and these things. And there is the cellular approach, which is more the direction that I'm taking. So I like to take it kind of one step at a time in a lot of the things that I do and try to that's also why I didn't use state-of-the-art machine learning models. I used very interpretable models for like to sacrifice even performance, because for me it's more interesting to know what the model is doing, what the model is seeing. How can I even improve my imaging to get the model to behave better? And then once I have all these things figured out, then I can go to these like very advanced models and try to get the best prediction possible, for example. So because I wanted to start very modest, then I only wanted to predict the cell type. And then what you're predicting is a feature space of like 70 cell types. That's it. Um, and as opposed to gene expression, which is you're predicting 36,000 genes or something of that sort. So that's much more difficult. There are a lot of people, like you said, like in Aviv Regev and other people recently have shown quite nice results, but it's just like I would say different approaches to that. Yeah. Thank you. Mais alguma pergunta? That will be all. Nadav, thank you so Okay. much for your time and your presentation. We really appreciate. No, thank you very much for inviting me. And again, feel free if you want to if you want to ask me specific questions about the algorithms or on Visium, and in general, I'll be happy to answer also after. Thank you so much. Have a nice day. Okay. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye. Bom, eu convido agora o Andrés Ramírez. O Andrés é especialista de vendas do Zinho da Tenex Genomics. Possui vasta experiência em citometria de fluxo e biologia celular. Já se destacou como especialista regional em citometria de fluxo e biologia celular nos laboratórios Biohad e como gerente de instalações de citometria e fluxo na Cells4Cells e na Universidade de Los Angeles. Possui doutorado em biologia molecular e celular pela Pontifícia Universidade Católica do Chile. Possui profundo conhecimento de tecnologias inovadoras e se destaca no fornecimento de suporte técnico, na gestão de projetos de pesquisa e no crescimento do mercado do setor de ciências da vida. Por favor. Hello, everyone. I'm very happy to be here back in the neighborhood because I'm Chilean, so I live in Spain, but happy to be giving this talk for the first time in South America and this role. And I'm gonna apologize
in advance to the people that already saw some of this data before. So some of the things I'm gonna show were shown in some other places, but it's just like a very brief reflection on where we think this technology could go in the future. Something I just set up here for me, so I don't because I speak a lot. So I was when I was coming here in the morning, I was kind of remembering back in my childhood. I used to have this game with my sister. We would start asking each other, like university questions. One of those that I was remembering today was, what comes first, like the chicken or the egg, right? Which is a question that has no good answer. I mean, we can argue that depending on if you take the question from the evolution perspective, whatever, we might come up with some sort of answer. But in the end, the reflection I want to do is it's not easy to affirm whether curiosity drives science forward or having sometimes good tools to answer questions, right? And what we do is we try to develop tools to push science forward because we think that the limiting factor, at least, is having the right tools to do so. And to try to illustrate this point, I have this very nice graph here that makes a comparison a little bit between the plex and the resolution, which are two variants of, let's say, technologies that when applied to biology, if we think of something low resolution and low scale, like a Western blot, although a very fundamental technique in biochemistry, in modern biology falls short, right? And then when we try to improve this and we, let's say, brought microscopy to the game to try to have a higher level of resolution, then we were limited by a number of molecules we would target at the same time because we're limited by the physics, right? So the game in the modern era of biology, after the revolution of omics, is try to have both things, high plex and high resolution. And that's what we're trying to do with our technologies. And my colleagues in the morning went very deeply into the technical details of the portfolio that I'm going to focus on in situ. So after a lot of investment in resources and time, we came up with a platform that basically allows to do something like this. The internet is kind of slow, so there's some lag there. But basically that. So we can have a very detailed and precise transcriptional mapping on tissue on cells, individual cells. So it's not just about knowing what the tissue is expressing overall, but to know precisely at the single cell level on the tissue which genes are on or off at any given point in time. And what for? Pure curiosity drives biology forward. But as we enter the era of personalized medicine, it becomes more and more clear that having this higher level of resolution of understanding basically what's going on in the tissue allows to have better clinical outcomes. At least that's the hope. At least that's where we think this is going to go in the future. Because in the way that we can characterize the very peculiarities that make a patient unique in a way, we can better decide what sort of treatments potentially a patient could receive in order to get better for a particular illness. And to try to illustrate this point, I just decided to bring to you the results from this. It's a retrospective analysis on samples coming from a clinical trial, the Dotrinea trial. This was done in Spain by the group of Eduardo Porta. To summarize the clinical trial, the hypothesis driving this trial was to test whether immune checkpoint inhibitors could help in the treatment of patients suffering from bladder cancer. Why immune checkpoint inhibitors? Because there is this idea in the field, right? The better we understand tumors, solid tumors, right, that cancer cells have mechanisms to evade the immune response. And sometimes they can reshape tools that exist already in nature, like immune checkpoint inhibitors, which are there to inhibit killing by the immune cells of normal cells. So this is the interplay between Tregs and normal cells. But tumor cells, although abnormal, they can make use and hijack the immunity to try to evade their response. So
there's a lot of interest in developing monoclonal antibodies or some other blocker molecules that can prevent this interaction between Tregs and tumor cells in order to make them susceptible of killing by CD8 T cells, in particular NK cells. So, and a way to try to measure the immune cell activity inside a tumor is one of the alternatives that people have explored is to study the inflammatory signature associated with a particular tumor. And in this sense, going back a little bit to the microarray days, platforms can be used to measure a signature, a particular signature associated with inflammation, in this case, the interferon gamma signaling. And this allows to classify tumors between cold tumors and hot tumors, which basically tumors that have a more pro-inflammatory environment have higher level of infiltration that theoretically one could think that would be tumors that could be more susceptible to immunotherapy. So in this particular study, after resection of the tumor by surgery, the patients were treated, some of them with the standard chemotherapy, cisplatin-based, and some patients were treated with neoadjuvant therapy, which is basically on the blockade of CTLA-4 and PD-L1. Now, how were the patients stratified? It doesn't make too much sense to treat a patient with a cold tumor, maybe with a molecule that's going to drive immunity forward. So the patients with hot tumors were divided into two groups, as you can see in this figure, which it's very small on the screen, but maybe this is going to help understand better. So if you see these boxes here, hot tumors are in red. So these highlights in the patient cohort. All these patients had a hot tumor. These have the cold tumors there. And the patients with hot tumors were divided into two groups. Some of them received the cisplatin-based treatment, some others the neoadjuvant therapy. The interesting thing is it does not matter much from the outcome perspective whether a patient had a hot or a cold tumor. The response was mixed in all groups. So the conclusion here is it's not possible to predict very well based on the inflammatory signature associated with a tumor, whether a patient will respond or not to immune checkpoint inhibitors. So the question is, what else can we try to understand from these tumors using the new portfolio of spatial technologies? And what this group did, they used a number of different technologies. They started with bulk RNA sequencing to characterize a specific transcriptional signature that was associated with the response in patients who got better actually with immune checkpoint inhibitors and the ones who didn't. And then what they did was to study the spatial distance between this signature and the stromal and inflammatory cells in patients who responded and patients who did not. And what they saw is there is a shorter spatial distance between the stromal and immune compartments in the patients who respond to the immune adjuvants, as opposed to the ones who did not respond, where the distance it's the same. And no particular response was observed in patients who responded only to cisplatin. So this was interesting because this goes unnoticed. This cannot be measured with just by analyzing the cytokines associated with the response downstream interferon gamma. One has to look more intimately into the structure of the very tissue to understand what's the distribution, the spatial distribution in the tumor between the cells that have a particular transcriptional program associated with response, the immune compartment, and the stromal cells. And when they analyzed the tumors that were actually resistant, surprisingly, genetically speaking, they could not find any further mutations of those tumors, but cells that had a higher phenotypic plasticity. So going back to the spatial aspect, looking more into details, when they could see and annotate better those cells that were more intimately associated with these hotspots, they could see that there was a shorter distance, in particular, in between epithelial cells and the neighboring immune cells in these tumors that were coming from patients that were responding. And not only that, it's not enough for these cells to be closer, but it also was observed that these cells in particular had genes that were active, transcriptionally active in these patients who responded, that were associated with the signaling pathway
downstream of PD-L1 and some other immune checkpoint inhibitors. So it's not only about what's expressed, it's also about where. And then when looking from the perspective of how this information can be used to stratify the response from patients, which is maybe the most interesting aspect of this article, they could identify some very well-defined cellular neighborhoods defined from the perspective of the composition. So in this table here, they can define 7 different communities with different cellular compositions from epithelial cells, fibroblasts, different leukocytes, etc. And the proximity of these particular populations to the hotspots was what would predict better the response of these patients, opening a new window for patient stratification with an absolutely new perspective, which is the spatial distribution of these communities in the tumor. So very interesting overall and eye-opening because it has a lot of relevance for clinic, of course. And the challenge for us now is to try to position these type of technologies with our research. So pathologists and physicians consider them relevant, and we can drive maybe diagnostics in a different direction that works better actually for patients. Moving out from the clinical aspect, I wanted to illustrate some other achievements that have been done with Xenium. And here, some very divergent models, not only human and mouse, but some people has used it effectively in tilapia brain. So we have fish. Probably you have heard already before that the chemist allows the detection of different isoforms, viral sequences in here, detection of COVID sequences, work in plant biology, organoids. And one article that I like, one particular data set that I like a lot that was presented recently by 10x in LGBT, viral sequences, in particular in this case, in a sample of cervicuterine cancer, detecting HPV-16 sequences, shows something that we know already, that we know it's related to cervicuterine cancer, but this type of correlation where you can see the actual molecular signatures of different tumor regions correlate quite well with the counting of transcripts associated with HPV. So these direct associations between transcriptional patterns, spatial distribution, and cell phenotype are something that the spatial technologies are bringing to the table that was not available before. However, we know that as we become more holistic, new challenges come to the game. And one of the challenges is that we are aware that gene expression and protein expression do not necessarily correlate well, directly, let's say. And this is a challenge for confirming sometimes a functional outcome from having a particular transcript present or absent in a cell. And we know also that it's sometimes very necessary to have some strategy for orthogonal validation of transcriptional data. And we know as well that proteins have been traditionally used as the gold standard for diagnostics and for the research of therapeutic targets. So we took on the challenge, and what comes next, we are very excited to introduce Xenium pruning this year. So this is something that you might not have heard about yet, but basically what we are bringing you this year, it's going to be released by the end of June probably, is having the ability to co-detect on the same tissue sample transcripts and protein at the same time. How is this going to work? We have designed 7 different pre-designed panels, which are focused on immuno-oncology, each one composed of 4 different protein markers. They can be used in combination. This is mix and match, right? If you can pick them individually, combine them as you like. And it's a good collection of markers that some of them are related to immunophenotyping, some of them are indicated of structure, so more microenvironment, immune checkpoints, and other cellular processes which are relevant for understanding and validating the transcriptional data. At launch, they will be compatible with our V1
pre-designed human panels. So I have put here a summary. You know that we have the 5K, the large panels with 5,000 transcripts. This is going to integrate well with human panels, samples in FFPE. Any of the tissue-specific panels can be used in combination with the protein panels. From the workflow perspective, which is something we're very proud of with Xenium, you know that Xenium does not require any sort of tissue optimization. It's a very linear, validated, universal protocol. Things will not change with the addition of protein. It's just 1 extra hour of sample prep, incubation with the antibodies, and the decoding and the visualization analysis of the data occurs inside the instrument at the same time as the analysis of the transcripts. How does it look like? To show the first important point, which is what one of the things I like the most about this workflow, no tissue validation. So here we have a collection of different tissues: breast, intestine, skin, liver, appendix. As you can see, beta-catenin, CD31, or pan-CK, all of them in white. I know the figure does not show very well on the screen, but basically we have staining across the board, and all of these tissues were processed in parallel with the same workflow. One example, why is this relevant? Let's think of CD45, for example. The transcript, the whole transcript of CD45 can suffer alternative splicing during origin to CD45RA or RO, which are markers we traditionally use for the classification of T cells between naive and memory. So when we look at the expression of the transcript, in this case, PTPRC here, the dots on the figure are everywhere. And this is the staining for CD3. So we cannot tell just by the expression of the transcript. We cannot, unless we are checking specifically the alternative splicing, we cannot tell directly whether these cells are naive or memory. We can tell that by adding the protein. So this is one very classical, practical example of how protein can help to understand better what transcripts are actually doing in the cells. Second example, very classical, beta-catenin, a protein that's very well studied because pivotal for Wnt signaling pathway. When we check at the expression of the transcript in human tonsil, we can see that the expression is quite ubiquitous. So you have RNA everywhere in the tissue. However, while looking at the protein expression, you can see that it's much more localized, which hints there is a very tight transcriptional regulation of these transcript in a much tighter translational regulation of these transcripts. So you can see here, you can, by adding protein and transcript at the same time as you would do normally with an experiment, you can see really well where the transcripts are actually being translated, which are a more direct proxy of function and tissue. And now, and I hope it works, what I wanted to show is a little demo of how this is going to look like in almost real conditions. Now, I hope this works because I see that the Wi-Fi is kind of slow, but basically it's a demonstration of what this data looks like in Xenium Explorer. So what I wanted to notice is the native software will accommodate the new data, not much changes. It's gonna be practically the same. And protein and transcript will come in the same package, will be analyzed with the same free software that you can download from our webpage. This data comes from development. That's why it's not publicly available from our website. So for now, I will show you like this. So on the right-hand panel is where normally you would have the menus for checking the expression of different proteins. So as you can see here, the first part that comes first are the markers we use traditionally for segmentation. Down here, you have all the modules. So this is going to have a maximum of 28, as I mentioned before. And you can hover the different markers and select them by groups of 4 or individually as is going to be shown there. So in this particular data set, which is a kidney cancer sample, we included 6 out of 7. And I'm going to be pausing so you have the time to see. So you can select just one of them. So these 4, and you can see they are color coded, and you'll see them on the tissue
on the screen as you would do when working with, I don't know, any IF software when working with microscopy. You can toggle the individual expression. As I know this part is a little bit too fast, so I'm gonna go back. So if you select just one of them, or if you hover with your mouse over a particular protein, you will see the individual expression of that protein in particular on the tissue. And the important part is, what is this useful for? The first thing that comes to mind is validation. Do we have a good correlation between protein expression and RNA presence on the tissue? So as an example here, we are taking a look at LAC3, which is a molecule that's involved in also in immune checkpoint inhibitors. And the point we're illustrating here, I'm gonna post it there so you can see. The transcripts are in green and the protein are in pink. So you can see that having both protein and transcript together, the obvious thing, which you cannot do in isolation normally in a microscope, you can see that there is good spatial correlation between your transcript and your protein or not, which is something that our customers have asked for. In some cases, it's very necessary in order to validate the data that comes from the instrument. Not only for validation purposes, but also to infer functions sometimes. So some examples here in this direction. In this case, we are going to define two regions in the tumor. So one upper left region and a lower right region. And when we look at the expression of beta-catenin, I'm gonna post it there. There, you can see that in the lower right region here, the expression of beta-catenin is much higher than the left. So one could wonder whether there is some correlation between the beta-catenin levels and some genes that are regulated downstream beta-catenin. So when we look at some genes associated with the Wnt beta-catenin pathway, here you can see that actually they look quite the same. So having access to this information in conjunction with having access to the spatial distribution of these transcripts, so the master regulator, the master coactivator of transcription and genes downstream, you can then propose a hypothesis that you could not propose in isolation by having each one individually. For example, in this case, one of the hypotheses one could formulate is actually there's a problem either with the stability of beta-catenin in the upper region or with the translation of this protein. However, downstream, the signaling seems to be quite the same, still active in both regions at the same time. And then one could look at some other markers, in this case, looking at P10. And then if we select some transcripts which are associated with epithelial to mesenchymal transition, as in this case, again, you can see that there is a much higher expression of these markers of transition on the upper region. So then you can start making better inferences from the tissue itself. Now, from the analytical perspective, is this something that we can quantify? Because it's very nice to have the picture, but one might need to quantify this. And yes, you can quantify protein with synuclein protein at the cellular level. So we can segment the cells, which is something that was shown before. So we can have the mapping of each one of the cells individually in the tissue. And by combining this with the protein expression here, we can, for example, select a region of interest. So it could be this cluster that had a higher P10 expression, for example. And by selecting a specific structure on the tissue, what you see downstream on the left panel is the mean intensity of the protein markers. It's one of the markers present in the panel. So this is going to give you the average inside this region. So if there is a particular structure of your interest, a focus of infiltration, let's say a particular hypoxic region or whatever, you can get the average expression protein in this region. Or you could dig even further by studying what's happening inside individual cells inside this region. And the way to do that is by coming now to the
protein summary, and these are the individual cells. And while clicking on the details, now you get the specific mean intensity values for a particular cell in this region. And not only that, so you can select multiple cells or inside the cell of our region of interest, and you can export this data as a CSV file. So you can do, for example, statistics now with quantitative data coming from coding and transcript at the same time. So it's a huge improvement. Still, it's an improvement forward. Still, as you can see, you need to know the tissue, which is kind of like the part that might be tricky for people that's pure genomics background. But it's a very exciting time to be working with these technologies, because we see how these create this very nice synergy between people working in pathology, molecular biology, and well, this is it. So now you can measure protein and not only transcripts at the same time. And that's it. So that's what I wanted to talk to you today. And I was right in the time, so thank you. Thank you so much. Temos perguntas? Hey, amazing presentations. First time seeing the proteins, and this is pretty cool. I have several questions, but I think I'm trying to focus. One is, so it's supporting protein and transcripts on the same slide. That's it. Okay, that's cool. Second thing, how the cluster is working. Is the cluster based on the RNA or in the protein? Because I believe that your output is in both. So yeah, for now, it's not clustering considering protein and transcripts all together. So you will get two clustering outputs, one coming from transcripts, the same way before k-means and graph-based clustering, and the same with protein. I think in the future, we envision that probably we will find a way to put it together, right? Because it comes from the same data path. So it's the same string of data, the same vector containing transcripts and protein at the same time. The thing is, like the counting is different because one is Dots per cell, and the other one speaks up for exactly intensity. So that was my whole question. I have several of these experiments. It's not the xenium, it's the phenocycler after the xenium. And it's pretty tough because one is a sparse matrix. The other one, it's not a sparse at all because you have pixels per pixel value per cell. And the integration, it's quite insane because it's tough to put together. And the third question is, your output is going to be just one feature by matrix file. So you're going to have a barcode features in matrix file with protein and transcript, just one file. Yeah, that's pretty cool. Thank you. First time seeing it's amazing. Mais alguma pergunta? No? Thank you so much for your time, Andres. Bom, seguindo no cronograma, então, agora eu convido o Bruno Matuk, certo? Tá bom. Provavelmente correto. Tá. Bom, o Bruno é cirurgião dentista formado pela USP, com mestrado em patologia bucal, doutorado em patologia pela Faculdade de Medicina da USP. Tem um pós-doc na American Dental Association Scientific Research Institute, com foco em biologia espacial e molecular. Atualmente é pesquisador no Phillips Institute for Oral Health Research da Virginia Commonwealth University, atuando no laboratório de inovação orofacial e craniofacial. Seu trabalho combina biologia espacial, transcriptômica, machine learning para investigar mecanismos celulares e moleculares na interface de inalação, com foco em imunorregulação de células estruturais. Tem mais uma última informação. Ele é sócio fundador da Estratica Biosciences, é isso? Startup focada em medicina de precisão com base em biologia espacial e inteligência artificial. Não sei. Por favor. Provavelmente foi o chat GPT que fez esse corretor. Foi, né?
Também que eu vou tentar ser bem breve para a gente ir para o almoço. Né? Estamos nervosos para continuar comigo. A ideia é explicar um pouquinho, até legal vir após a palestra do colega, porque a ideia é explicar um pouquinho sobre essa integração, do que a gente faz, e mostrar exatamente como essa estratificação nos modelos que a gente criou, e vou mostrar que pode acontecer, e essas estratificações baseadas em Spatial Neighborhood, em comunicação célula a célula, ligado? Elas são super legais, mas tá, elas são relativamente complexas do ponto de vista de biocomputação para ser feita. E, na verdade, o nosso laboratório tem um enfoque, um bando de dentistas, na verdade, então tem um enfoque em não ter pessoas que saibam escrever códigos em Python, em R. Então, a gente sempre tenta desenvolver ferramentas que sejam mais de fácil utilização para quem está utilizando os ensaios de biologia espacial. Só um disclosure, a gente tem essa startup que exatamente faz análise e estratificação de experimentos de biologia espacial em trials. Bom, basicamente esse trabalho todo que eu vou mostrar, na verdade, está em cima desse grupo. Nós somos um grupo relativamente pequeno. Nosso laboratório PI, meu laboratório é o Kevin Bird, que é o coordenador de uma das áreas do Cell Atlas, da área de mapeamento de cabeça e pescoço. O nosso laboratório é quase que fundido junto com o laboratório de biocomputação e bioestatística da Universidade da Virgínia Commonwealth, cuja PI é a Jean Zaleu, que está aqui do lado. Então, todo esse trabalho que eu vou mostrar é baseado muito no desenvolvimento dessas pessoas, pós-docs, alunos de doutorado, que desenvolveram as ferramentas que estão aqui. E basicamente, a pergunta inicial que o nosso grupo tinha vinha em exatamente como integrar essa última questão trazida, né, de como integrar proteína e RNA, uma vez que a gente sabe que a translação entre eles não é exatamente muito perfeita, né? Então, você tem células, às vezes, que estão transcrevendo muito o mRNA, somente célula imune, você tem normalmente uma transcrição baixa, mas tem uma alta transcrição proteica, e como fazer isso se conversar num ambiente que a gente conseguiria estratificar os pacientes para diversas doenças. No nosso caso, a gente acabou fazendo isso para doenças da cavidade oral, porque, como eu disse, um bando de dentistas trabalhando com tecnologias legais acaba dando nisso. Esse grupo ele é suportado, na verdade, por diversas agências de fomento, mas a gente gira em torno um pouco em volta aí disso que é a interface de inalação. Então, a gente tem diversos fomentos que a ideia é tentar mapear as células de pulmão, viária superior e inferior, cavidade oral e cavidade nasal. Nosso vendo esses grupos integrados, nosso primeiro objetivo aí era tentar, de alguma forma, a gente criar um modelo fundacional, um modelo fundacional. Agora eu tenho brincado sobre essa pessoa que não sabe mais falar algumas coisas em português, vocês me desculpem. Um modelo fundacional, onde a gente conseguisse olhar todos os pacientes que a gente tem, que são pontos de pacientes grandes, nesses 4 sítios, fazer um mapeamento geral desses 4 sítios e, de alguma forma, transcrever para alguma estratificação ou para algum entendimento de biologia celular. E o jeito que a maioria das tecnologias de biologia espacial estavam surgindo, quando a gente começou a ter acesso a elas, em 2022, elas não tinham exatamente uma capacidade de escalonar em termos de quantidade de amostras, tempo, custo, tudo isso, né? Então, muitos dos experimentos que foram mostrados aqui, por exemplo, do Xenium, quando você faz o experimento do Xenium, ele divide a lâmina em 8 regiões e os UMAPs são baseados nessas 8 regiões, mas eles não são translacionáveis entre uma lâmina e outra. E aí você precisa tirar isso um pouco de fora do Xenium Explorer para rodar ele fora e trazer de dentro. Os experimentos de Spatial Proteomics que tinham na época, a Tenex não tinha, mas tinham algumas outras empresas também, eram pipelines de avaliação para casos únicos, para uma ou duas lâminas, e para a gente naquele momento aquilo não fazia muito sentido, a gente queria tentar angariar todos os dados possíveis para chegar a respostas que fossem mais genéricas, e basicamente para tentar atingir esse pipeline, né? Então, usar os dados single cell spatial para a gente entender os padrões de distribuição celulares e de comunicação, fazer isso de uma forma que a gente consiga ter muitos pacientes para começar a predizer e inferir utilização de medicações, de tratamentos, ou mesmo para melhor diagnóstico dos pacientes. Tem várias ferramentas que podem ser feito isso já acontece há muito tempo com o Flow, mesmo com o Imuno, mas basicamente o que a gente vai focar aqui nesse multiomics para tentar entender um pouquinho melhor
esses tratamentos, essa segmentação desses pacientes para tratamento com medicina de precisão. E aí tudo começa e vai um pouco de encontro com o pipeline da Tenex, com os dados de single-cell RNA-seq. Isso aqui faz parte do mapeamento dessa interface de relação. A gente tem mais de 1 milhão de células atualmente, e para a gente, os dados do single-cell RNA-seq eles trazem diversas inferências, mas para que a gente faça as validações do spatial, a gente acaba utilizando esses dados para gerar os nossos painéis. Então, mais do que usar o spatial como um discovery, assim, como uma área de entendimento, a gente faz as nossas anotações celulares, faz cell communication, faz todo o downstream analysis, e aí a gente desenvolve os nossos painéis de spatial para tentar responder questões um pouco mais focadas. E uma coisa que a gente tem tentado fazer é criar, que até uma lá, a filosofia do Rio, seu Atlas, é criar um dado, um atlas fundamental de pacientes saudáveis, em que a gente possa colar em cima disso pacientes com doença, né? No nosso caso, a gente tem diversas doenças aí de vias aéreas e da cavidade oral. Hoje a gente já tem quase 1,2 milhões de células sequenciadas. E nosso grupo ganhou um grant bem interessante aí do CZI, do Chan Zuckerberg Initiative, que é para fazer parte do grupo de 1 bilhão de células de sequenciamento. Atualmente a gente está com uma parcela bem pequenininha de 4 milhões de células, mas a ideia é que quando o projeto começa a gente seja englobado aí nesse projeto. Ia ser uma parceria do CZI com a Tenex, né? Eu não lembrava mesmo, mas alguém me falou mais cedo que vai ser todo o sequenciamento vai ser feito com a Tenex, em parceria com o CZI. Bom, uma vez que a gente tem o pipeline, então, single-cell RNA-seq, que a gente já fez as nossas análises, vou correr um pouquinho, a gente tem um pouquinho o pipeline temos os nossos tipos celulares, as nossas perguntas que a gente acaba encontrando, fazendo a análise downstream. O nosso ponto é a gente tentar ver na distribuição espacial, como foi mostrado, como isso está se comportando, e tentar translacionar esses achados do spatial para achados mais clínicos. Só um overview bem pequeno, a gente já está também inteira falando isso, né? Mas quando a gente está falando de spatial, a gente está tentando dar um contexto de coordenadas para aquelas células, e uma vez que a gente tem as coordenadas com a expressão de proteína, com a expressão de RNA, a gente consegue começar a tentar traçar alguns padrões padrões de distribuição nesse tecido e comparar entre pacientes, por exemplo, que responderam ou não responderam a tumores, ou pacientes que tiveram sobrevida diferente. Isso pode ser feito no âmbito de células da sua lâmina inteira, né? Então, você pode pegar a sua lâmina do zinho inteira e fazer. Ou agora tem algumas modalidades em que você pode microdissecar. Então, tem um pipeline que a gente está estabelecendo no laboratório agora. A gente faz uma microdisseção a laser da lâmina após ela ser passada pelo zinho. Então, você identifica a sua célula de interesse, microdisseca dela e faz uma espectrometria de massa para ver a proteômica daquele tipo celular específico e dar um contexto celular à sua espectrometria de massa. No final do dia, o que a gente vai ter é aumentar um pouco a profundidade e, de certa forma, translacionar entre o que a gente está bem acostumado a ver em single-cell RNA-seq para os achados de spatial. Eu vou gastar um pouquinho mais de tempo agora, que a parte anterior todo mundo já falou bastante, eu vou mostrar algumas aplicações do que a gente fez usando esses pipelines, algumas ferramentas que a gente desenvolveu para facilitar anotações celulares, entendimento de comunicação célula-célula, comunicação de vizinhança, e também a própria utilização do spatial no modelo final aí de LLM, Large Language Model. Esse trabalho tem uma inspiração bem pessoal. Quando a gente começou a mexer com o spatial no laboratório, eu sou patologista de treinamento, e aí muitas das lesões que eu via na cavidade oral, elas são todas muito parecidas, assim, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem infiltrados inflamatórios periductais, você tem um ducto aqui em preto, em volta aí todas as células linfóides que ficam em volta, e elas são todas muito parecidas, mas são doenças com etiologias completamente distintas, né? Aqui sou eu lá no começo, que eu não entendia nada, e eu via os meus colegas que eram melhor, mais velhos, mais bem treinados, eles conseguiam, de algum jeito, com um olhar mágico deles, diferenciar os padrões dessas células que estavam acontecendo aqui, e eu ficava lá me matando, para mim era sempre a mesma coisa. E era muito intrigante naquele momento ver que eu tinha, por exemplo, uma doença crônica inflamatória, eu tinha, por exemplo, o GVHD, que é uma doença pós-transplante de medula óssea, ou o Sjögren, que é uma doença autoimune, com padrões completamente semelhantes, e que, de certa forma, não se translacionavam, não passavam para mim ali nenhuma informação. E a gente essas são lesões que a gente faz imunohistoquímica e também não trazem resposta.
E isso traz para a gente que não é exatamente uma questão da proporção de células, né, de como essas células estão distribuídas aqui. Não é porque eu tenho mais célula T, mais célula B. Normalmente o padrão e o arranjo periductal é muito semelhante entre todas essas três doenças, por exemplo. Então a gente criou essa hipótese de que seria muito mais sobre o arranjo das células nessas vizinhanças que poderiam estar levando esses diferentes desfechos. E como é que a gente fez para saber como isso aconteceria? Então, aplicando o pipeline que eu falei para vocês. Primeiro, a gente pegou tecidos de pacientes saudáveis, aqui é no caso de glândula salivar. A gente fez aí o pipeline com single-cell RNA-seq, spatial, na época que a gente fez isso, o Xilium ainda não existia, então a gente acabou fazendo o Merscope da Vision, e Phencycler Fusion para proteomics, com os mesmos casos, para a gente primeiro identificar quais eram os padrões dos pacientes saudáveis. E aí, a partir dos padrões dos pacientes saudáveis, a gente colar em cima dele os pacientes doentes e ver como isso está mudando cada um. Esses dados estão disponíveis no Cell by Gene, então se alguém tiver interesse, se tiver algum dentista na sala, que eu duvido muito, quiser entrar e dar uma olhada, vocês conseguem checar o Human Cell Atlas, o Oraclefacial Cell Atlas, para olhar os nossos dados single-cell RNA-seq, com todas as anotações que a gente fez. E aí, baseado no que a gente tinha visto nos dados do single-cell RNA-seq, a gente começou a desenhar os painéis de multiplex de monofluorescência e de multiplex de hibridização in situ, para ver se a gente conseguiria entender como aqueles padrões estavam mudando ali, né? Então, vou dar um exemplo clássico. A gente, olhando os dados single-cell RNA-seq, a gente identificou 8 populações de fibroblasto, que algumas dessas populações de fibroblastos, elas tinham um perfil que eram de fibroblastos advenciais em volta dos vasos e que pareciam estar secretando algumas quimiocinas e interleucinas. Só que a gente não tinha a resolução espacial. A gente utilizou o single-cell RNA-seq para fazer painéis conjugados, igual foi mostrado 2 palestras atrás, aqui do lado direito, um painel, nesse caso a gente fez um painel de 300 sondas de hibridização in situ, no lado 280, que fosse para a gente encontrar essa célula e ver como ela estava se comunicando com as outras células. E aí, depois disso, a gente ainda faz um HE para ter a resolução espacial. E aí, o pipeline que a gente criou para fazer todo isso daí é algo que é um Shiny App, né? Então, é um softwarezinho que você roda em R, então você precisa ter um mínimo conhecimento para fazer o download do R, clicar em Run App, né? Para começar o aplicativo. Ele chama Astrograph, e basicamente ele vai te levar por esse caminho aqui, que eu vou, um monte de nome, né? Mas eu vou explicando para vocês cada um deles. A gente vai ter uma ferramenta de anotação celular que vai te falar, olhando aquela célula, olhando a sua matriz cell by gene, ou cell by protein, ou cell by feature, que célula é aquela, usando um algoritmo de subcluster. Tendo aquelas células, isso vai voltar para a sua lâmina, para você dar uma olhadinha, vou mostrar um vídeo como é que ele funciona. Aí vai rodar uma outra clusterização para a gente ver como são as vizinhanças, como elas estão distribuídas. Que é o Constellation, que é uma outra ferramenta que a gente criou. Como a gente tem receptores e ligantes em RNA, a gente consegue também validar inferências de comunicação célula-célula. Então, se você tiver no seu painel receptores e ligantes, você pode também fazer um cluster de receptores e ligantes, ver o quanto eles estão próximos um do outro, e aí ver se o que você estava achando em single-cell RNA-seq está acontecendo aqui também, que é uma outra ferramenta que a gente criou que chama StarCom, e você pode juntar tudo isso vendo se as suas células estão distribuídas de acordo com os seus receptores e ligantes em cima dela, usando essa última ferramenta, com um nome super criativo, chamado Interstellar. Muito bem, então, basicamente, o que a gente quer fazer aqui é validar os achados que a gente achou em single-cell RNA-seq. Aqui eu vou mostrar um pouquinho desses casos de GVHD para vocês. Então, como eu falei, no GVHD a gente basicamente tem a glândula salivar do paciente, isso ataca vários órgãos, no nosso caso, como na cavidade oral, acaba atacando as glândulas salivares menores dos pacientes. Você tem o ducto aqui em cima, você fica com esse infiltrado inflamatório, então essa maior densidade de DAP aqui são várias células inflamatórias, e aí nesse caso a gente fez o protocolo fazendo spatial transcriptomics, spatial proteomics na mesma lâmina. Nesse caso de VHD, a gente foi bem assim, early days, então a gente rodou o painel de 280 sondas do breast panel da Tenax, células, tecidos glandulares têm uma expressão bastante semelhante. E a gente rodou a proteína na sequência. E um desafio bem grande, que eu não sei exatamente como veio na primeira vez agora a Telex falar sobre a parte como é a proteína mesmo, não sei exatamente como isso pode ser feito, é que as imagens são adquiridas no Spatial Proteomics, Spatial Transcriptomics em momentos diferentes.
E os experimentos são experimentos fluídicos, né? Então, mostrou ali tanto a proteína quanto as somas de hibridização, você coloca 3, 4 delas, tira uma foto e lava. 3, 4 delas, tira uma foto e lava. Isso vai fazer com que o tecido tenha pequenas movimentações dentro da lâmina. Então, a gente precisa de um algoritmo de alinhamento de todos esses, de todos esses canais, de todos esses ciclos, para que, de fato, você tenha uma resolução de single cell. E isso não é muito simples, para vocês terem uma ideia, a pessoa que trabalha com isso no nosso laboratório usou o mesmo algoritmo que o telescópio James Webb usa para fazer as imagens que são em 2 dimensões virarem em 3 dimensões, para a gente conseguir alinhar essa segmentação, essas máscaras de segmentação, através dos 3 experimentos aqui, proteína, RNA e HE. Uma vez que elas estão alinhadas, aí você vai ter aquela matriz, no nosso caso, foi por isso que eu fiz a pergunta, a gente vai ter aquela matriz em que você vai ter em cada uma das suas linhas as células, mas nas colunas você não vai ter só o RNA ou só a proteína, você vai ter RNA, proteína e a morfologia da célula, como foi mostrado há 2 apresentações atrás. E aí é muito difícil anotar as células, não é tão simples, porque você tem uma tripla modalidade. Imagina que você vai ter casos onde você vai ter a célula sendo CD8 para proteína positiva, mas CD8A RNA negativo, e ela não tem um formato tão redondinho assim, porque a sua segmentação não está funcionando perfeitamente. Então, a gente, a priori, tentou fazer essa anotação de forma manual e foi completamente impossível. Nada fazia sentido, a gente viu o tanto de dinheiro que a gente tinha gasto naquele momento, imaginem em 2022 fazer isso aqui, quanto barato assim deve ter sido. E a gente não conseguia simplesmente tratar os dados, então a gente resolveu criar uma ferramenta, que é essa ferramenta que chama Tessent. O paper, inclusive, saiu anteontem na Nature Comms, que é uma ferramenta que usa um algoritmo de subclusterização para identificar suas células a partir de uma receita. Então, quando você começa o aplicativo, lá que eu falei, o Osteograph, a sua primeira coisa que ele pede é para você colocar uma receita de células. Então, nessa receita, você vai colocar minha célula TCD8, ela é CD45 positiva, PTPRC positiva, CD8 positiva, CD8A, CD3E, e ela normalmente ela é redonda, e eu tenho uma proporção entre o núcleo e o citoplasma de tal forma, uma excentricidade de tal forma. Todos esses conceitos que foram falados nas palestras anteriores, você vai colocar fazendo essa receita básica, que vai servir como uma primeira olhada do algoritmo para ver se ele consegue identificar células de ancoragem. Então, você vai colocar a sua receita e vai colocar aquela sua matriz que você adquiriu pós-segmentação. E aí esse algoritmo vai fazer uma clusterização, vai fazer um map e vai encaixar as células que respondem perfeitamente na sua receita já no tipo celular que você encontrou. E aí você vai acabar com milhares e milhares de células que não fazem nenhum sentido, que são as células que vão estar mixed IDs, né? Então que vão ter assinaturas que não fazem muito sentido. E a gente vai fazendo isso várias e várias vezes até achar o níveis de threshold ótimo para imunofluorescência e para o número de transcritos por célula, onde a gente consiga fazer essa assinatura. Nesse meio do caminho, a gente tem alguns steps em que você pode voltar para a lâmina para olhar, para também ver se está fazendo sentido a sua anotação ou não. E aí, para você terminar, o passo mais importante de qualquer experimento de biologia espacial, que é a anotação da célula. Se a anotação não estiver correta, toda a sua análise de downstream vai estar incorreta. E aqui é só um exemplo para a gente mostrar. Uma parte desse workflow está dentro do QPath, que é um software de open source, então qualquer um pode baixar, é de graça. Você precisa baixar a sua matriz, ou o seu arquivo. No caso do Xenium, um dos arquivos que o Xenium vê é um arquivo OMETIF, que é um arquivo de imagem piramidal. Você faz o loading dele no QPath, você coloca ali, o Rocha estava colocando a receitinha dele, né? Ele está fazendo a receita dele, e aí ele vai começar a olhar o threshold de cada um dos transcritos ou das proteínas para anotar as células. E aí muda de cor, aí então você já tem ali do lado esquerdo as células anotadas, cada uma delas em toda a sua lâmina. Isso, quando a gente começou, durava mais ou menos umas 20 horas para ser feito. Atualmente, vocês viram, a gente consegue fazer em segundos. Atualmente, a gente roda datasets com mais de 1 milhão de células em coisa de 15, 20 minutos. E aí ele está vendo cada um dos marcadores dentro de cada uma das anotações celulares. Acho que aqui tem então, cada cor que você tem na segmentação é já baseada na sua anotação celular.
E aí você consegue ver os marcadores aqui, que são marcadores proteicos, né? Isso, marcadores proteicos dentro de cada uma das suas marcações. Aqui é um pouquinho mais da interface, que é uma interface. Então, ali é para você fazer a sua conferência para ver se a sua anotação está ficando legal ou não. Maravilha, estou feliz com a minha anotação. Então, a gente pode levar ele para o Shiny App, que é esse aplicativo aqui. Então, do lado de cima, ali no lado esquerdo, aqui em cima, você vai colocar a sua matriz, o seu Barcodes, Features and Matrix, ou a sua matriz Cell by Gene, ou Cell by Feature, Cell by Protein aqui. Embaixo a sua receita, e aí aqui você vai ter a visualização da anotação do seu tipo celular. Aqui a gente tem 3 glândulas salivares de um paciente, mostrando a distribuição dessas células proporção a proporção. Muito bem, uma vez que a gente sabe que essas células estão distribuídas de um determinado jeito, a gente consegue fazer, então, a análise de vizinhança, que foi falada, que é qual é o padrão de distribuição dessas células. E se você dá uma olhada, a maioria dos algoritmos de análise de vizinhança, eles são bastante limitados ao número de células que você pode fazer, porque tem um poder computacional, uma demanda bem grande. Então, a gente desenvolveu esse outro algoritmo que chama Constellation, em que a gente consegue pegar todas as suas amostras. Então, eu tenho, nesse caso aqui, a gente fez uma compilação de 3 diferentes doenças de glândulas salivares e pacientes saudáveis, e a gente rodou a anotação celular em todas elas juntas e depois a avaliação das vizinhanças, da análise de vizinhança em todas elas juntas, né? Fazendo algo a gente tem chamado que é um clinical trial, virtual clinical trial, né? Então, é como se você estivesse criando uma lâmina única com as suas 10, 8 lâminas do Xenium e rodando o seu padrão de distribuição celular sobre todas elas. E o mais curioso é que a gente percebeu que só com o padrão de distribuição dessas células a gente foi capaz de diferenciar quais eram as doenças que estavam sendo representadas naquele padrão. Aqui a gente tem, então, os pacientes com Sjögren, que é a doença autoimune, pacientes com GVHD, pacientes com COVID agudo, que alguns eram pacientes fatais e outros crônicos, e os pacientes saudáveis, com as glândulas saudáveis, e a gente consegue perceber que tem um padrão de vizinhança, né? Então, cada vizinhança aqui está numerada com um número, e aqui embaixo é o que tem dentro dessa vizinhança. Então, por exemplo, na vizinhança 10, que é um pouco mais exacerbada em COVID, é uma vizinhança que eu vou ter célula dendrítica, célula ductal, vaso linfático e célula B. Então, esse padrão de células é um padrão que é mais reconhecido pelo COVID, fazendo com que, mostrando que a gente consegue usar a questão da estratificação que foi mostrada num pan-disease, né? Em múltiplos casos. E a gente consegue começar a dar uma olhada para essas vizinhanças para ver como que elas se conectam com outras vizinhanças. Então, no caso do nosso caso de GVHD, que a gente estava olhando, a gente percebeu que a gente tinha algumas vizinhanças que eram mais predominantes de célula B e de macrófagos, que elas estavam sempre no meio de várias outras vizinhanças. Foi algo que a gente acabou chamando de um hub de comunicação, né? Que provavelmente essas células mieloides estavam, de alguma forma, coordenando os padrões em volta daqui. Muito bem, uma vez que a gente tem os padrões de como aquelas células estão, é de se imaginar que esses padrões estão sendo mantidos por questões relacionadas à comunicação das células. Então, uma vez que a gente tem o RNA nesses experimentos, a gente consegue perguntar e se questionar quais pares de receptores ligantes estão acontecendo na vizinhança de cada uma daquelas vizinhanças. Então, a gente desenvolveu esse outro protocolo, que chama StarCom, onde a gente usa um cell phone DB ou um cell chat, que são bancos de dados de receptores ligantes, e a gente aplica isso espacialmente. Você faz um filtro para distância do que você considera uma comunicação física célula a célula. Isso tem uma certa limitação, porque a gente sabe que nem toda a comunicação célula a célula acontece fisicamente, né? Por exemplo, hormônios podem se comunicar uma distância do seu cérebro até o seu pé, mas em nível de receptor de quimiocinas e interleucinas, a gente entende que você precisa ter um mínimo contato físico daquelas células. Então, a gente desenvolveu esse modelo, ele demanda uma série de paralelizações, a gente cria pequenos quadradinhos, e a gente vê como esses receptores e ligantes estão sendo divididos em diferentes clusters, e esses clusters são baseados no que a gente tem na literatura e nos bancos de dados, tipo CellChat, CellPhoneDB, mas também em vias de comunicação e pathways que são conhecidas, porque a gente não está mais falando de comunicação célula a célula em inferência, sem saber onde isso está,
sem ter nenhum tipo de validação, eu consigo olhar se em volta daquele, por exemplo, aquele infiltrado inflamatório, os receptores e ligantes que estão ali estão vinculados a uma via de comunicação específica. A gente consegue linkar essas três informações juntas. E aqui tá alguns exemplos. Então, quando a gente olha o paciente saudável, a gente percebe que já, mesmo nos pacientes saudáveis, a gente tinha uma certa comunicação de quimiocina e interleucina que era esperada, que era principalmente desenvolvida entre fibroblastos, células e as células imunes. E aí a gente, curiosamente, no paper da Sarah Teichmann, que foi publicado em 2022, ela desenvolveu uma ferramenta que chama Drug to Cell, onde você pode inferir utilizações de remédios para fazer targeting em comunicações célula-célula específica. E a gente deu uma mexidinha nesse algoritmo dela para a gente restringir isso para áreas específicas e para comunicações específicas na doença. Então, quando a gente aplicou para o GVHD, a gente tinha uma ideia, por conta da anotação celular, que a gente tinha uma população de célula T e célula B, CD4 e CD8, que era bastante presente ali em volta dos ductos, e aí a gente correu o algoritmo dela, mostrando que, e o algoritmo dela sugeriu que a gente tinha 3 drogas que poderiam ser utilizadas para tentar desarranjar aquele arcabouço de comunicação célula a célula. Ou seja, o pipeline veio lá do single cell RNA-seq, né? A gente descobriu quais eram as células, como elas estavam para fazer os painéis, achamos onde elas estavam, validamos, vimos como elas estavam distribuídas nos padrões delas, espaciais, e olhamos como esses padrões espaciais estavam divididos de acordo com os receptores e ligantes. Mas uma das coisas que chamou mais atenção nossa nesse dataset é que, quando a gente olhava os receptores e ligantes distribuídos de forma não enviesada, sem nenhum bias, a gente via que esses receptores e ligantes eles também tinham uma certa proporção, em alguns casos, ou não. E nos nossos pacientes de GVHD, era um coorte de 28 pacientes que a gente correu Xenium e a proteômica em todos os experimentos, a gente percebeu que algumas dessas comunicações, desse grupo de comunicação célula-células, acontecia mais em pacientes que foram a óbito em decorrência do GVHD. E aí a gente foi olhar o que estava dentro desse padrão para ver o que acontecia. E uma dos receptores ligantes que mais aparecia lá era um par de receptor de CXCL12, que é um receptor que faz migração de célula T de dentro do vaso para fora, normalmente secretado por fibroblasto ou pericito, e que era exatamente relacionado com aquela imunidade, com os fibroblastos que a gente estava vendo naquela região. Quando a gente foi olhar todos os outros pares de receptores que estavam lá, a gente tinha nesse painel, se eu não me engano, eram 30 e poucos pares de receptores e ligantes. Dentro desse cluster, a gente tinha 14 pares que estavam dentro do cluster dos pacientes fatais. E aí, quando a gente foi correlacionar a prevalência desses pares de receptores e ligantes dentro de cada cluster com a sobrevida dos pacientes, a gente percebeu que tinham 2 pares de receptores e ligantes que conseguiam predizer por si só a sobrevida desses pacientes, mostrando que a gente trata muitos experimentos de biologia espacial como experimentos mais de discovery, mas talvez ele tenha uma aplicação clínica bastante relevante aí, se a gente conseguir escalar em termos de velocidade de experimento. Fazendo alguns pares de receptores e ligantes de proteínas, a gente já conseguiu identificar os fibroblastos e pericítios e conseguiu identificar os pares de receptores e ligantes que diriam se o paciente tem uma probabilidade de sobrevida maior ou menor. E aí, isso tudo parece bastante complexo, né? Eu falei, pô, a gente coloca no aplicativo, tudo, a gente está desenvolvendo, ainda não está pronto, está super beta teste, mas a gente está desenvolvendo um modelo de LLM que funciona mais ou menos como o ChatGPT. Então, você coloca o seu arquivo, que é o output direto do Xenium, você coloca o barcode features and matrix lá, e aí ele vai te dar essa interface que parece muito a interface do Cell by Gene, do CZI, na verdade, para fazer a anotação do single cell. Ele vai te dar a lâmina aqui do lado direito, já com as suas células anotadas, e um UMAP com a sua clusterização do lado esquerdo. Aí ele é todo editável para, se você quiser fazer seus papers, seus artigos, mudar a cor, o tamanho dos pontos, do jeito que você quiser. E você consegue, aí aqui é mostrando o centroide, né? Então, de cada uma das células, a reconstrução com a segmentação. Então, você
quiser ver a morfologia das suas células. E aí a reconstrução da máscara de Voronoi, que é o jeito de reconstruir a célula mostrando o cell type, que é bem difundido na literatura. E aí aqui é mais uma parte de visualização dele, né, de como você consegue ver. Aí você pode olhar dentro da sua lâmina onde você tem mais ou menos expressões de determinados genes. Então, no caso aqui é CD3Z, isso. E aí você consegue ver dentro das suas células onde está o CD3Z junto com a assinatura celular. Da cor. Esse é um demo que a gente fez para as pessoas, então tem um tempo aí. E aí a parte mais interessante para quem está pensando em fazer isso ser o mais translacional possível é que a gente incluiu algumas ferramentas para você fazer perguntas dentro do seu dataset. Então vamos imaginar que você correu sua lâmina do Zine, você tem suas 8 regiões lá dentro e você incluiu pacientes com determinada doenças diferentes. Aí você achou uma área que parece interessante para você. Você pode determinar essa área ali onde foi nomeada região 1 e aí perguntar no chatbot quais são os tipos celulares que estão ali, a proporção deles dentro dessa região 1. Aí você dá um enter, espera um pouquinho, porque ele tem um tempinho para pensar, a gente não tem a mesma quantidade de dinheiro que o OpenAI tem, em breve, espero termos em breve, nós temos só poucas GPUs, e ele vai te dar a proporção que tem em cada uma dessas pequenas áreas que você anotou aí, né? Então, de cada uma das células. E aí, mais legal, você pode olhar uma segunda área, você faz uma região 2, e aí você pode perguntar, pô, mas aqui eu tô vendo um negócio diferente. Você pode me passar os DGs, os Differential Express Genes, entre a área 1 e 2, e me falar quais genes estão sendo mais expressados aqui ou ali? E aí ele também consegue compilar isso para vocês. Quando eu fiz esse vídeo, a gente ainda não tinha incluído os plots, então você pode fazer o download do seu arquivo no Excel, mas atualmente você pedir para ele gerar um heatmap ou um dot plot, ele já te dá o dot plot na hora, já te dá o heatmap na hora. Então é uma ferramenta um pouco mais friendly user assim para esse tipo de experimento. Então aí ele está dando a diferença dos top expressed upregulated e downregulated genes em cada um da região 1 contra a região 2. É uma ferramenta que a gente vai deixar disponível aberta. Na verdade, a gente tem uma propriedade intelectual dela, mas dentro do nosso contrato de propriedade intelectual, eu briguei para que para pesquisadores de países de low e middle income country ela fosse de graça, então a gente vai poder usar aqui no Brasil sem nenhum custo. E aí, bom, basicamente você consegue fazer essas inferências. No caso do GVHD, a gente pegou áreas onde a gente tinha inflamação periductal, achou essas populações que eu mostrei para vocês, e os pares de receptores ligantes. A gente foi dar uma olhada no NIH para ver quais trials já existiam ou não com medicações que são target daqueles dois pares, e curiosamente tinham 2 trials que já estão em andamento para pacientes com GVHD, para tentar ver se os pacientes têm um melhor desfecho. Mostrando que a gente, com 28 pacientes, a gente levou mais ou menos para fazer isso já com pipeline, provavelmente uma semana, 5 dias, a gente conseguiria antecipar muitas fases aí do pre-trial, fase 1, fase 2, fase 3, só usando experimentos de biologia espacial. Não posso deixar de agradecer. A gente tem um laboratório relativamente pequeno, como mostrei aqui embaixo, mas temos milhares de colaboradores. Nosso grupo tem mais de 80 pessoas de colaboração, que a gente tem reuniões semanais, além das agências de fomento que suportam o nosso trabalho. Esse aqui é o nosso pequeno laboratório. Esse é meu filhinho dormindo numa churrascaria nos Estados Unidos. Nosso membro ilustre do laboratório. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Bruno. Temos perguntas? Obrigada. Obrigada. Bom, muito interessante a sua apresentação. Você está perto, chegando à solução de alguns problemas interessantes, né? Uma primeira dúvida, quer dizer,
Pô, se a gente pega aquele slide que você mostrou, os 8 bilhões, assim, né? Se você quer fazer uma aplicação de impacto global, digamos assim, como é que você lida com o poder de computação necessário para isso? Uma pergunta bem complexa. A gente tem duas questões. Uma delas é a questão anterior até a computação, que é pensando em datasets globais, o grau de diversidade que você precisa ter dos seus dados é bem maior do que a gente tem adquirido atualmente. Né? Nossos pacientes todos, curiosamente, esse corte é até aqui do Brasil, é do HC. Mas a maioria dos dados gerados aí são pacientes da Europa e da América do Norte, né? Então esse é o primeiro ponto. Na questão da computação, a gente tem, para rodar os pipelines crus, e mesmo o pipeline da Tenex, né, se você for rodar de volta no Zeno Ranger, não recordo o nome agora, você precisa de um computador de alta performance para rodar, para fazer os subclusters. Quando você vai escalonando o número de células, o que a gente costuma fazer é paralelizar os processos. Então, ao invés de você tratar o dataset como um único, isso o Spatial te dá a habilidade de fazer, e o Single Cell NSYNC não. Em vez de você tratar a sua lâmina como uma lâmina inteira, você vai fazer vários pequenos quadradinhos dela e você vai... Ah, não estava no computador. Mas quando eu mostrei o Starcom, estava pequenininho, mas eu tinha um grid com vários pequenos quadradinhos, então a gente diminui aquela lâmina em quadradinhos bem pequenininhos, a gente dá um ID para aquele grid, para falar que ele está em determinado lugar, e aí a gente paraleliza, a gente tem acesso a 96 GPUs lá. E a gente paraleliza os processamentos disso separado e depois a gente reconstrói a lâmina toda junto. Então, assim, basicamente o que a gente tem feito atualmente é paralelizar esses experimentos. Para o LLM, para o chat GPT aqui de Spatial, aí é mais uma questão da quantidade de informação que você quer gerar, porque você não precisa tratar o dado inteiro, né? Aí você tem funciona um pouco diferente. Aí você tem o dado na nuvem, então você fez o upload, mas você está usando só uma porção dele. Então, quando a gente pergunta quais são os tipos celulares que estão dentro de toda a glândula, ele não está usando os dados de morfologia, de coordenada, ele só está olhando o que tem naquela célula ou não. Então, tem diferentes estratégias. Essa é uma conversa, eu até estava conversando com a Teresa, a gente estava na reunião do CZI, né, do Sean Zuckerberg Initiative na semana passada, e alguns dos grants que eles estão abrindo são grants que não são de dinheiro, são grants de GPU, assim. Não, a gente não vai dar dinheiro para vocês, a gente vai dar só poder computacional para vocês utilizarem, porque de fato é uma limitação bem grande. E não são computadores físicos, né? Às vezes a gente pensa em computador de alta performance como um computador físico, não é. A gente precisa de um cluster que você tem diversos GPUs, CPUs e conseguir integrar tudo junto. Para dados pequenos, você consegue usar no seu laptop, assim, se tiver um laptop bom, um computador bom, dá para você processar como esses dados single sign em si. Mas quando você começa a escalonar para milhões de células, assim, já... Problema. Só evoluindo um pouco nessa pergunta, a gente trabalha, né, numa rede de genômica em erros inatos de imunidade. Quer dizer, há muito tempo atrás, eu trabalhava com camundongos em breve, né? Então, cada camundongo era a cara de um, focinho do outro, né? Então, e aí você inseria o seu genzinho de estimação no camundongo, nocauteava outro gene e procurava as coisas. Bom, agora, quando você analisa um paciente, por exemplo, com erro inato de imunidade e sequencia o genoma dele, você tem milhares de variantes de significado desconhecido. Quer dizer, na verdade, se você sequenciar todo mundo aqui nessa sala, todo mundo vai ter milhares de variantes desse tipo. Você lida de alguma forma com isso quando você faz a sua visão global aí? Uma boa pergunta, né? Uma pergunta conceitual, acho, para o campo. Assim, eu acho que para Spatial, em especial, a gente não está numa fase ainda de você ter datasets globais onde você tem esse tipo. Ainda são ferramentas na área do discovery, assim, né? Você faz o knockout do seu gene, vai olhar se ele está acontecendo ou não, ou achou uma via de comunicação específica para ver se ele está acontecendo ou não. Mas, de fato, é algo que quanto mais a gente vai escalonando, né, e tendo mais casos, provavelmente a gente vai passar por isso. É difícil essa pergunta, não tem uma resposta. Uma última dúvida. Você está ligado a uma startup e tem apoio financeiro da Sharon Zuckerberg. Como é que vocês lidam com propriedade intelectual nesse contexto?
Curioso, na verdade a startup não tem nenhum vínculo com o CZI, né? Então o CZI tem, a gente tem 2 grants, eu sou PI de um, meu chefe é PI do outro. Essa é a nossa parte acadêmica, né? A startup, o financiamento da startup é por fora, então a gente tem alguns financiamentos. A gente tem 2 investidores e tem um dinheiro do Estado da Virgínia. Então é separado. Aí como lida com isso? Bem complexo. Eu te digo que a gente tem pouquíssimo treinamento aqui, a ser postado da minha experiência no Brasil, pelo menos de como lidar com essa parte mais comercial da ciência. Vocês sabem isso melhor do que eu. Para mim é super complexo apresentar dados, por exemplo, essa ferramenta que eu mostrei para vocês, eu tinha feito a apresentação toda e mostrei, aí fui mostrar para o meu chefe, mas você está mostrando as coisas da propriedade intelectual? Falei, sim, porque é no Brasil e a gente tem um acordo de que no Brasil vai poder usar de graça. Aí vai, então assim, é super, o buraco é mais embaixo, como diria meu pai. Então, é complexo, acho que tem uma certa complexidade e eu penso que essas ferramentas, quando elas são voltadas para o mundo acadêmico, a gente tem exemplos desse que a gente deu uma estudada antes, é possível você fazer licenças secundárias, né? Então, uma licença acadêmica, uma licença para a indústria farmacêutica. A gente tem um contrato com a Tenex nos Estados Unidos para fazer análise de alguns dados, inclusive a unidade de PDL que mostrou esse dado, a gente tem a palestra anterior, a gente tem um trial para tumor de cabeça e pescoço muito parecido, com Vision HD e aí é a licença industrial. Mas quando é acadêmico, a gente acaba fazendo como colaboração. Tudo. É complexo, porque os dados ficam meio soltos aí, né? Quem é o dono. Então. E a nossa startup não é uma startup de prestação de serviço, na verdade, ela é uma startup de estratificação de paciente, então também dá para diferenciar bem, porque a maioria das pessoas que estão fazendo inspeção na academia não estão na fase de estratificar paciente. A gente está numa total fase de discovery, começando a criar painéis, entender as doenças, então, por enquanto, isso está bem distinto. Então, Bruno, excelente palestra e trabalho que vocês estão fazendo. Eu queria só umas curiosidades sobre o osteograph, né? Quando você faz a anotação, vocês precisam de colocar algum dado de referência para usar, para fazer a anotação, porque a gente pode usar para vários tipos celulares, tecidos. ótima pergunta. Se você tiver dados prévios, funciona como um painel do Xenium, mais ou menos. Então, se você tiver dado de single cern do seu caso, você vai fazer um painel conjugado do Xenium, o painel fica com a normalização melhor. Então, o nosso é a mesma coisa. Se você tiver uma anotação bem certinha, vou dar um exemplo, você está aí no GVHD e você achou que o seu fibroblasto, essas células o pericito, ele é CXR4, CXR12 positivo na sua anotação, vai ser mais fácil de você achar, mas você está fazendo uma análise mais enviesada, né? O que a gente tem sugerido para quem tem usado a ferramenta é não começar super específico. Começa com a sua anotação mais simples possível, que é uma célula linfóide, mieloide, epitélio, fibroblasto e vaso. E aí, depois que você tiver esse primeiro round de anotações, olha o seu UMAP, que aparece ali do lado esquerdo. Porque às vezes tem populações celulares que você não conhecia e você vai achar lá. E você fala, putz, mas essa população de fibroblasto que eu não sabia que existia, de célula T que eu não sabia que existia. E aí você anota ela e aí você coloca na sua receita de novo. Então agora tem essa população nova que eu quero dar uma olhada. Então, sim, você precisa, mas pode ser um dado da sua. Você vai colocar uma tabela do Excel que você coloca realmente, é bem simples mesmo. Marcador na coluna, qual que é o número da sua célula na linha, e essa é a primeira coisa que você precisa. E o outro input é quando você roda o Xenium, no final dele, ele te dá, tem vários arquivos, você pode fazer 2 inputs. Um é o barcode features and matrix, igual do single sign seq, ele também tem um input que são os transcritos por célula. Você pode usar aquele arquivo e aí ele vai rodar do jeitinho que eu mostrei no TruePath ali, né? Está tudo no nosso GitHub. Não sei, acabei não pondo, né? Mas o laboratório chama LOCI, LOCI. E o GitHub é LOCI Lab. Se você entrar no GitHub, nossa, tem acesso a essas. LOCI Lab. LOCI-Lab. É isso. Então eu mando para as meninas e elas passam para o pessoal, porque agora eu que mexo. E aí tem esses pipelines, o pipeline para tanto para o QPath, para você fazer as suas anotações celulares. A gente tem vídeos deles também, ele ainda não está no YouTube, mas a gente vai colocar. E o modelo de machine learning, a gente está numa fase ainda meio beta, vocês viram que ainda demora um pouco, ele tem problemas, se você não escreve a célula T com T maiúsculo, ele não sabe que é uma célula T. Tem uns erros bem iniciais ainda, assim, mas a ideia é que até o final do ano ele esteja funcionando de uma forma mais orgânica. Legal.
E aí, uma segunda pergunta é sobre aquela ferramenta para identificar a comunicação célula-célula. O quanto que a gente poderia comparar isso ao cell chat e seria mais como se a ferramenta de vocês tivesse mais a informação do spatial, é isso? Seria só isso? Mas os outputs são muito parecidos, assim? Total. A gente usa, inclusive, a gente usa uma outra ferramenta de social communication que chama Liana, não sei se vocês já ouviram falar, que é a compilação de várias, mas o nosso database é o Liana. Então, a gente olha toda a comunicação do cell chat, só que o que a gente leva em consideração é qual é a distância que aquela célula está, e você pode colocar uma camada extra, que é qual é o pathway, qual que é a via de comunicação que você está olhando ali. Se você está olhando uma via de comunicação específica e você acha que ela está restrita, por exemplo, dentro do tumor, você delimita uma área e aí você vê só o que está acontecendo ali dentro. Se você quiser uma avaliação só, assim, eu quero só validar o que eu achei no seu chat. Aí você pode só transcrever e usar o primeiro botão que você clica, ele já vai te dar esses clusters mostrando onde eles estão, e aí você clica em cada um dos clusters, ele te mostra quais são as vias que estão, quais são os receptores de mudança. E aí você pode escolher também qual é a sua distância, qual é a sua distância. Então, nesse caso que eu mostrei para vocês, a célula sinar tem 50 micrômetros. Então, a gente determinou que ia ser 110 micrômetros uma comunicação célula-célula. Legal, muito obrigada. Essa ferramenta também dá para usar com o Vision HD. Você consegue usar, só que aí você não tem a parte de spatial, porque o Vision HD, a parte de single cell dele é meio complexa. A gente usa, inclusive, a ferramenta que foi apresentada aqui, o Print to Cell, mas ainda assim, no limite da célula, aquele framezinho não fica bem definido. Você não sabe se ele é de uma célula ou outra, então a gente acaba sendo um pouco mais permissivo. Mas dá também. Porque para o Vision HD funciona muito bem. Imagina, você tem o transcriptome inteiro, você faz o receptor ligante de tudo, e você está vendo o que está acontecendo com os clusters lá. É muito legal. Só que fica com essas linhas entre as células que eu sei que, por isso que eu fiz as perguntas todas relacionadas à segmentação, você vai resolver meu problema no futuro. Basicamente é isso. Bruno, bom, incrível o trabalho de vocês. Queria ter conhecido antes, mas feliz de ter conhecido hoje. Vou mostrar algumas coisas que algumas dessas ferramentas vai nos ajudar bastante. A minha pergunta é assim, essa ferramenta é bem interessante, acho que ela vai nessa linha do que a gente precisa, né, da interação entre ligantes e receptores. E a resposta da célula? Daria para integrar a informação que você tem transcricional, que daí a gente poderia colocar a informação dos receptores com o que está dentro da célula, que é mais ou menos o que a gente pensa em fazer. Desculpa, só para ver se eu entendi. Você tem um receptor, e esse receptor ele vai ativar alguma coisa. Sim. Então, se a gente vê o que está downstream, Sim, se puder integrar essa informação para que essa informação seja ainda mais... Essa é uma conversa curiosa. A gente tem tentado integrar o nosso... A gente chama isso de single slide multiomics, né? Que é spatial proteomics, e morfológico. A gente tem tentado integrar metabolomics em cima disso. Não tem funcionado, mas assim, está bem intrínseco. Mas exatamente para a gente ver se a gente consegue ter alguma outra coisa. Uma outra coisa que a gente tem feito a gente tem modelos de perturbação no vídeo. Então a gente faz um modelo de precision cut slice, que é como se fosse uma cultura de célula com o órgão inteiro, e a gente testa os remédios, né? Nesse caso de HHD a gente testou, a gente tem a doença da gengiva também. A gente faz umas coisas meio loucas com doença da boca, é sempre meio estranho pensar, gastando todo esse dinheiro com que a sua gengiva está sangrando. Mas a gente faz isso. E aí o que a gente tem feito, a gente está fazendo vários modelos de perturbação para ver se a gente consegue fazer um modelo de inferência de que, de acordo com o que tem no receptor ligante, a gente consegue inferir qual seria o que está acontecendo depois, que é o que o modelo que eu mostrei para vocês aqui, o Drug to Cell, fez. Só que o Drug to Cell fez isso só com single cell RNA-seq, não tem a resolução espacial. Precisa de um número muito grande. Só para vocês terem uma ideia, o Drug to Cell usou 19 milhões de remédios para conseguir, perturbações para conseguir prever o que ia acontecer com cada uma das células. A gente está super, assim, no começo dessa caminhada. Mas seria ótimo, porque aí você teria todo o downstream, com certeza. Atualmente, o que eu tenho visto alguns grupos fazerem mais, na verdade, é assim, pega isso aqui, vai para o modelo animal, e aí faz o seu modelo, e aí faz o outro experimento fora do modelo animal. Outra coisa que pode ser feita, desculpa, que eu estou tomando bastante tempo, né? Tem um modelo muito legal do autor que chama Matthias Mann, ele está no Max Planck da Alemanha, em que ele faz esse single cell spatial, ele remove a célula, e aí você também consegue fazer proteômica, flow, você faz o que você bem entender depois, com 50, 6 células.
Então, não daria para fazer isso. Aqui no Brasil, curiosamente, a gente vai ter todos os equipamentos em lugares diferentes que daria para fazer esse pipeline. No CN tem o Orbitrap, que é o mass espectrômetro de alta resolução. A gente tem o microreceptor a laser lá no HC. E aí tem o Xenium agora base. Então, basicamente, seria isso. Obrigado. É isso? Mais alguma pergunta? Não, acho que não. Tá, Ótimo. tá bom. Obrigado, gente. Muito obrigada pela sua apresentação, André. Bom, vamos para o almoço? Todos ansiosos para comer? Um recadinho para o almoço, vocês vão precisar pegar um cartãozinho que a Jennifer vai entregar. Então, por favor, façam uma filinha aqui, filinha da merenda. A Jennifer vai entregar o cartãozinho e é no térreo, tá bom? A gente volta 2h30, porque 2h30 a gente já tem uma apresentação, tá bom? Que vai ser uma transmissão ao vivo também. Aproveitem também, caso vocês já comam mais rápido, quem ainda não baixou o aplicativo, o Loop, pode fazer ainda no horário do almoço, tá? E qualquer dúvida vocês podem chamar qualquer um de nós que esteja de rosa. Hã? Gente, pode deixar as coisas na sala, tá bom?
Bom, pessoal, vamos voltar? Todos alimentados? Com café, né? Porque agora à tarde vai ser difícil um pouco. Bom, vamos seguir com o nosso cronograma, então. Agora a gente mudou de novo o cronograma, só para poder priorizar quem está fazendo a transmissão online, né? Então, eu vou convidar agora a Daniele Bruno. Daniele, você me escuta bem? Sim, escuto. Vocês me escutam bem? Sim, então tá bom. Eu só vou fazer apresentar você e aí eu deixo você começar, tá bom? Tá bom, obrigada. Bom, a Daniela é biomédica, com mestrado e doutorado em ciências pela Unifesp, pós-doc pela Unicamp e na Universidade de Luxemburgo. Atualmente é pesquisadora associada a Marie Sklodowska-Curie no Royal College of Surgeons, na Irlanda. Tem expertise em biologia molecular e abordagens ômicas, incluindo transcriptoma e metiloma em tecidos sólidos como cérebro e biópsias líquidas, com foco na investigação de mecanismos epigenéticos e na busca por biomarcadores. Nos últimos anos, tem se especializado em análises multiômicas de single cell, com ênfase em isolamento de núcleos e desenvolvimento de produtos para single núcleos multiômico, integrando o transcriptoma e acessibilidade da cromatina. Daniele, de antemão, muito obrigada pelo aceite em participar e, por favor, fique à vontade para começar a sua apresentação. Muito obrigada, pelo convite. Vou apresentar hoje, então, um pouquinho, e é com grande prazer que eu apresento parte desse trabalho que a gente tem desenvolvido já há algum tempo. Opa, só um minutinho. Ok? Então, antes de começar a apresentar um pouco do trabalho, eu gostaria só de lembrar que é uma jornada longa, principalmente, digamos que a jornada que eu tive durante esse período. Então, se a gente pensar que a técnica de multiome foi lançada pela Tenex, se eu não me engano, em 2020, e a gente começou a trabalhar quase que imediatamente com isso, então não tínhamos nenhum recurso, nenhum material de apoio, pessoas para a gente tirar dúvidas. Então, foi um campo que a gente foi, de fato, capinando quando tudo era mato. Então, aqui, basicamente, deixa eu pegar o pointer. Ok, basicamente é uma trajetória dessa jornada multiômica, em que envolve tanto o isolamento das células, mas a gente, numa única célula, conseguiria detectar a modificação da região da cromatina aberta, quanto do transcriptoma a nível de single núcleo. Então, começamos em 2020, final de 2020, efetuamos a compra do Chromium Controller e dos kits para o multiome. E logo depois disso veio a pandemia e tudo parou, então a gente teve um atraso bem grande para de fato começar o trabalho. Mas no final de 2021, eu e a Jaqueline, que está aí também hoje, começamos a fazer o processo de padronização do isolamento do núcleo a partir do tecido cerebral. Vale ressaltar que é super complexo porque a gente trabalha com tecido cerebral humano, uma amostra extremamente rara, então a gente não poderia fazer tantos testes. São amostras complexas e, enfim, como eu disse, sem muita informação, então isso nos levou bastante tempo também. Bom, em 2021, no final, na verdade, em dezembro, eu acabei me mudando para Luxemburgo, onde eu fui aprender algumas outras técnicas de isolamento de núcleos, bem como otimizar a técnica da integração multiômica. Eles não tinham feito ainda a multiômica, eles estavam tentando usar esse kit, e também não haviam tido sucesso até o momento. Então, nós fomos os pioneiros, assim, lá em Luxemburgo, a conseguir desenvolver a técnica, a conseguir fazer com que ela pudesse acontecer de fato. Bom, no final de 2021, então, na verdade, não, no primeiro semestre, com várias amostras, tanto de modelo animal quanto amostras de cérebro, de diferentes regiões do cérebro, a gente conseguiu estabelecer um bom protocolo para o isolamento de núcleos a partir de cérebro. Só que vamos começar, então, a fazer as amostras reais. Vamos, de fato, agora ir ao projeto que era investigar a epilepsia do lobo temporal mesial. Essas amostras foram enviadas do Brasil para Luxemburgo, só que, infelizmente, para o meu desespero e desespero de muitos, essas amostras chegaram totalmente descongeladas. E nós perdemos essas amostras e, enfim, mais atrasos. Por fim,
No final, apenas no final de 2022, é que conseguimos enviar umas novas amostras, fazer as bibliotecas e enviar para o sequenciamento. Esse sequenciamento só foi feito em 2023, a gente teve bons resultados do sequenciamento e começamos ainda em 2023 a desenvolver alguma forma de analisar. Então, naquele momento também, em 2023, não existiam papers, eu acho que talvez um único paper publicado com a técnica multioma. Então, mais uma vez, mais dificuldades ao longo desse caminho. Enfim, no ano passado, a gente conseguiu finalizar a análise de todos esses dados, só que sentimos a necessidade, porque de também olhar como é que estava agora, porque já tinha mais dados, não apenas de multiome, mas também dados de single cell, e aí decidimos implementar com dados públicos e fazer uma integração para avaliar. Hoje, em 2025, a gente está prestes a finalizar o primeiro trabalho, a gente está em fase de correções e submissões, de validação, e ainda sabemos que com esses dados que foram gerados ainda tem aí um longo caminho para investigar e descobrir um pouco mais. Bom, dito isso, vamos agora à parte do trabalho em si. O porquê estudar a epilepsia e o que é epilepsia. Epilepsia é uma importante doença neurológica que é caracterizada por uma recorrência de convulsões. A epilepsia ela pode acontecer em diferentes estágios da vida, desde bebês até idosos, e tem diferentes causas. Pode, por exemplo, ser uma infecção, pode ter um AVC, uma causa genética, hipóxia ao nascimento, mas ainda também tem uma grande porção dessas causas que são desconhecidas. A epilepsia ela impacta um grande número no mundo, mais de 50 mil pessoas. 30 a 40% desses pacientes não respondem bem ao tratamento medicamentoso. Essa farmacorresistência faz com que aumente o risco de vida desses pacientes para uma morte prematura de 3 a 6 vezes. Ainda mais importante do que isso é o problema de estigma e descriminalização desses pacientes, tanto no ambiente familiar, do trabalho, da saúde mental, porque o paciente tem várias convulsões e não se sente confiante, para trabalhar ou para se socializar. A epilepsia do lobo temporal, ela é a epilepsia mais frequente, ela é uma epilepsia focal, mais frequente em adultos, representando 40% de todos os tipos das epilepsias. Geralmente envolve a região mesial, aqui medial do cérebro, e geralmente afetando o hipocampo. Quando afeta o hipocampo, a gente chama essa epilepsia epilepsia do lobo temporal mesial. E está frequentemente associada com a esclerose hipocampal. A esclerose hipocampal faz com que aumente ainda mais a farmacorresistência, a resistência do tratamento medicamentoso desses pacientes. Se esses pacientes fizeram uso de pelo menos 2 medicamentos e não tiveram sucesso, a taxa de ter um controle dessas convulsões ainda é reduzida para menos de 5%. Para esses casos, o tratamento cirúrgico é uma boa alternativa, porque tem vários trabalhos que mostram que 60% a 70% dos pacientes que são submetidos a esse tratamento para a ressecção do hipocampo acabam melhorando ao longo do tempo. Entretanto, esses pacientes, para serem diagnosticados e levados ao tratamento cirúrgico, depende de vários fatores. E hoje demora mais de 20 anos. No nosso grupo, assim, a média do grupo que eu tenho estudado, a média está em 40 anos. Ou seja, esses pacientes viveram com 40 anos com a doença, tendo convulsões, tendo vários déficits, até poder ser encaminhado para uma cirurgia. O diagnóstico depende de vários sinais, mas principalmente um dos achados mais importantes, além do eletroencefalograma, é a ressonância magnética, que a gente pode ver aqui, onde determina a atrofia do hipocampo. Então, para esse paciente ser indicado para a cirurgia, ele tem que ter uma região atrófica do hipocampo, ele tem que ter falhado ao tratamento com mais de 2 drogas e ter uma única região. Por quê? Se eu retirar a região de uma porção do hipocampo numa cirurgia e a outra também estiver atrofiada, isso não reduz a probabilidade do paciente continuar tendo convulsão. A esclerose hipocampal ela é classificada de acordo com a International League contra a Epilepsia em 4 diferentes tipos, sendo a mais comum e a prevalente a esclerose do tipo 1, que atinge em torno de 60% a 80% dos casos.
E o que é isso? Essa classificação é dada de acordo com o percentual do dano nesse hipocampo. Na esclerose do tipo 1, a gente tem uma maior morte de células piramidais, de neurônios excitatórios, nas regiões de CA4 e CA1. Então, aqui a gente consegue ver um cérebro que seria saudável e um cérebro com a epilepsia do tipo 1, mostrando uma perda neuronal muito grande. Bom, ok, então esses pacientes vão para cirurgia e todos ficam, né, sem convulsões. Essa não é a verdade. Ainda os pacientes que vão para a cirurgia, 30 a 40% desses pacientes não respondem bem ao tratamento. O que isso quer dizer? Esses pacientes, mesmo depois da cirurgia, de ter retirado o foco epiléptico ali, o hipocampo, que poderia estar causando essas convulsões, eles continuam tendo as convulsões, mostrando que é uma convulsão generalizada e que afeta outras regiões do cérebro, não apenas o hipocampo. Além disso, depois de 5 anos, mais ou menos, da cirurgia, esses pacientes voltam a ter recorrentes convulsões. Então, ele fica bem por um tempo, mas depois, ao longo do tempo, essas convulsões tendem a voltar. Um outro fator muito importante é que, embora esses pacientes sejam controlados, mesmo aqueles que são considerados um bom resultado cirúrgico, que não tem mais convulsão, eles precisam manter o tratamento anticonvulsivo, porque sem esse tratamento os pacientes podem continuar tendo as convulsões. Então, aqui, só para exemplificar, a gente tem uma imagem funcional do cérebro depois da cirurgia. Então, a gente vê poucos sinais de atividade nesse cérebro, mas aqueles mesmos pacientes que continuam tendo crise depois da cirurgia, a gente vê um cérebro extremamente ativo, mostrando aqui apenas a diferença da atividade excitatória nesses dois exemplos. E por que isso pode acontecer? O que a literatura hoje, o que a gente já sabe é que o tempo da epilepsia, a duração da doença, é um fator chave para que isso aconteça, para que os pacientes ainda não respondam bem. Então, se a gente está falando de 20 anos para um diagnóstico, 40 anos para um diagnóstico, esse é um ponto chave para a gente pensar em um diagnóstico precoce, uma indicação precoce para a cirurgia, para que essa resposta seja cada vez mais efetiva. Além disso, se você encaminhar esse paciente para a cirurgia, mas ele também tiver uma atrofia hipocampal numa outra região que não foi considerada, isso também pode continuar, pode ser um motivo. Uma outra questão também é dual pathology. Então, se o paciente tem um tumor ou se tem um cisticerco, ele pode começar a produzir essas convulsões em outras regiões e não necessariamente foi o hipocampo que causou esse foco epiléptico. Mas ainda assim, ainda tem uma vasta possibilidades que não atingem esses critérios e que ainda é uma questão aberta. Bom, como acho que a maioria sabe, a gente tem diferentes células dentro do nosso cérebro, e cada célula dessa tem um importante fator, né? Então, por exemplo, os neurônios, ele produz a geração de sinapses, os oligodendrócitos, ele vai fazer a formação e a manutenção da mielina. Mas na epilepsia, por conta dessa morte severa neuronal, principalmente no hipocampo esclerótico, e ela tem um rearranjo celular muito grande e uma reorganização estrutural. Então, a hipótese que a gente teve lá no princípio desse trabalho é: se a gente não tem causas conhecidas, ainda existem fatores muito importantes abertos que não justificam a estrutura, que não justifica a genética. Poderia fatores epigenéticos estarem regulando e contribuindo para a diferença do tratamento cirúrgico nesses pacientes? Poderiam esses fatores, essas células, mesmo depois de terem retirado o foco epiléptico, mudar a reorganização transcricional e atividade dessas células? Então, para isso, o que a gente tentou e o que a gente vem fazendo é identificar as regiões epigenômicas regulatórias, chamadas aqui de reguloma, através do estado de cromatina aberta, bem como o transcriptoma através do núcleo isolado. Para tentar identificar fatores relacionados à fisiopatologia e farmacorresistência desses pacientes, bem como também, né, da doença em si, mas bem como também a diferença ao tratamento cirúrgico. Tá, mas então por que a gente decidiu usar o multiome e não apenas o ataque separado ou single cell, RNA-seq separado?
Na época, o que que eu busquei, eu falei assim, para que que eu vou fazer duas coisas se eu posso fazer uma só? Essa foi a primeira. E assim, ser mais confiável. Então, a partir de, o que que isso significa? A partir de uma única célula, eu poderia desvendar o que está acontecendo nessa célula através do transcriptoma, mas também do reguloma. Bom, vocês já tiveram então, um pouco sobre a técnica do multioma, então não vou entrar muito em detalhes sobre a técnica, mas basicamente essas amostras vão ser fragmentadas aqui com a transposase e depois, pela formação do gene, a mesma célula vai ter esse marcador que na hora de fazer o sequenciamento, as bibliotecas vão poder fazer as bibliotecas sendo identificadas a mesma célula. E não que os trabalhos não tragam essas inferências, não tragam para a gente informações confiáveis e robustas, mas se num trabalho que eu posso fazer uma inferência entre o que o transcriptoma está me dizendo em relação ao estado de cromatina aberta e da atividade dessa regulação, o porquê não tentar, então, identificar uma ligação verdadeira. Com isso, a gente conseguiria maximizar principalmente as amostras que são limitadas, uma quantidade pequena, mas também ir mais a fundo na caracterização dos estados celulares e na própria regulação desses estados celulares que poderiam ficar perdidos, principalmente em estados celulares ainda não conhecidos ou estados celulares raros. Bom, aqui gostaria de mostrar para vocês, então, aqui basicamente é o workflow, né, o fluxo de trabalho que foi feito. Então, a partir de 16 casos, 16 pacientes, em que a gente chama aqui de good outcome e bad outcome, que seriam aqueles que respondem bem ao tratamento cirúrgico, não tem as convulsões, e bad outcome que continuam tendo convulsões. A partir desses pacientes, a gente fez, então, o isolamento, seguiu para as bibliotecas, fez o primeiro processamento através do SERRANGE e depois desenvolvemos ou adaptamos, otimizamos o protocolo para análise através, principalmente, do SERRAT e do SIGNAP. Aqui é um ponto-chave que a maioria de vocês que já estão trabalhando ou que já estão começando a trabalhar ou que pretendem trabalhar é a parte do isolamento dos núcleos. Então, basicamente aqui são bem sumarizado o que foi feito em mais de 6 meses sobre a dissociação e o isolamento do núcleo. Então, eu testei vários protocolos com várias padronizações, desde uma centrifugação com iodixinal, ultracentrifugação com ciclose, que funcionou muito bem, mas por alguns outros fatores a gente acabou não seguindo. O fax sorting usando a BD Melody, porque ele não tem uma pressão tão forte, então não rompia esses núcleos, e aí a gente usava um marcador que selecionava por tamanho do núcleo, então tinha uma boa reparação também. Mas, por fim, a gente decidiu seguir com o kit da própria Tenex, o Chromium Nuclear Isolation. Mas, mesmo com o kit, teve-se que fazer vários processos, adicionar filtragem, incluir agulha, otimizar o tempo de lise, e isso provavelmente vocês já devem ter acompanhado também. Bom, por fim, o que a gente padronizou é que de amostras tanto de 26 a 60 miligramas de tecido hipocampal foram suficientes para recuperar, então a gente tinha uma média aqui de 40 miligramas de tecido, com uma boa recuperação de núcleos por ml, e conseguimos atingir um mínimo de 4.000 targets. Então, aqui é simplesmente o processo do que é o feito para isolamento dos núcleos, com a adição tanto de uma agulha quanto de 2 passos de filtro de 40 micras. Aqui a gente consegue observar em diferentes proporções, mas só sumarizando, aqui em vermelhinho, a gente, com um corante vital, a gente conseguiu identificar os núcleos íntegros, com uma boa membrana, e também vitais para seguir os experimentos. Bom, então nós tínhamos 16 pacientes, e aí, de acordo com as limitações técnicas que eram disponíveis, do tempo de lise disponível para uma pessoa apenas fazer, foi determinado que faríamos, então, 4 batches dessas amostras. Então, foram feitos dessa seguinte forma para poder homogeneizar todas as amostras e, na hora de analisar, os batches não terem um problema tão grande. Então, foram 4 pacientes, sendo 2 considerados com
good outcome e 2 com bad outcome, e também separados de acordo com a lateralidade desse hipocampo, porque dessa forma a gente poderia não apenas investigar a fisiopatologia, mas também investigar o outcome ou investigar o papel da lateralidade dessa esclerose hipocampal. Se o lado direito ou o lado esquerdo poderia ter um papel importante. Aqui, então, a gente tem apenas um exemplo de 2 amostras que foram realizadas. O ataque-seq nuclear é o que a gente espera que tenha pelo menos 3 picos. Aqui no Tape Station, o que é esperado mostra um dímero de adaptadores e também multiplets, que seriam os problemas. Nas nossas amostras, a gente não teve nem multiplets e nem adaptadores, mostrando que o processo de isolamento de núcleo e a biblioteca foi satisfatória, foi boa. A mesma coisa a gente pode observar aqui no RNA. Então, a gente também teve apenas um único pico que era o esperado, então, mostrando que a gente poderia seguir com o sequenciamento dessas amostras. Bom, resumidamente, aqui é o pipeline que a gente trabalhou para que essas amostras fossem analisadas. Então, a partir do surrange, o que a gente fez foi importar esses dados no R, usando principalmente o SURAT ou o MAX2 para análise desses dados. Foram feitos vários filtros aqui, então, de acordo com o violin plot do que a gente ia fazendo, amostra por amostra, um conjunto como um todo, mas amostra por amostra, a gente decidiu alguns thresholds para esse filtro. Depois disso, ele também foi feito uma integração, uma harmonização com um pacote chamado Harmony, que fica dentro do próprio SERAT, e em cada ponto a gente verificava esses UMaps. Por fim, a gente juntou esses UMaps com uma ferramenta do Signac para poder, então, fazer a clusterização. Depois dessa clusterização, seguir para encontrar os cluster markers identificados pelo próprio software do SERAT, mas também tentar identificar marcadores específicos. Por quê? Até o momento, nós não temos uma anotação automática para hipocampo de humano principalmente. Então, diferente do córtex, que já tem várias anotações, ou diferente de PBMC, que eu tenho várias anotações, e eu simplesmente peço para o software me ajudar, para o pacote me ajudar a identificar quais são os tipos celulares, através de marcadores específicos. Para o hipocampo humano, a gente não tinha isso. Eu também não poderia usar alguns marcadores que já estão bem descritos para mouse, porque é diferente de camundongo para humano. Então, o que foi feito é ir atrás da literatura. Então, basicamente, o principal paper que a gente usou foi do Frangic, mas, além desse paper, a gente também avaliou outros e sempre olhando também o database do Panglum para validar esses marcadores e assim identificar quais os potenciais tipos de células. Então, resumidamente, o Atlas que a gente identificou aqui para os pacientes com epilepsia do lobo temporal mesial tem, depois de filtrado, aproximadamente 60 mil células. A gente viu uma boa sobreposição desses pacientes, ou seja, depois de harmonizar esses pacientes, não tem nenhum paciente que poderia ser um outlier. A mesma coisa a gente vê para o tratamento do outcome cirúrgico e também para o sexo. Então, essas amostras estão bem homogeneizadas, bem integradas. Por fim, a gente identificou 38 clusters, ou seja, 38 subpopulações celulares no hipocampo esclerótico. O que a gente teve pela primeira vez é a diversidade de um hipocampo esclerótico. A gente já tem dados de hipocampo, mas não necessariamente com esclerose. Então, aqui, só para ter uma ideia, então aqui a gente tem os 38 clusters e cada um dos pacientes. Então, todos os 38 clusters têm amostra de todos os pacientes. Ignorem a 38 aqui, que seria o 39º cluster, porque só tem 2 células e é proveniente de um único paciente. Essa amostra, esse cluster, não foi considerado nas análises. Aqui a gente também consegue ver por paciente as diferenças entre células, mostrando uma boa diversidade. E como que foi feito, como foi reconhecido depois desses marcadores? Então, aqui a gente tem um gene conhecido, um marcador para neurônios, então chamado de Green2B, e hoje eu vejo essa expressão por esse plot de violin aqui em todos esses, ou seja, todos esses
são neurônios. Mas o que seriam neurônios excitatórios ou inibitórios? Vamos atrás de marcadores que são de neurônios inibitórios, como o GAD1. Então, eu tenho essa população que eu assinalo, que eu marco como se fosse de neurônios inibitórios. O mesmo acontece, por exemplo, aqui com esse gene. Então, eu vejo uma população única aqui, expressando os astrócitos. Por fim, depois dessas marcadores, nós conseguimos identificar 10 principais tipos celulares e 38 subpopulações nos pacientes com esclerose hipocampal, sendo os oligodendrócitos a maior população encontrada no hipocampo, cerca de 68%. Isso também é um achado novo, que até o momento, principalmente os patologistas, na hora de tentar classificar e identificar a epilepsia, eles avaliavam muito os neurônios excitatórios e não levavam em consideração um achado que até o momento não se sabia, a importância dos oligodendrócitos, pelo menos em termos estruturais para a doença. O que a gente também fez, utilizando a técnica, então, já de multiome, porque até agora a gente está falando só da expressão do gene, só a parte do RNA, a gente conseguiu confirmar essas assinaturas também pelo padrão de cromatina aberto. Então, aqui para os astrócitos, ainda que esteja pequenininho, a gente consegue ver um pico que assinala exatamente apenas para os astrócitos. Utilizando aqui a beta-actina, que é um gene que a gente conhece por ser um housekeep gene, está expresso em todos os tipos de células. O que a gente também pode ver é o padrão de expressão e identificar fatores de transcrições ativos, a atividade dessas células, bem como motifs para que assinalassem, que confirmasse cada tipo celular. Bom, tá, eu consegui identificar a diversidade do hipocampo com esclerose, mas o que tem de diferente do hipocampo com esclerose de um hipocampo saudável? O estudo que eu tinha feito até o momento só estava levando em consideração pacientes com esclerose hipocampal. Então, para isso, a gente precisou ir atrás da literatura e encontrar dados já públicos disponíveis para poder fazer uma comparação entre o que seria um hipocampo saudável de um hipocampo esclerótico. Então, a partir também dos dados de Frangi, que a gente fez essa coleta dessas informações, com mais de 200 mil células que eles tinham feito. Entretanto, como eu disse, não se tem multiome para o hipocampo com esclerose. Então, a partir desse dado, a gente começou a fazer as comparações a níveis do RNA. E o que a gente pode ver é que tem realmente uma boa similaridade aqui no mapa, então eu tenho uma boa distribuição dessas células e são bem parecidas umas com as outras, mas o que me chama a atenção aqui é que eu tenho duas populações no hipocampo controle, que seria um hipocampo saudável, de neurônios excitatórios, e uma única população, maior população, digamos assim, de neurônios excitatórios na esclerose hipocampal. Seria isso porque a gente tem uma perda neuronal de neurônios excitatórios muito grande? Poderia corroborar com esse achado. Então, para tentar entender as diferenças estruturais do hipocampo com esclerose de um controle, a gente fez uma análise estatística comparando as proporções entre essas células. Então, neurônios excitatórios a gente confirmou que tem uma diminuição significativa e que já é o esperado para a esclerose hipocampal, para a epilepsia em geral. Além disso, a gente também viu que as células vasculares também diminuem no hipocampo com esclerose, na epilepsia. Isso poderia ser e isso ajudaria a entender e explicar possíveis problemas ou disturbances na barreira hematoencefálica, porque eu tenho um menor número dessas células e eu acabo tendo um comprometimento da barreira hematoencefálica, com o que faz com que aumente a inflamação, que faz com que tenha um aumento de crises. E mais interessantemente, a gente confirmou que o aumento, não apenas a quantidade proporcional de oligodendrócitos seria a maior proporção do hipocampo, mas que ele tem um aumento significativo em relação ao hipocampo controle. Outras duas células que chamam a nossa atenção são células que não foram reconhecidas através desses marcadores, os mesmos marcadores que a gente usou no nosso estudo, a gente usou todos os mesmos parâmetros, a gente usou para poder ter uma comparação justa entre os dois grupos. E aí identificamos as células T
o que faz muito sentido, já que eu tenho uma resposta imune ali num processo de neuroinflamação nesse cérebro epiléptico. E, além disso, identificamos uma outra célula, que é a que a gente está chamando de MGOL, e eu vou falar mais para frente sobre essa célula, para a gente discutir sobre esse resultado. Aqui a gente tem dot plots mostrando o padrão de expressão que foi classificado essas células, e eu também vou falar um pouquinho mais dessa diferença que aparece em MTL um pouco mais para frente. Bom, identificamos a diversidade do hipocampo, identificamos que há diferença estrutural entre o hipocampo com esclerose hipocampal de um hipocampo saudável, e aí resolvemos, então, usar mecanismos de machine learning através dos dados também disponíveis de frangíquido, desses mesmos dados que foram comparados com a estrutura, para verificar se haviam alterações metabólicas entre o hipocampo com esclerose e um hipocampo saudável. E o que a gente observou é que há uma diferença em todos, e o que é esperado também, né? A gente está tratando um hipocampo que está doente e um hipocampo saudável. Mas o que chama bastante atenção, através dessa análise de similaridade de Jacquard, é principalmente a alteração nos oligodendrócitos. Aqui, quanto maior, mais vermelhinho, mais semelhante. Quanto mais rosinha, mais diferente. Então, mostrando que oligodendrócitos, não apenas em termos de estrutura, mas também de reações metabólicas, se apresentam com um potencial target na investigação da esclerose hipocampal de pacientes com epilepsia do lobo temporal mesial. Bom, a gente viu essas diferenças metabólicas, de vias metabólicas em todas os tipos celulares, mas aqui eu só trouxe para um highlight para a gente das células que também tiveram diferenças estruturais, como os neurônios excitatórios, as células vasculares e os oligodendrócitos. Então, a gente aqui apenas os top 5, os 5 mais significativos dessas diferenças. Então, por exemplo, para neurônio excitatório, a gente tem uma diminuição de várias reações envolvidas no metabolismo de tiamina. E tiamina é reconhecido como um neuroprotetor. Então, faz sentido que essa alteração esteja acontecendo. Eu estou diminuindo a neuroproteção desse cérebro com esclerose hipocampal. Em oligodendrócitos, além do papel, talvez, de estruturação e de mielinização, a gente também vê algumas vias relacionadas a processos que podem levar ao processo de estresse oxidativo e inflamação. Então, teria ele também estando envolvido com alguns outros processos. Esse é um outro passo que a gente precisa investigar um pouco mais a fundo. Bom, por fim, para confirmar o papel desse aumento dos oligodendrócitos, que não havia sido descrito ainda na literatura e que está se mostrando relevante nos nossos dados de single cell e também da modelagem metabólica, usando dados de single cell, o que a gente fez foi uma coorte adicional de pacientes com esclerose hipocampal, indivíduos que não têm a doença proveniente de autópsia e também de epilepsias que não possuem a esclerose hipocampal, a fim de tirar o viés, né, ou tentar reduzir o viés do aumento ser devido à epilepsia, à resposta excitatória que poderia ter. A gente avaliou uma outra epilepsia chamada de focal cortical dysplasia, que não tem alterações no hipocampo, a alteração basicamente é no córtex. Então, olhando diferentes regiões que são as regiões clássicas para o diagnóstico de esclerose hipocampal, como CA1, CA4 e o giro dentário, nós identificamos esse aumento significativo em pacientes com esclerose hipocampal, mas não em relação ao controle, e não está presente esse aumento nas epilepsias, no caso da focal cortical dysplasia, em relação ao controle ou em relação à esclerose hipocampal, sugerindo que esse aumento não seja devido à epilepsia, mas sim ao dano ao hipocampo. Isso também foi confirmado na contagem de oligodendrócitos aqui, marcado pelo anticorpo OLG2 e sobreposto ao DAP no hipocampo completo. Então, a gente consegue ver aqui um aumento expressivo
no número de oligodendrócitos na esclerose hipocampal. Ok, então agora vamos falar um pouquinho sobre a outra célula, que ainda continua meio na vertente da importância dos oligodendrócitos. Por quê? Então, essa célula chamada identificada é uma célula rara, tem cerca de aproximadamente 2% apenas do hipocampo, de das células do hipocampo, são aproximadamente 2%. Então, talvez sem a técnica multi-home a gente não conseguiria identificar essa célula, e eu vou explicar o porquê. Então, ela expressa um marcador MOBP, que é um marcador de oligodendrócitos. Então, ela está aqui expressando oligodendrócitos, aqui também. E ela também expressa um marcador de células imune, reconhecidos como um marcador também de microglia. Então, eu estou expressando aqui, tenho na célula T expressando, porque é um marcador de célula imune, e também em microglia. Então, por que que essa célula apresenta uma mistura desses dois marcadores? Então, para tentar entender um pouco melhor, o que a gente fez foi separar o que seria dos dados do RNA-seq e do ATAC-seq, para tentar identificar o que estava acontecendo. Então, dos dados do RNA, se eu fosse olhar apenas para o RNA, talvez eu não reconhecesse MDOL como uma célula, um tipo celular, um estado celular. Talvez eu nomearia ela como microglia, porque ela está muito bem clusterizada junto com microglia. Mas quando eu olho para o ATAC-seq, eu vejo uma mistura entre microglia, MGOL e oligodendrócitos. Então, a hipótese aqui é que essa célula tem uma origem oligodendrocítica e um fenótipo microglial. Aqui, então, a beta-actina, a gente consegue ver que está com a região aberta, um pico aqui da região aberta de cromatina e expressando todos os genes, confirma os nossos dados, a veracidade dessas informações. E aí, quando eu vou olhar marcadores específicos, então, para ver o estado da expressão e o estado da região de cromatina aberta para oligodendrócito, então, avaliando aqui, desculpa, dois genes, o MOBP e o MOG, eu vejo uma região de cromatina aberta e expressão desses dois genes apenas na célula MDOL e em oligodendrócitos. Então tá, então vamos olhar esses marcadores, como é que está esse perfil nas células, nos marcadores de célula imune, de microglia. Então eu vejo um padrão de cromatina aberta e expressão em microglia e MDOL. A mesma coisa para o marcador clássico de microglia, CSF1R, a mesma coisa, apenas. Curiosamente, o que a gente viu que há uma discrepância ou uma assinatura mista foi para esse marcador, para esse gene, que é o SPI1, é um fator de transcrição, e esse fator de transcrição, ele é reconhecido como crucial e fundamental para a diferenciação em microglia. O que reforça a nossa hipótese que existe um fator de transcrição que pode diferenciar essas células em microglia, vindo de oligodendrócitos. Isso é um tanto quanto curioso, porque são duas células de origem diferentes. A gente tem a microglia, que seria a origem do yolk sac, e a outra das células gliais, não convergem. Então, a hipótese aqui é que um ambiente inflamatório, um ambiente em que você tem convulsões recorrentes, podem levar essa alteração celular. Uma vez que a gente encontrou, então, esse fator de transcrição, a gente fez uma análise de atividade de fatores de transcrição e motifs para essas três vertentes, essas três misturas, tanto para microglia, para oligodendrócitos e para MDOL. E o que a gente identificou aqui é que tem um fator, né, ele é bem parecido com microglia, os fatores de transcrição, a atividade e os motifs, mas a gente identificou o SPI1-2, esse motif, como sendo o mais significativo para a atividade desse tipo celular. A gente confirmou isso também pela uma análise de expressão diferencial desses fatores de transcrição, assinalando o motif que seria associado a essa alteração. Ok, então identificamos uma potencial célula, mas o que que essa célula, qual é o papel dessa célula?
Então, para a gente investigar um pouco melhor, o que foi usado aqui foi o software Engineered Pathway Analysis da QIAGEN, que ele prevê não apenas o enriquecimento de vias, mas a atividade dessas vias, a atividade, se essas vias estão ativas ou inibidas através de um valor de Z-score, através da expressão diferencial dos dados. Então, avaliando os marcadores, né, a população marcadora dessa célula MDOL, nós identificamos vias extremamente, significativamente ativas, ou seja, essas vias não estão só apenas enriquecidas, elas estão ativas nesse tipo de célula, principalmente envolvidas com neuroinflamação, e o que me chama muito a atenção pelo nível de atividade, quanto mais laranja, mais ativo, seria a formação, phagocyte formation, que é um papel importante para a regeneração e inflamação de células do sistema nervoso central. Um outro análise que a gente também fez pelo AIPA é seriam os genes, proteínas e RNAs upstream regulators, reguladores chaves para esse tipo celular. Aqui tem apenas os 10 mais significativos ativos e os 10, em azulzinho, os 10 inibidos, e a gente vê em primeiro, extremamente significativo, através de um p-value adjusted aqui, o TNF, que é o TNF-alfa, que é um fator-chave para a neuroinflamação. Em seguida de interferon gama, de L1 beta e vários outros. Olhando apenas os fatores de transcrição, a gente confirma. Desculpa, só para te avisar Ok. que tem mais 5 minutinhos, tá bom? Ok, eu vou correr, pode Tá deixar. bom, obrigada. Obrigada. E a gente confirma, então, que SPR1 está extremamente ativo nessa célula, confirmando a nossa hipótese. Bom, então a gente também olhou aqui a estado de cromatina aberta, do TNF-alfa e do TGF-B1, a gente consegue ver que está ativo, apenas em microglia e MDOL, mas essa ferramenta não, desculpa, esse padrão não se mantém. Então, tem algumas células como AGMDB1 e CREB-BP que eles estão expressos e ativos em todas as diferentes células. Olhando na literatura, já tem algo parecido, que foi identificado também em epilepsia do lobo temporal, mas não em esclerose hipocampal, e que eles descobriram também uma célula, uma população rara, que tem um enriquecimento inflamatório em células OPC. OPC é Oligodendrocyte Progenitor Cells, são os progenitores de oligodendrocytes. Então, reforça as nossas descobertas. Bom, aqui eu vou correr, então, para a gente não ter muito tempo, eu ainda tenho algumas coisinhas que eu gostaria de mostrar. Então, o que a gente fez foi comparar as vias canônicas ativas e inibidas entre os três tipos celulares, bem como os fatores de regulação, upstream regulators. E a gente confirma, então, que tem uma boa similaridade fenotípica com microglia. Também realizamos análises diferenciais da metabolic modeling e também conseguimos identificar assinaturas específicas para esse tipo de célula. Por fim, só para resumir essa parte, para concluir a parte do MDOL, ela não parece ser um estado intermediário de apenas estou migrando de oligodendrócitos e indo para microglia, mas sim exibe um fenótipo, um padrão significativo diferente de microglia. Então, poderia ser uma nova célula a ser descoberta. Para isso, a gente ainda vai fazer algumas validações. Bom, então, um outro papel, que é o que a gente agora vai começar a trabalhar um pouco mais a fundo, além da caracterização do hipocampo esclerótico, é verificar se isso teria diferenças na resposta do tratamento cirúrgico. Então, a gente aqui comprova que tem uma boa similaridade em termos de células entre os dois diferentes grupos, do bad outcome e good outcome, mas a gente identificou que a microglia tem um aumento nas células com good outcome. É importante aqui, mas óbvio, tem um prognóstico ruim, então ela vai ter uma maior neuroinflamação. Até este momento, onde foi coletado o hipocampo desses pacientes,
Os dois pacientes estavam com convulsão. Os dois pacientes eram farmacorresistentes. Os dois grupos eram farmacorresistentes. O que a gente fala de outcome são 2 anos depois da cirurgia, como esses pacientes estão respondendo, se ele não teve crise durante esses 2 anos. Então, por análise aqui, um piloto, a gente conseguiu identificar que microglia, MDOL, oligodendrócitos e astrócitos estão também relacionados com maior número de genes identificados diferencialmente expressos no bad outcome. E a análise de atividade dessas vias mostrou que o bad outcome tem uma inibição de vias anti-inflamatórias como o L10 e a ativação de vias neuroinflamatórias, que tem um papel significativo em várias funções. Então, a gente identificou vários fatores regulatórios que regulam e controlam vários genes, e aqui a gente vê a expressão diferencial desse, por exemplo, de TNF, tanto em microglia como em MDOL, mas IL-1 beta aparentemente apenas em microglia. Então, a microglia, para o contexto da resposta do tratamento cirúrgico, poderia ser uma chave para um futuro tratamento desses pacientes em um breve futuro. Bom, com isso eu agradeço muito a atenção de todos vocês, agradeço imensamente ao grupo gigante que tem por trás de mim, tanto em Luxemburgo quanto na Unicamp, e fico feliz em responder qualquer pergunta. Obrigada, Daniela. A gente tem tempo para uma perguntinha só. Alguém? Fiquem à vontade depois para me mandar e-mail, se não der para a gente responder as perguntas hoje. Dani, eu não posso nem descrever o quanto eu me identifiquei com o seu primeiro slide do timeline, de quando começou até quando tem resultado. Foi um tanto desesperador e ao mesmo tempo inspirador, porque a gente está vendo agora o resultado, né, desse trabalho. Então, parabéns pela persistência e eu imagino o quanto foi desafiador chegar até aí. Eu tenho algumas perguntas, vou tentar ser rápida porque a gente tem pouco tempo, mas eu queria, curiosidade sobre as suas bibliotecas de ataque que você mostrou no início. Eu queria saber se você sempre tem esse padrão dos 3 rebantes dos nucleossomos em todas as suas amostras ou se isso varia. Eu queria saber também sobre como que estava o seu perfil de cDNA das bibliotecas, se você tinha algum grau ali de degradação. Eu queria entender um pouco sobre quais áreas do hipocampo que você... como é a amostragem desse hipocampo. Por que você mostrou tipos celulares assim, maiores e, de repente, não sei se não explorou, não conseguiu identificar, por exemplo, giro denteado, tipos celulares mais específicos. E se você pensou em fazer, né, desse tipo celular que você encontrou, que é diferente, né, que está entre óligo, né, e célula imune, se você chegou a fazer a análise de trajetória, para você entender aí esse perfil dessa célula, né? É isso, são várias perguntas, não estou que você lembra. Muito obrigada, as perguntas são ótimas. Se eu esquecer de alguma, você me lembra, por favor. Tá, sobre a trajetória, a gente está tentando fazer, consegui, não trouxe isso, mas a gente já conseguiu ver um pseudotime entre saindo de oligodendrócitos, passando por células vasculares e migrando para MDOL e depois microglia. Então, eu tenho esse perfil célula imune, e aí... enfim, ainda está meio obscuro porque depende de qual o root que você coloca, então qual é o cluster necessário para poder encontrar. Sobre os perfis das bibliotecas, sim, todas as minhas amostras, felizmente, eu consegui ter os 3 picos. O que muda um pouquinho é a amplitude desse pico. Então, se esse pico está um pouco maior ou um pouco mais junto, mas eu consegui ter. Para o cDNA, a gente não avaliou a qualidade do cDNA deles, né? Então, o que foi avaliado é antes o RNA integrity,
Então, a gente viu que tinha, todos eles estavam ali acima de 7, a maioria estava acima de 7, acho que um ou outro não. Então, a gente confirmou a integridade a partir da qualidade do RNA, porque depois também do isolamento do núcleo, eu não consigo fazer essa mensuração, porque eu já não tenho mais o 18S e o 28S. Eu perco que isso está na célula, então também não consigo mais fazer essa avaliação. Deixa eu ver mais o quê. Sobre o hipocampo. Temos alguns marcadores que são indicativos de sub-regiões do hipocampo, que seria do CA1, do CA4 e do gírio denteado. Esses marcadores já conhecidos e já documentados não funcionaram bem para as nossas amostras. Então, eu não consegui identificar com confiança quais eram as regiões que essas células poderiam estar no hipocampo. Para isso, aí teria que vir um spatial para a gente poder confirmar alguma coisa do tipo. Ficou faltando alguma resposta? Respondeu tudo. Então, tá bom, Obrigada, obrigada. então. Obrigada pelo seu tempo e pela sua apresentação, Daniela. Obrigada. Bom, vamos seguir então com o cronograma. Eu convido agora o Robson Carvalho. O Robson possui graduação em Ciências Biológicas pela Unesp, mestrado e doutorado em Biologia Celular e Estrutural pela Unicamp e pós-doc pela Unesp e pela Universidade do Sul da Dinamarca. Atualmente é professor associado da Unesp, do Instituto de Biociências, campus de Botucatu, onde atua desde 2009. Atual coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, também no Instituto de Biociências. Seu grupo de pesquisa utiliza técnicas de biologia celular e molecular, bem como métodos de bioinformática para mineração de dados e análise de Big Data, né, incluindo dados genômicos, transcriptômicos e proteômicos. Mais recentemente, seu grupo de pesquisa tem integrado, então, dados de transcriptômica de single-cell e espacial para elucidar a comunicação intercelular do microambiente de tumores mais associados à caquexia. Robson, por favor, fique à vontade. E já agradeço a sua presença. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, né? Fiquei bastante feliz de poder falar aqui hoje com vocês. Embora eu esteja vestido a caráter, eu não sou da PensaBio nem da Tenex, foi mera coincidência que eu vi uniformizado, né? Mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o que a gente tem feito na Unesp. Nosso grupo de pesquisa ele tem empenhado bastante para análise de dados. Eu acho que é uma área bastante importante também que a gente, né, possa discutir. A gente tem se empenhado para formar alunos, profissionais que possam atuar também na área de Big Data, com foco, claro, em single cell e transcriptômica espacial. Então, eu vou contar um pouco dessa história. Pelo título da minha palestra, vocês veem que eu vou falar sobre um pan-câncer, mas dentro de um contexto de comunicação dentro do tecido tumoral. E por que a gente faz isso? Porque a gente estuda a caquexia, que é uma síndrome associada a diversos tumores. Então, é chamada caquexia associada ao câncer, né? Então, nesse primeiro momento, eu quero convencer vocês que isso é muito importante quando a gente fala de câncer, né? Então, a caquexia ela é uma síndrome multifatorial. Ela é caracterizada por uma perda progressiva de peso, principalmente por perda de tecido adiposo, como pode ser visto aqui nessa imagem. Então, os pacientes eles ficam muito magros, né? Perdem principalmente massa muscular, mas também tecido adiposo. Isso é ocasionado como consequência de uma alteração metabólica. E o que é importante, a caquexia ela comete entre 50% a 90% dos pacientes com câncer. Então, dependendo do tipo tumoral, por exemplo, pâncreas, quase 100% dos pacientes desenvolvem a caquexia. E por que isso é relevante? Porque a gente tem uma implicação clínica quando o paciente ele fica caquético. Você tem um pior prognóstico, você tem uma menor qualidade de vida, você tem uma pior resposta para a radioquimioterapia, e a sobrevida, né, desses pacientes também está associada a essa perda de peso. Então, quanto mais
Quanto maior a perda de peso do paciente, menor a sobrevida desses indivíduos, né? Bom, então, ela é um contínuo, né? Então, a partir do momento que se instala o tumor no paciente, ele pode já iniciar isso, e isso vai continuar levando a uma progressiva perda de peso, como está mostrado aqui. E o que ocasiona isso é principalmente uma resposta inflamatória sistêmica. A gente já conhece vários dos mediadores que são responsáveis por essa síndrome, por exemplo, citocinas, mas existem vários outros fatores caquéticos, não só do tumor, porque o que é liberado pelo tumor acaba conversando com outros tecidos, então essa comunicação que a gente consegue estabelecer agora, utilizando o single cell, ela é muito relevante para a gente entender todos os tecidos que são afetados pela síndrome. Então, a análise de ligantes e receptores é algo bastante importante, que é algo que eu tinha comentado lá com o Bruno no momento da palestra dele. Então, quais são esses fatores mediadores dessa síndrome, né? Alguns são derivados do tumor, são fatores catabólicos, então aqui eu listei alguns deles. Outros são mediadores pró-inflamatórios, aqui a lista é um pouco maior, né, responsáveis por essa perda de massa muscular. Mas a gente sabe que se a gente tentar inibir qualquer um deles, não é efetivo, porque a lista ela é bastante extensa. Então, os fatores que ocasionam essa perda de tecido muscular e também tecido adiposo, ela é muito extensa, né? E para entender um pouco mais dessa história também, é importante dizer, eu já tinha mencionado no início, que dependendo do tipo tumoral, você tem uma maior ou menor prevalência dessa síndrome. Então, quando a gente olha para o câncer de pâncreas, aqui ó, um grande número, né, de pacientes, a gente tem uma alta prevalência da síndrome. Por outro lado, quando a gente analisa, por exemplo, o câncer de próstata ou câncer de mama, existe uma baixa prevalência dessa síndrome, né? E existe também uma correlação com a perda de peso. Então, o câncer de pâncreas está associado com uma grande perda de peso, e lá no lado oposto, aqui, né, o próstata e mama, são os tipos tumorais que apresentam uma menor taxa de perda de peso. Mas, inevitavelmente, né, ou normalmente, os pacientes que, à medida que eles progridem com a síndrome, eles podem desenvolver essa perda de peso. Bom, como é que a gente estuda, então, a caquexia lá no nosso laboratório? Então, qual que é o nosso approach? Como eu disse também no início, nós gostamos bastante de analisar dados em larga escala. Então, eu trouxe aqui um exemplo do que seria um dado em larga escala, é o que eu costumo brincar lá com a minha filha Beatriz, ensinando para ela o que é Big Data, né? Basicamente, o que a gente faz no laboratório, não é muito diferente do que eu faço lá na sala de casa, a gente separa por cores, né? Antes de montar qualquer tema que a gente tem interesse, depois a gente vai montar isso e aí, então, vai explicar como uma história, né? Então, cada pessoa pode olhar para um conjunto de dados e contar diferentes histórias. Lá no nosso laboratório, o que a gente tem feito bastante é olhar para a característica dos transcritos, por exemplo, para o secretoma, ou seja, toda a molécula que é secretada pelas células, ou seja, os ligantes, né? E selecionar dentro desse conjunto aqueles que podem ser fatores indutores de caquexia, né? E aí, então, a gente tenta explicar com uma história, que é olhando essa comunicação, o tumor com tecidos alvos, como o músculo ou o tecido adiposo, né? Eu sempre gosto de mostrar isso aqui também, porque eu acho bastante relevante esse tipo de evento, né, onde a gente traz uma série de pessoas interessadas dentro do mesmo tema, e a bioinformática ela é uma parte relevante disso. A gente sabe que existem já softwares, inclusive, né, da Tenex para análise de dados, mas se a gente ampliar, né, as ferramentas, a utilização de ferramentas, tentar popularizar isso e treinar mais pessoas, a gente consegue extrair mais informações relevantes dos nossos dados. Então, pensando Brasil, né, a gente acha bastante importante o treinamento de estudantes e de profissionais para atuarem dentro dessas áreas biômicas, porque a gente acredita que a gente está, né, numa onda crescente, todo mundo aqui não preciso explicar isso, todo mundo já percebeu, né, que é um caminho sem volta, e cada vez mais a gente vai ter pessoas utilizando, né, os equipamentos, a tecnologia, e a gente precisa de mais gente treinada para isso. Bom, a primeira história bem interessante do laboratório trabalhando com Big Data foi pela Paula, uma pós-doc hoje aqui da USP, e o Jason, que agora é professor lá na Colômbia. Nós utilizamos dados públicos do DTX e do TCGA, foram quase 7.000 pacientes analisados em 12 tipos tumorais, e nós separamos esses tipos tumorais de acordo com a prevalência de caquexia. Então, aqui pâncreas com alta prevalência de caquexia, e aqui embaixo a gente tem de novo, olha, mama e próstata com uma baixa prevalência de caquexia.
Vamos olhar, então, o perfil do secretoma, mas focando naqueles fatores indutores de caquexia que já eram conhecidos, para ver o comportamento deles, né? Aqui a minha posição não está muito... Vou mudar um pouquinho. O que a gente viu dessa lista de fatores conhecidos, de fatores indutores de caquexia, quando a gente olha para pâncreas, que está aqui, ó, ou cabeça e pescoço, a gente tem uma alta expressão desses fatores indutores de caquexia, e quando a gente compara, né, novamente aqui com mama ou com próstata, eles praticamente não são expressos. Então, usando bulk RNA aqui, sequence, a gente mostra que provavelmente essa diferença de como a gente enxerga a caquexia em cada um desses tipos tumorais pode estar associado com a expressão desses fatores indutores de caquexia. O gráfico ficou pequeno, mas a gente tentou associar isso com a média de perda de peso, e aqui a gente tem, então, ó, o pâncreas com vários fatores sendo expressos, praticamente a lista completa, então está aqui na ponta, seguido de estômago, esôfago, né? E aqui de novo, ó, mama e próstata. E aqui, novamente, a gente conseguiu uma boa correlação com a prevalência. Então, aqui a perda de peso e a prevalência. Então, isso mostra que realmente essa prevalência da síndrome, ela deve estar associada com a expressão desses fatores que induzem essa perda de tecido muscular. Quando a gente olha para o microambiente tumoral, para tentar explicar isso, os tumores, eles podem ter diferentes graus de pureza. O que significa isso? Eu posso ter um tumor onde eu encontro apenas as células malignas, ou então eu posso ter tumores com uma mistura de outras células, né? Como, por exemplo, leucócitos, fibroblastos. Isso então vai reduzir a pureza do tumor. Por que eu estou explicando isso? Porque nós depois centralizamos apenas no câncer de pâncreas, adenocarcinoma pancreático, e o que nós percebemos foi que, então aqui para cada linha é o paciente, né? Naquela mesma lista de fatores, né? Quando a gente olha para a pureza tumoral, então aqui a gente tem uma baixa pureza, ou seja, uma grande infiltração de outras células, comparado com tumores que são altamente puros, a gente vê que tem um perfil distinto de expressão desses fatores indutores de caquexia. Esse dado ele foi obtido principalmente olhando dados de metilação de DNA, então da célula maligna, né, da célula neoplásica e também dos leucócitos, como está aqui representado. Então, foi o que nos permitiu. Só que aqui a gente não consegue, claro, uma resolução boa para saber, tá, é nítido que aqui são tumores com uma baixa pureza, mas quais são as células responsáveis pela expressão desses fatores indutores de caquexia? Tá? Bom, então, é claro, a próxima pergunta que a gente deveria fazer, vamos usar a mesma estratégia, mas agora utilizando o single cell, porque através do single cell, a gente pode ir lá para o microambiente tumoral e identificar lá no microambiente tumoral o que cada uma das células do microambiente tumoral está secretando. Então, foi isso que nós começamos a fazer. Quando a gente olha para o número de datasets, né, que existem na literatura, ou o número de publicações, isso aqui, esse gráfico que eu gerei ontem, né, olha, a gente já tem, para single cell e câncer, quase 2.500 publicações. Então, é um crescimento exponencial. Então, ao mesmo tempo, é uma excelente fonte riquíssima, né, de dados que a gente pode explorar. Aqui embaixo, né, eu separei câncer de pâncreas e câncer de pulmão. Pela prevalência de caquexia nesses tipos tumorais, ainda assim, a gente tem um bom número de datasets, né, que a gente pode explorar. E a estratégia, então, que o nosso grupo adotou, foi, então, fazer um atlas, né, do secretoma de câncer, usando agora dados de single cell. Então, esse trabalho, ele começou com a Sara, que na época era pós-doc lá do nosso grupo, agora ela é professora do mesmo instituto que eu, a gente divide o laboratório, inclusive, ela está aqui presente, a Vitória também está presente aqui. Então, isso depois acabou indo também como parte do projeto de doutorado, né, da Vitória, com o objetivo, então, de analisar genes do secretoma. Nós analisamos uma corte de 10 tipos tumorais inicialmente, foram quase 1 milhão de células, 36 datasets. Esses foram alguns critérios de inclusão que nós utilizamos. Então, o tumor tinha que ser primário, de amostras não tratadas, o dado presente em um MyCount, e dados da Tenex Genomics, que nós utilizamos, então, para integrar. Esses dados eles eram processados todos de uma mesma forma,
eles estavam disponíveis dentro desse atlas, que é conhecido como 3CA, o 3CA, né? Câncer Atlas, agora Cancer, como é que é, me ajuda, Afonso? É isso, Curated Cancer Cell Atlas. Obrigado, Afonso. Eu trouxe eles também para me ajudarem com qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Bom, esse foi o pipeline que nós utilizamos. Então, nós nós selecionamos os datasets tá, do 3CA. Eles eram todos processados da mesma forma. Nós utilizamos o Serat para análise desses dados. Para alguns tipos tumorais era um único dataset. Para outros eram múltiplos datasets. Então, por exemplo, atualmente para pâncreas a gente tem 5 datasets diferentes. Nós estamos integrando no laboratório. A próxima etapa foi uma etapa bastante trabalhosa, mas foi importante para o nosso grupo, que foi, na verdade, identificar os tipos celulares para cada tipo tumoral, né? Então, imagina que a Sara, a Vitória fizeram isso para, sei lá, agora o Afonso também, 14 tipos tumorais. Então, isso deu uma expertise para o grupo, né, na etapa de identificação de quais eram os tipos celulares para cada câncer, né, para cada tumor que a gente estava analisando. Então, essa etapa foi uma etapa demorada, mas bastante importante. Também foi realizada a identificação, confirmação das células malignas e, por fim, a determinação do secretoma, ou seja, todos os transcritos que estão associados com o secretoma, usando as informações que estão no The Human Protein Atlas. E, finalmente, nós já tínhamos alguns fatores indutores de caquexia, e nós utilizamos uma estratégia de mineração de dados de 11 milhões de artigos da literatura para identificar potenciais mediadores ou mediadores ainda não conhecidos, né? Eu trouxe aqui apenas alguns exemplos. Então, são 3 datasets integrados. Então, aqui é o dataset de pâncreas, aqui é o dataset de pulmão, aqui é o dataset de ovário. Mas, como eu disse, nós utilizamos inicialmente 10 tipos tumorais que tinham aquela prevalência variável na síndrome e também na perda de peso. Ainda como um exemplo, né, do pipeline utilizado... Opa, pulei alguma coisa? Eu tinha colocado outro slide que eu perdi, mas tudo bem. Era um exemplo de uma análise de dados de câncer de pulmão, né, mostrando como era feita a etapa de identificação de cada uma das células dentro do nosso pipeline. Bom, o primeiro dado interessante, né, que a Sara identificou é que a proporção de células ela não era correlacionada com a prevalência de caquexia, né? Então, nós selecionamos um grupo de células, ou seja, as células que eram encontradas em praticamente todos os datasets, para analisar essas células, mas quando a gente olhava para esses tipos tumorais, onde a caquexia ela é bastante prevalente, a gente viu aqui algo bem interessante, que parece que, de alguma forma, a prevalência de caquexia ela estava correlacionada com a fração imune nesses tipos tumorais. Nós também identificamos que a fração, né, vascular estromal também se correlacionava muito bem com a prevalência da síndrome. Então, embora isso não fosse comum para todas as células, algumas delas, em alguns tipos tumorais, a gente conseguia ver em conjunto, né, uma correlação entre elas. Um outro dado interessante, né, que a Sara identificou, foi o perfil do secretoma associado com o tipo celular e não com o tipo tumoral, né, algo já era esperado. Então, o secretoma de fibroblastos são mais parecidos entre si, de células mieloides, linfóides e assim por diante. Então, o perfil do secretoma ele tem uma relação com o tipo celular. Bom, aí essa imagem essa é uma das que eu assim, sou fã de tudo que elas geraram, porque aqui a gente mostra o perfil do secretoma de cada uma das células que foram identificadas em todo o estudo, né? E aí, então, as células elas começam a se agrupar, e aí, então, a gente consegue, já olhando para o secretoma, ver o perfil do secretoma para células. Por exemplo, em 1 a gente tem células B, em 2 a gente tem células T, em 3 a gente tem células mieloides, em 4 fibroblastos, e assim por diante. Então, a gente consegue agora já ter um perfil do secretoma dentro desse conjunto, né, de 10 tipos tumorais. Em seguida, uma outra análise que elas fizeram foi olhar para o número de genes do secretoma que tinham aumento de expressão e que se correlacionavam com a caquexia. E aí, quando a gente olhou para a prevalência de caquexia, usando diferentes estratégias para isso, não quero entrar em muitos detalhes, mas existem diferentes formas como a gente determina isso, né?
elas identificaram que as células malignas e os fibroblastos, né, os genes que estavam em aumento de expressão no secretoma, se correlacionavam muito bem com esses tipos celulares, ou seja, muito provavelmente essas células elas são chaves no processo de desenvolvimento da síndrome. Restava saber agora, então, o que é o papel dessas células. As células malignas, por muito tempo, elas têm sido estudadas, mas os fibroblastos, a gente tem um interesse em especial, porque os CAFs, né, os fibroblastos associados aos tumores, eles têm, nos últimos anos, tido uma grande relevância, né, e poucos estudos tinham mostrado isso na caquexia. Né? Uma outra análise interessante, né, que a Sara fez, usando aqui o cell chat, era identificar quais eram as vias de comunicação celular para todos os tipos tumorais, né? E algo bem interessante que ela mostrou foi que, quando a gente olha, por exemplo, para câncer de pâncreas, né, que é o que está representado aqui, aqui são as vias, né? Então, a gente tem um grande número de vias de comunicação que estão alteradas no pâncreas, que é exatamente o tipo tumoral onde a gente tem a maior prevalência, né, de caquexia. Tá? Esse dado ele se corrobora com aquele primeiro artigo que eu mostrei com vocês, usando book RNA sequence, e nós já tínhamos mostrado que o secretoma de pâncreas ele estava altamente desregulado, são mais de 1.000 moléculas, então vejam a complexidade da gente tentar entender a síndrome, né? Visto que você tem mais de 1.000 moléculas que podem estar influenciando de alguma forma essa síndrome. Né? Bom, agora que a gente tinha então a interação induzida pelo secretoma, vamos olhar essas interações, né? E como que elas se comportam com a prevalência da caquexia, né? Então, aqui a gente tem os diferentes tipos tumorais, aqui as células malignas, macrófagos e fibroblastos, né? E aqui, então, o número de interações, a gente vê, então, que existe existe uma correlação, né, entre o número dessas interações mediadas pelo secretoma e a prevalência de caquexia. Então, estamos no caminho. Muito provavelmente o que a gente está vendo aqui é uma comunicação entre essas células e a desregulação da comunicação dessas células é que está, de alguma forma, contribuindo para a síndrome. Isso permitiu uma interação dos pares de ligantes e receptores, né? Então, aqui já começa a entrar um pouco naquilo que eu tinha perguntado pela manhã lá para o Bruno, né? De como a gente pode explorar os conjuntos de ligantes e receptores e olhar as respostas das células que podem estar envolvidas, né? Então, aqui a gente tem os tipos tumorais, que a gente estudou, e aqui algumas interações, né, que foram ranqueadas. Então, essas são as principais interações entre ligantes e receptores que foram identificados para cada um desses tipos tumorais. Né? A principal interação identificada foi do estroma com as células malignas, ou seja, muito provavelmente dos fibroblastos com as células malignas. Né? Então, nós estamos nesse ponto aqui agora. Então, o mais lógico aqui agora é ir para Spatial Transcriptomics. E, na verdade, é exatamente isso que a gente está fazendo agora. Né? Então, o Afonso, que está presente aqui também, tem auxiliado no estudo das meninas com a parte de Spatial. Então, nós selecionamos um estudo onde a gente tem 21 pacientes de Spatial Transcriptomics. E agora o que a gente pretende fazer é exatamente olhar para esse microambiente tumoral, olhar para essa seleção de ligantes e receptores que a gente tem, né, e validar por proximidade ou por resposta, para que realmente a gente consiga descrever essa interação entre esses ligantes e esses receptores e como que apresentam como uma consequência, né, a desregulação dos fibroblastos e das células malignas que provavelmente estão ocasionando, né, a síndrome. Bom, para finalizar a minha história, eu acabei não trazendo meu celular para o tempo, mas eu já estou quase finalizando. Inicialmente, nós contamos uma história. Estou dentro do tempo? Estou no tempo, então tá bom. Então, dá até uma pausa. Vamos lá. Bom, o que nós fizemos posteriormente? A gente queria, então, a gente já tinha todo o secretoma, mas como eu falei para vocês, nem todo secretoma está associado com a caquexia. Vamos, então, tentar selecionar um grupo de moléculas que podem estar mais potencialmente associadas com a síndrome. Né? Algumas moléculas já eram conhecidas, e a gente precisava, então, agora ir atrás de moléculas que não eram conhecidas. Então,
qual que foi a estratégia? A Vitória, né, com a ajuda lá do Pedro, foram para a literatura. A gente fez uma estratégia de mineração de dados da literatura. Nós olhamos para 11 milhões de artigos, né? Então, combinando a palavra câncer e caquexia e identificando genes que sempre apareciam, né, associados, então, com a síndrome. Isso resultou, essas são as duas ferramentas que nós utilizamos, a GeneShot e a OpenTarget. Aqui mineramos quase 5 milhões de papers, aqui mais de 7 milhões de papers. Nós tivemos uma lista aqui de 202 genes com a GeneShot, 332 genes com a OpenTarget. Filtramos pelo secretoma, que já era conhecido da Human Protein Atlas, e então nós ficamos com uma lista de 123 genes que são potencialmente associados. E então, agora, com essa lista, a gente pode voltar para o nosso Atlas de single cell e analisar os fatores indutores que estão com aumento de expressão. Das células, as duas que nós identificamos como muito importantes são macrófagos e fibroblastos. Né, um artigo acabou de ser publicado mostrando a relevância dos macrófagos. Ninguém quase olhava para macrófago quando falava de caquexia. Mas aqui reforça os dados do secretoma, apontando agora para fibroblastos, e então nós temos um grande número, né, de genes que estão associados lá com os fibroblastos dos diferentes tipos tumorais. E o interessante é que agora a gente pode voltar para aquele atlas nosso inicial e filtrar agora para esses 123 genes. E aí, então, a gente tem um conjunto agora de fatores indutores ou potencialmente indutores de caquexia para cada um dos tipos celulares ou dos principais tipos celulares que a gente encontra no microambiente tumoral. Então, nós temos lá para fibroblasto, endotelial, maligna, mieloide, linfóide e assim por diante, né? Nós estamos agora colocando esse atlas dentro de um database que nós estamos construindo, que é um projeto de uma outra aluna de doutorado do laboratório, a Amanda, né, vai chamar, já tem um nome, o domínio, inclusive, que é a CalDB, né, então facilmente as pessoas vão poder buscar. Nós estamos minerando todos os dados de book, RNA sequence da literatura, e nós vamos incluir com esse atlas de single cell numa única plataforma para a comunidade que trabalha, né, com isso. Bom, nesse atlas aqui, então, de caquexia, dos fatores, então são quase 1 milhão de células, 240 amostras, 25 estudos e 12 tipos tumorais ou datasets que foram, então, integrados, né? E então nós fizemos uma análise de enriquecimento para saber quais eram os principais componentes que são fatores secretados por cada uma dessas células. E aqui eu não vou listar todos eles, mas acho que espero que vocês consigam observar o potencial que isso representa para a gente que estuda, né, essa síndrome, tá? Bom, o que eu espero, de alguma forma, ter mostrado para vocês, é que o secretoma no câncer, ele é célula específica. Então, o que fibroblastos e células malignas, eles aumentam muito, né, o número de genes que são do secretoma. Esses genes do secretoma, eles aumentam com a prevalência de caquexia, é o que a gente viu principalmente lá para câncer de pâncreas, que o secretoma do fibroblasto, mas também do macrófago, tem um papel central, né, na síndrome, e que os macrófagos e fibroblastos são as principais células responsáveis pela expressão desses 123 fatores que nós identificamos, né? Esse aqui é o nosso time atual, que nós temos, então, trabalhado e se divertido ao mesmo tempo. É um grupo muito, muito bom de se trabalhar. Todo mundo gosta muito de informática, mas gosta também de caquexia, então, estudar microambiente tumoral tem sido bastante um grande aprendizado, né? Eu falo para eles que eu aprendo muito mais com o time do que eu acabo lá como, né, um dos líderes do time ensinando. Então, tem sido fantástico a gente aprender todas essas tecnologias. O nosso grupo está à disposição para colaborações, principalmente voltadas para análise de bioinformática. Uma das coisas que a gente quer fazer lá no nosso grupo é sempre desmistificar a bioinformática. Eu sou histologista de formação, né? Então, imagina Spatial Transcriptomics para um histologista é algo fantástico. Mudou completamente a minha disciplina. O Junqueira não mudava há mais não sei quantos anos, né? Mas agora a gente vai ter que mudar a forma como a gente ensina histologia, né? Então, focado principalmente em single cell, mas também em Spatial Transcriptomics. Claro, não posso deixar de agradecer às agências de fomento,
Os datasets todos que a gente tem utilizado para a ciência aberta, que é muito bacana, e também nossos colaboradores. Deixo aqui, né, um contato para vocês e novamente agradeço, né, a PensaBio, o pessoal da Tenex que está aí presente também, pela oportunidade de poder falar sobre single cell, né, para um público tão, como é que eu diria, seleto, né? Uma honra mesmo poder estar aqui hoje com vocês. Obrigado. A gente que agradece. Obrigada, Robson. Perguntas? Robson, obrigada pela sua apresentação. Eu tenho uma pergunta que eu acho que é mais uma curiosidade do que uma pergunta. No slide que você falou sobre pureza de tumor, o slide estava lindo, aquele slide. Tem a estrutura do tecido, tem a visão do Z-stack, vou pensar assim, pensando numa confocal. Quando a gente trabalha com single cell, isso eu fico pensando para frente, assim. A gente bate uma foto de cima, né? Antes a gente pegava o single cell, faz o UMAP, tem a proporção de células no tecido. Agora a gente tem a possibilidade de fazer a nível espacial, mas ainda é uma foto de cima. Quando você fala de pureza de tumor, eu estou levando isso para outras doenças também, né? Porque condições estruturais, elas têm a conformação 3D dela muito bem delimitada, que é fundamental para a fisiopatologia da doença. Como é que a gente, não sei se tem como, agora, nesse momento presente ou no futuro breve, a gente tem como, não sei, meio que prever como seria essa quantificação de pureza nessa estrutura, nessa espessura de tecido, com os dados de single cell que já existem, porque eu penso que se for fazer uma visualização na nível de estrutura, teria que fazer várias lâminas, várias HEs, ter uma embaixo da outra, e colocar elas, bom, inviável, né? Enviar. Não sei se tem como fazer isso, porque tem como fazer lá fora, pelo menos, um 3D, um transcriptoma 3D por Merfish, que faz justamente a tecnologia do que a Zinho tem, só que no nível de uns stack de 100 micra. Então, eu não sei se tem como a gente fazer essa mesma approach do Merfish com os dados de Zinho ou Vision, não sei, essa coisa mais estrutural a nível de espessura. Bom, eu como professor de histologia, uma das coisas que eu mais faço o tempo todo que estou lá com os meus alunos é falar assim, ó, vocês estão vendo uma imagem 2D, tentem imaginar isso agora em 3 dimensões, né? É super fácil. Então, assim, basicamente super é um dos grandes desafios que a gente tem. Eu vou voltar para o nosso dado, aquele dado que eu mostrei de book, né? Naquele dado de book, ele foi usado a metilação, né? Se você pega um fragmento do tecido, é claro que não vai ser representativo, ele vai ser representativo da amostra, né? E a gente pode até extrapolar com a última apresentação que a gente fez também, que poderia usar a mesma estratégia, né? Você pega marcadores específicos e tenta determinar a porcentagem de cada uma dessas células. Mas isso vai representar, entendo eu, aquele conjunto de amostras que você fez ou que você utilizou para essa análise inicial. Junto com a minha lista de 300 artigos que eu quero ler, sabe? Saiu um artigo tem também. que eu não li, que eu acho que eu nunca vou ler. Se eu não me engano, a semana passada saiu um artigo falando sobre multiômicas 3D, mas eu não li esse artigo ainda. Talvez o Bruno lá tenha alguma. Ah lá, claro, por favor. Vem para cá, é hoje mesmo. Bom, tem um artigo, eu acho que ele é de 2023, do início de 2023, chama CODA, o nome da tecnologia, eu não lembro o nome do artigo, mas a primeira autora chama Ashley Kinner, ela é da Hopkins, e ela fez um artigo, ela faz uma reconstrução 3D com modelo de inferência, com stacks entre, oxi, que agora tá tendo a ver, então ela coloca uma lâmina de Spatial Transcriptomic, e aí 4, 5 lâminas de HE, mais uma de Spatial Transcriptomic. Ela faz isso na época ela fez com o Merscope, não era o 3D, era só um só. RNA-Scope, e ela usa PDEC, na verdade, ela usa câncer, lesão pré-maligna de pâncreas. Então, acho que
tem alternativas que não sejam tão claras assim, só que computacionalmente vai lá no cara do lado dos ensaios, mas é caro computacionalmente, porque para rodar esse modelo dela é super complexo. O GitHub do laboratório dela está aberto, ela tem inclusive um Google Colab que você pode rodar, colocar o seu dataset lá e rodar, vale a pena, que acho que talvez ajude um pouco nessa questão. Desculpa, a última tecnologia, se eu não me engano, tem o StereoSeq, está na verdade, né? O StereoSeq acho que também tem, também tem construções maiores, só que aí você paga por área de sequenciamento, e aí é bem caro. A gente fez uma cotação, acho que um ano e pouco. Eu chutaria que era isso aí, mas uns 50 ou 100 mil, era coisa de $20 mil. É um negócio bem pesado. Não sei como está atualmente. Só para complementar, só um pouco. O Xenium tem stacks, 25 nanômetros. Nós não vais ter 3D do Xenium, mas já existem recursos para informáticos e nós temos bastantes recursos que ensinam como fazer projeção 3D depois do Xenium. Só para 5 microns ou para 10 microns se quiser fresco congelado. Mas já dá para fazer projeção 3D. Não, o Xenium faz tech, mas nós estamos... Aliás, até já temos workshops como ensinar a fazer esse 3D, a projeção de 3D depois, informaticamente. Mas dá para fazer, para voltar a 3D já. O que eu tinha visto em 3D foi na Alemanha, lá em Heidelberg, que eles colocam o tecido no Petri dish e fazem a nível de, tipo, um situ sequencing. O problema é que o tecido fica descolando desse Petri dish, porque ele não adere direito. Então, se tiver a possibilidade de fazer, pelo menos que seja 30, tá ótimo, já é melhor do que 5, a gente vê, já tem muitas vezes mais. Mas legal saber que tem essa interface de HE e Vision, eu achei legal. Bom, falando de novo como professor de histologia, né, o que a gente faz há séculos, né, vários cortes, e aí então a gente faz a reconstrução, né, quem sabe um dia usando, né, o Zine HD, isso aqui lindo, e montar, seria... Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Robson, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pelo lookinho, né? Combinando aí com a gente. É quem viesse de rosa ia ganhar um brinde extra, então. Bom, eu convido agora o professor Geraldo Pereira. Professor Geraldo possui graduação em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, ele é pesquisador titular em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz, é consultor técnico da rede de plataformas tecnológicas da Fiocruz para citometria de fluxo multiparamétrica e transcriptômica de células isoladas. Tem experiência na área de imunologia, com ênfase em imunologia celular, atuando principalmente nos seguintes temas: imunidade celular em doenças micobacterianas e desenvolvimento de métodos diagnósticos imunológicos. Mais recentemente, participa da Rede Nacional de Genômica em erros inatos de imunidade. Professor, por favor. Bom, muito obrigado. Gostaria, de maneira, de agradecer a Pensabio pelo convite. Está sendo um dia muito agradável, realmente, uma oportunidade de ver, né, o que os outros que pertencem ao mesmo grupo de usuários, né, de metodologia single cell estão fazendo. A gente pode começar a nossa história aqui em muitos pontos. Na verdade, eu vou investir a maior parte do tempo em mostrar para vocês como a gente decidiu que precisava de fazer uma experiência transcriptômica single cell para responder a uma pergunta simples, né? Por que que as pessoas têm hanseníase? Então, essa era a pergunta inicial. Mas é uma pergunta que, se vocês pensarem bem,
ela pode começar a ser analisada a partir de algo entre 200 a 400 mil anos atrás, que foi quando o homem moderno surgiu, né, na África, e junto com ele surgiu o Mycobacterium leprae também. E é interessante quando você vai vendo a migração do ser humano, né, a partir da origem, para se espalhar pelo mundo inteiro, as alterações moleculares do Mycobacterium leprae mostram que ele foi acompanhando também à medida que o ser humano, né, ocupava as diferentes áreas do planeta. Então, esse é um ponto. A gente, começando a história nesse ponto, a gente pode pular, né, de mais de 200 mil anos atrás para mais ou menos início da década de 80. Eu me lembro de um dia de enchente no Rio de Janeiro, né, uma pesquisadora brasileira, a Nádia Nogueira, chegou no Rio de Janeiro para trabalhar no laboratório da UERJ, tinha acabado de me formar na época, e junto com ela chegou um grupo de americanos do Departamento de Patologia da Universidade Rockefeller. E o que eles queriam fazer era investigar, né, por que você tinha diferentes formas da doença, desde uma carga bacilar muito baixa até pacientes multibacilares. E, de um certo, podemos dizer que eles descobriram, né? Foi uma experiência feita em Vila Isabel, e eles viram que havia realmente um defeito de produção de gama-interferon que era específico para o Mycobacterium leprae. A partir daí surgiu um interesse muito grande em descobrir por que você, um paciente com hanseníase, responde mal ao Mycobacterium leprae, mas responde bem a qualquer outra coisa praticamente, né? Então, é um defeito patógeno específico. E, na época, existiam modelos que falavam de linfócitos T supressores. Aí, se você imagina um linfócito T supressor específico para antigonismo de lepre, você resolve o seu problema. E vários trabalhos, na época, foram publicados, tecnicamente muito ruins cá entre nós, descrevendo esses linfócitos T supressores específicos para Mycobacterium leprae. Mas, naquela época, os linfócitos T supressores se tornaram uma célula amaldiçoada. A região genômica que codificava assim, em J, que era uma coisa crítica para a função dos linfócitos T supressores, quando foram sequenciar a região, viram que não tinha nada ali que pudesse explicar a função dos linfócitos T supressores. Então, a partir daí, quando você ia a qualquer reunião de imunologistas, se era o inimigo seu que estava falando, ele já tinha trabalhado com linfócitos T supressores, você perguntava a ele se linfócitos T supressores explicava aquilo que ele estava falando, né? E ele realmente criava um clima ruim. E até a década de 90, as coisas foram assim. A célula ficou amaldiçoada. Mas, na década de 90, né, um pesquisador japonês resolveu fazer timectomias neonatais e transferir de volta para os animais com a timectomia linfócitos TCD4 com alto nível de expressão de CD25. Os animais que não receberam de volta essas células passaram a ter doenças autoimunes órgão-específicas. E quando você punha as células de volta, nada disso acontecia. Bom, então, aí a situação mudou, né? Ao invés de uma coisa fenomenológica para explicar a regulação negativa de resposta imune, você passou a ter uma célula com fenótipo caracterizado, inclusive com marcadores moleculares, né? E uma importância biológica clara. A célula impedia, né, a autoimunidade, né? Inibia de uma forma dominante a resposta a antígenos self. Então, isso levou a uma reabilitação parcial dos linfócitos T supressores. É claro que depois da célula ter essa carga emocional negativa tão grande, ela mudou de nome. Ninguém era bobo de chamar ela de célula T supressora, e, como vocês vão ver até eu aqui hoje, ela passou a ser chamada de linfócito T regulador, né? Bom, então, se a gente olhar, deixa eu ver se a pergunta era essa, né? Por que algumas pessoas têm hanseníase?
Na verdade, se você analisa pessoas persistentemente expostas à infecção por Mycobacterium leprae, pessoas que são contatos domiciliares de pacientes multibacilares, que são a principal fonte de transmissão da doença, essas pessoas, a maioria delas, mais de 95%, não evoluem com a doença. Então, esse é um problema. O que acontece com os 5% que evoluem com a doença, né? Então, um problema que a gente tem aí é diagnosticar a hanseníase e também diagnosticar pessoas assintomáticas com alto risco de evolução para hanseníase, né? Todos os modelos, hanseníase, inclusive, tem uma série de modelos in silico, né? A gente aproveitou que a Noruega, que foi talvez o primeiro país do mundo a erradicar a hanseníase, tinha uns arquivos hospitalares maravilhosos, aí foi criado um ambiente in silico onde você pode simular um país que você quiser, o Brasil, por exemplo, e aí colocar medidas, testes diagnósticos de alta sensibilidade, vacina, tratamento de casos, busca ativa, e aí você vai tendo digitalmente qual vai ser o impacto da sua mudança para controlar a doença. O que é importante, porque a maioria, como a hanseníase, né, evolui muito lentamente, a maioria das coisas você precisa realmente de um software para te dizer o que vai acontecer no futuro, né? Então, um dos nossos objetivos, usando metodologia single cell e outras metodologias, é realmente o desenvolvimento de testes diagnósticos em sensibilidade maior e que permitam, né, melhorar a qualidade diagnóstica de hanseníase de pessoas com alto risco de evolução da doença. Bom, uma vez que a gente estava com esse sistema todo montado para trabalhar com a hanseníase, é claro que se você analisa a resposta imune celular humana, né, parâmetros dessa resposta e monta um sistema de metodologia single cell para fazer isso e cria um consórcio que inclui uma facility bioinformática e de sequenciamento, você pode trabalhar em outras doenças também, né? Foi o que a gente percebeu. Então, a gente criou um consórcio de Core Facilities, na Fiocruz, para justamente utilizar tecnologias, né, metodologia single cell e associada a outras metodologias, né, para, por exemplo, para apoiar projetos como a rede, né, nacional de genômica em usuários de imunidade. Então, a gente muitas vezes faz testes funcionais, detecta defeitos de resposta nesses pacientes com essas doenças genéticas raras, e pacientes são sequenciados, atualmente é feito sequenciamento genômico de pacientes da família, e, além disso, né, em casos, especialmente, né, um grupo de casos que foi descrito agora, em 2025, em que você fazer o transcriptotipo, né, que seria essa análise single-cell, passa a ser importante para o diagnóstico, são pacientes em que essa mutação ocorre em genes autossômicos. E aí você tem uma exclusão alélica aleatória na expressão do gene. A pessoa expressa ou o gene mutado ou o gene normal. Então, você tem na mesma família, se você olhar pelo genoma, você vai ter pessoas com a mutação e com a doença, e pessoas sem a doença ou com a penetrância muito menor, né? Uma expressão muito menor assim, dos sintomas da doença. Então, é uma aplicação imediata assim, que a gente tem para, né, transcriptômica. Muito bem. Isso aqui a gente olhando, né, a situação mundial, né, o que chama a atenção da gente, que vem com 200 mil casos por ano, né? Um outro ponto importante aqui, no mundo inteiro e no Brasil, você tem casos de influenza de 0 a 15 anos, e quer dizer que o ciclo de transmissão da doença não foi interrompido, né? E o Brasil e a Índia são os dois países com a maioria dos casos no mundo inteiro, né? Bom, então, a partir esse trabalho foi publicado em 2005, final da década de 90, o Stuart Cole e colaboradores finalmente sequenciaram o genoma do Mycobacterium. E aí alguns mistérios foram resolvidos. O primeiro deles é por que a bactéria não crescia in vitro, em meio de cultura, né, como outras bactérias. E o motivo é simples. O Mycobacterium leprae
perdeu metade do genoma dele. Metade do genoma do Mycobacterium leprae são pseudogenes. Eles é um patógeno intracelular obrigatório, ele só sobrevive dentro de células, né? E se tornou uma bactéria extremamente preguiçosa. Em vivo faz um ciclo a cada 2 semanas. Assim, né? Você compara com uma Escherichia coli com um ciclo a cada 20 minutos, você vê a lentidão da bactéria. Então, a maioria das pessoas expostas, provavelmente, num país endêmico como o Brasil, você vai ter uma carga bacilar extremamente baixa, vai ficar algo silencioso e você vai passar a vida inteira sem ter doença, né? Mas, em alguns casos, as coisas não evoluem assim. E uma das dificuldades que havia para trabalhar com micobactéria era que a gente colaborou para resolver essa dificuldade, e foi após o sequenciamento do genoma, a gente gerou um conjunto de peptídeos sintéticos que correspondiam a regiões das proteínas do Mycobacterium leprae e que se associavam de uma forma promíscua a moléculas de HLA humano. Aí a gente podia usar esses peptídeos, que eram patógenos específicos, para ver pessoas com resposta ao Mycobacterium leprae, né? E foi o que nós fizemos realmente. Aqui vocês podem ver, né? Não era para papel, queria fazer o laser aparecer. Consegui. Bom, aqui vocês podem ver, né, que a gente tem tanto linfócitos que CD4 quanto CD8 que respondem aos peptídeos. Aqui um paciente tuberculoide, né, que é uma parte bacilar de ranceníase, e a gente pode ver também que quando você vê pacientes, eles respondem ao Mycobacterium leprae produzindo gama interferon. A partir daí, a gente tinha ideia de uma resposta específica para o patógeno, um biomarcador que a gente podia usar para analisar a resposta ao Mycobacterium leprae. E isso aqui é uma ilusão. Os contatos saudáveis de países endêmicos não respondiam ao Mycobacterium leprae. Por que é uma ilusão? Porque a gente fez isso, estavam desesperados para arranjar voluntários saudáveis. Aí eu ia dar aula para uns alunos de medicina e comentei com eles assim, precisamos de uns voluntários aqui para fazer isso. E eles moravam todos na zona sul do Rio de Janeiro, numa área que realmente eles não tinham muita chance de entrar em contato com pacientes com Mycobacterium leprae. Então, aí a gente ficou com essa ideia de que contato saudável não respondia. Eu falei, maravilhoso, nossa, esses nossos antígenos são incríveis mesmo, né? Bom, mas aí a gente resolveu, né, testar 104 antígenos, aplicamos um protocolo de rede neural artificial, analisando em grupos com diferentes níveis de exposição. Finalmente, selecionamos uns 13 desses peptídeos que realmente estavam associados a nível de exposição, e aí resolvemos testar isso em diferentes locais realmente, né? Aqui é na Holanda, né? Vocês podem ver que na Holanda ninguém respondia produzindo gama-interferon a esses antígenos. Aqui, em Porto Alegre, que tinha sido o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado do Brasil em que hanseníase foi eliminada como problema de saúde pública, né? Vocês podem ver que também, né, quase não tem resposta. Aqui são medianas, mais ou menos 30 pessoas por grupo, mas já é diferente da Holanda, né? Apesar de já ter a doença sido controlada, de vez em quando alguém escapa. Agora, aqui já é em Fortaleza, num bairro de Fortaleza com baixa prevalência de hanseníase, né? Mas é um pouco diferente já de Porto Alegre. E aqui é numa comunidade chamada Bom Jardim, em que é hiperendêmica para a hanseníase, em que você vê que 100% das pessoas respondem, né? E aqui na Holanda, de novo, pessoas com tuberculose ativa, você vê que também não respondem, né? Então, a gente passou a ter um sistema que pode ser usado para você avaliar o nível de transmissão da hanseníase numa região de interesse, né? E dá para ver que você tem resposta relacionada com o nível de exposição. Isso animou a gente bastante. Aí eu estava discutindo com a nossa
bioestatística no laboratório e ela acidentalmente jogou a resposta de todos os grupos junta, né? Aí falou, não, vou tirar isso da tela aqui. Eu olhei assim, aí eu vi essa curva que vocês estão vendo aqui aparecendo. Opa. Curva que vocês estão vendo aqui aparecendo na tela. Eu falei, não, peraí, não apaga não, deixa eu dar uma olhadinha com calma, né? Um negócio que acidentalmente gera uma curva, você tem que ver o que está acontecendo. De fato, se vocês olharem nos peptídeos, esses dois pontos aqui são de áreas não endêmicas. Você tem um pico de resposta em contatos de pacientes falcibacilares, né? E depois mesmo em pacientes multibacilares e nos outros, em contatos de multibacilares e em pacientes, a resposta vai caindo. Ou seja, a impressão que você fica é de que você, na exposição inicial a pessoa passa a ter uma resposta do tipo TH1 forte contra o bacilo, mas se você for aumentando o nível de exposição, a pessoa tem a resposta suprimida. Então, foi aí, né, foi nessa altura, né, que tinha, acho que em 2013, a gente começou a pensar, não, tem um linfócito T regulador, né, claro, que pode estar atuando aqui, né? E aqui uma coisa interessante, existe um anticorpo contra um lipídio do Mycobacterium leprae, que é um lipídio específico, que é o nível de anticorpo contra esse lipídio é proporcional à carga bacilar da pessoa. Então, vocês podem ver aqui que a gente viu níveis séricos desse anticorpo contra esse lipídio, né? E olha, para você ver, se você pegar essa segunda parte aqui, à medida que a quantidade de Mycobacterium leprae aumenta, a quantidade de resposta em produção de gama-interferon cai na pessoa, né? Então, a gente imagina, não, isso é um mecanismo de supressão patógeno específico e dependente da presença do Mycobacterium leprae, né? Então, a partir daí, obviamente, a gente queria investigar linfócitos T reguladores específicos para Mycobacterium leprae. A gente faz muitos desses projetos, né? Até agora, pelo menos, em colaboração com a Universidade do Colorado, e aí apresentamos um projeto NIH para fazer justamente isso, e na época o projeto foi aprovado, né? Foi aí que a gente começou realmente a trabalhar com esse problema, e a gente não tinha a ideia de que você analisar em ser humano linfócitos T reguladores específicos, periféricos, né, específicos para um determinado antígeno, era uma coisa muito desafiadora, né? A gente achou que podia ser até simples assim. Não muito, né? Existem dois problemas sérios aí. Um é que linfócitos T efetores humanos, quando são ativados, também expressam FOXP3, o marcador de linhagem para T regulador, só que expressam transitoriamente e continuam fazendo moléculas efetoras. Então, esse é um problema. Como você vai identificar a célula? O segundo problema, né, é que você, então, tem que desenvolver um outro método, né? Afinal de contas, o ser humano não é camundongo, você não pode ter uma pessoa, um indivíduo que já nasce com linfócitos T fluorescentes, né? Como os camundongos transgênicos. Então, a partir daí, surgiu algo muito interessante. Provavelmente, a principal via de transmissão de infecção por Mycobacterium leprae é via aérea. Os pacientes multibacilares têm uma carga na faixa de bilhões de bacilos e a mucosa nasal é infectada, né? Então, eles expelem esses bacilos e, se você é um contato domiciliar ou tem um contato frequente com a pessoa, você vai ficar infectado. É claro que isso, de uma certa maneira, pode ser o Mycobacterium leprae pegando carona num mecanismo natural de regulação negativa em ser humano, que é a regulação negativa de resposta a antígenos ambientais, aeroantígenos, né? Então, aqui, esse é um trabalho alemão, Petra Bacher e colaboradores, que a gente realmente se inspirou muito neles. Vocês podem ver aqui que aqui a gente tem antígenos, né? Isso aqui é uma relação de linfócitos T reguladores com T efetores, né, de memória, específicos para vários tipos de antígenos, né? Antígenos de alimentos e antígenos, aeroantígenos. Vocês podem ver no grupo de aeroantígenos aqui
em pessoas saudáveis, você tem uma relação de T regulador com T efetor que inibe a resposta a ele, né? Inclusive, pode dar uma olhadinha aqui, se você pegar por mês do ano, a quantidade de T efetores específicos na Alemanha, específicos para antígenos de pólen, por exemplo, tem um pico, né, na primavera, e aí você tem um pico de resposta também a esses antígenos. É claro que na pessoa saudável, os T reguladores dela vão inibir esses T efetores e a pessoa não vai ter rinite, não vai ter asma, né? Agora, se você tem essas células suprimindo antígenos que entram pelas vias aéreas, essas células também vão suprimir algo como o Mycobacterium leprae, que, se você está sendo exposto, está persistentemente entrando pelas vias aéreas, né? Então, você passa a ter duas fontes para modular a sua resposta. Uma, a sua carga endógena de bacilo, e a segunda, se você vive com um paciente multibacilar, os bacilos que eles estão expelindo, né? Então, você passa a ter uma exposição persistente a antígeno por via aérea, e uma das possibilidades é que o Mycobacterium leprae pegue carona, né, nessa via de regulação negativa. Um aspecto interessante desse trabalho é que os autores demonstraram que se você detecta nas células dois antígenos indutíveis, CD137 e CD154, equivalente de CD40, você identifica células que estão respondendo ao M-lepre e, pela expressão diferencial desses dois antígenos, os T-helper, né, após 7 horas de cultura, expressam CD154, quando são estimulados pelo antígeno que eles reconhecem, e os T-reguladores expressam CD137, mas não expressam CD154. E essas células têm um aspecto muito interessante. Elas têm desmetilação de TSDE, a região que, quando é desmetilada, torna o linfócito T um Treg estável, uma célula que mantém a função de T regulador. Então, né, esse trabalho também, nesse aspecto, eu não resisti à tentação. Resolvemos usar essa metodologia para identificar os nossos T reguladores que respondem a Mycobacterium leprae, né? Então, é assim que a gente faz. Vocês podem ver aqui que citometria já. E você estimula por 7 horas o Mycobacterium leprae, e você analisa a população de reguladores, você vê que você acha a expressão de CD137, né, quando você estimula com o Mycobacterium leprae, e você tem uma população de efetores que expressa CD154, né? Então, dá para a gente identificar simultaneamente T reguladores e T efetores, o que é importante, porque a relação entre eles é que vai determinar se você vai ter resposta ou não. Bom, e aqui já, né, isso aqui é a tese de doutorado da Natasha Cabral, vocês podem ver aí, e aí a gente já analisou grupos de pessoas saudáveis de área endêmica, pacientes com forma falcibacilar da doença e com forma multibacilar. Aqui a frequência, né, de linfócitos reguladores. Agora, aqui as frequências de T efetores. E, na verdade, o que está acontecendo é que cai, né, a frequência de T efetores, mas aí você cruza essa faixa aqui, que eu chamaria de o limiar de doença aqui, quando você analisa a relação entre essas duas populações, né? Você chega nesse ponto, os pacientes estão exatamente aqui em 1, e os multibacilares mais alto ainda, né? Um predomínio maior ainda de ter reguladores que reconhecem o Mycobacterium leprae, né? E aqui nas pessoas saudáveis, não. Predominam as células efetoras e, por isso, né, ou elas não têm bacilo ou a carga bacilar não aumenta. Então, a gente acredita que isso pode ser um dos elementos para você explicar, digamos assim, você cruzar o limiar de doença. Então, foi a partir daí que a gente decidiu que ia fazer uma análise transcriptômica dessas células. Aqui uma visão do modelo aqui, isso aqui seria o nosso limiar de doença, né? Assim, foi assim que nós fizemos a nossa experiência transcriptômica.
né? O sangue é colhido, é feita uma cultura com 7 horas de duração num banho-maria programado, né? Ele fica a 37 graus e quando chega a 7 horas ele cai para 4 graus, para não acontecer isso durante a madrugada e você ter que ficar no laboratório continuando a experiência, né? Então, a partir daí nós fizemos... Aí, a partir daí nós passamos para o nosso grande drama, que vocês vão ver que nós não sabemos ainda, né? Vocês vão ter que esperar pelo próximo capítulo, porque eu só recebi as primeiras gráficos da transcriptômica dos voluntários anteontem, na verdade, né? Então, está me acostumando com eles ainda. Então, a gente precisava desesperadamente, essas células têm uma frequência em torno, vamos dizer assim, às vezes de 0,1% da população de CD4. Isso para a célula antígeno específico está bom, né? Mas para quem quer analisar a célula não é tão bom assim. Então, o que nós fizemos foi fazer sorte magnético dessas células para poder enriquecer um pouquinho antes de fazer a transcriptômica. Então, aqui é uma visão das células, essas que são as células controle, né? E pré-sorte. Vocês podem ver aqui que se a gente pegar os Tregs, a gente não vê expressão de CD154 nem CD136, né? E nos não Tregs também. Se a gente olhar aqui agora, pós-sorte, a única diferença aqui é que pós-sorte a gente chega a ter entre 92% a 97% de linfócitos TCD4 nas células que a gente vai utilizar para fazer transcriptômica, né? Então, a gente realmente faz um enriquecimento. Então, aqui já Mycobacterium lepre pré-sorte. Agora, você pode ver que você já consegue ver células CD154 positivas e 137 positivas, né? Essas aqui são, né, os T reguladores que respondem a Mycobacterium lepre. E pós-sorte, né, vocês podem ver que aumenta, né, a quantidade de células. Eu espero que o suficiente para a gente ver alguma coisa. Aqui são os marcadores que nós selecionamos para, né, montar os nossos clusters, né, e a gente conseguiu inicialmente, né, isso a gente viu ontem, né, e a gente conseguiu inicialmente 11 clusters nessas populações de CD4. Aqui uma imagem, né, do que a gente tem. Esse aqui é um paciente com forma falcibacilar de hanseníaca, com 20 sexo feminino, 60 anos. E aqui vocês podem ver que na não estimulada, população não estimulada e estimulada são semelhantes, né, às distribuições de células das duas populações. E uma coisa que não tá fácil de ver, mas a gente pode ver que aqui, para CD137, você pode ver que você induz a expressão do gene quando você estimula com Mycobacterium lepre. Então, o ponto básico que a gente precisava, que era ter né, detectar as células que expressam CD137 quando são ativadas, a gente consegue. Uma visão, né, só no cluster de Tregs. A gente precisa trabalhar esse cluster ainda, né? Talvez tentar remover Tregs tímicos, deixar só os periféricos. Aí não, enfim, isso é um trabalho, né? A gente tem os genes aqui, hélios, né? Que quase todas, mais de 80% dessas células, em todos os casos, expressam hélios simultaneamente com FOXP3, né? FOXP3 tem uma regulação positiva quando você estimula com Mycobacterium lepre, isso a gente já tinha visto por citometria antes. Aqui um paciente multivacilar. Dá para ver aqui, né, que também você tem uma indução, né, mas agora a gente não vê tanto a expressão de ligantes de CD40, a gente não esperaria ver mesmo. Mas está um pouco difícil aqui você, né, o nível de expressão está meio parecido, assim, não estimulado com estimulado. Estimulado está até um pouco mais para da forma de se analisar. Aqui é um contato, né, esse aqui
Esse aqui é o contato domiciliar de um paciente com câncer multivacilar de ranceníase. Quando você olha todas as populações estimuladas de mochila para CD4, você vê que aumenta a expressão de CD137. Aqui já olhando só linfócito regulador. Enfim, a gente consegue ver que com o MLEP a gente induz o marcador de resposta atípica específica ao MLEP, mas a gente vai ter um período longo de análise. Agora a gente tem 14 dessas bibliotecas, são 7 indivíduos, são 2 contatos e 3 contatos e 4 pacientes, né, que a gente vai analisar com bibliotecas derivadas de linfócitos CD4 estimulados e não estimulados. E aqui são os nossos colaboradores, né, do nosso laboratório, consórcio Single Cell, da Rede Nacional da Genômica e da Universidade de Colorado. Então, é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Geraldo. Alguém tem uma pergunta? Não? Tá bom. Obrigada pelo seu tempo, pela sua participação. Vamos fazer aquele intervalinho rapidinho de 10 minutos para a gente poder voltar e fazer a nossa última sessão, que é de troubleshooting, tá bom? E aí depois a Nath vai fazer uma apresentaçãozinha só contando as novidades do Tenex. E aí a gente encerra por hoje, tá bom? Então, 10 minutinhos, tá? Só banheirinho, aguinha. 15 para as 5 a gente volta.
Pessoal, vamos voltando. Tem mais alguém lá fora? Ou esse pessoal foi embora? Tem alguns arquivos que tem que baixar para poder utilizar o software, tá? A Andrea vai passar o passo a passo aqui para vocês baixarem, tá bom? Tá tentando compartilhar, tá? Tá. A Jennifer tá aí fora? Chama ela, por favor. Ela tem que dar permissão para a Andrea. Alô. Ah, eu faço uma apresentação bonitinha. A Andrea vai fazer uma apresentação teórica primeiro, né? Então, mais ou menos. Mas, enfim. A Andrea, para quem ainda não sabe, ela é FAS da Tenex Genomics, tá? É mestre em Engenharia Biomédica do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa. Trabalhou 7 anos em diagnósticos de leucemias e tumores sólidos do Hospital de Zurique e tornou-se especialista em ensaio de single cell e spatial na Core Facility da Universidade de Zurique, onde também tinha função de coordenadora de laboratório. E atualmente é FAS da Tenex Genomics. Andrea, por favor. Depois de uma apresentação bastante chique, não é assim tão chique. E depois destas palestras bastante interessantes, agora venho eu e não vai ser uma palestra, é suposto ser interativo. Vou falar de uma parte mais técnica da nossa tecnologia do single cell, portanto façam perguntas, porque é assim que aprendemos, é quando fazemos perguntas. E para começar, tem sempre falhas técnicas, né? Quando há muito demo. Vocês já baixaram o Loop Browser demo? Então agora vamos ter que baixar o dataset e um outro fecheiro. Uns fecheiros são rápidos de baixar, mas tenho que ensinar a vocês onde encontrar. Por favor, façam Google e procurem a página do Tenex até chegarem a esta página. Digam só que sim quando fizerem. Aqui depois podem vir os recursos, resources, e venham para baixo até ao Analysis Guides. Esta página é muito útil para fazer análise de dados, porque aqui vocês vão encontrar imensos tutoriais e vídeos como começar a vossa análise. Procurem, é muito lento a internet, portanto escrevam workshop e vai abrir 2 workshops. Estes 2 workshops são workshops que nós, Tenex, já começamos a fazer nos Estados Unidos e na Europa. É um workshop que leva um dia inteiro, portanto eu não vou ficar aqui um dia inteiro a fazer o workshop com vocês, mas vou fazer uma pequena parte. Nós vamos fazer o do single cell. O que é interessante neste workshop é, se vocês quiserem treinar mais tarde, todos os capítulos vão ter vídeos. Portanto, podem ver mais tarde os vídeos, treinar e aprender. Nós vamos nos concentrar aqui no demo do Loop Browser. E para isso, tem que baixar o Loop Browser, que é o número 4, o ficheiro de dataset que nós vamos analisar, que está no grupo 5, e o CSV do grupo 6. Qual? É o 4 para instalar o demo, a aplicação do Loop Browser, o 5, que é o nosso dataset, e o 6. Avisa que não acaba. Quem precisar de ajuda, levanta a mão, as meninas vão. Enquanto estão baixando, só para entender, este workshop, nós começamos a entender devagarinho que nós temos imensos produtos, né? Traz muitos dados, mas não há bioinformáticos
enough, né, para toda esta análise. Isso foi um tópico que já falamos hoje, mas é um tópico em todo o lado. Não há bioinformáticos que possam, recursos que possam ajudar em toda essa análise de dados. Então, estes workshops não é para bioinformáticos, são workshops muito básicos, e é mesmo para utilizar só os nossos softwares. E são mesmo para pesquisadores ou estudantes que não querem esperar por bioinformáticos para fazer o primeiro quality check e começar a primeira análise, né? Começar a fazer a primeira anotação das células, começar a fazer differential gene expression, só para não ficarem parados, né? A ver o projeto e continuar a andar para a frente. Super fácil, não precisam de saber programar. Tá? O 4 é a aplicação do loop e os ficheiros é o 5 e o 6. Novamente, o 5 é o nosso dataset. O 6 é um CSV em que nós temos os marcadores que vamos utilizar para fazer a anotação das células. Nós vamos fazer a anotação de neutrófilos, células T, células B e monócitos. E os marcadores que escolhemos nós pomos muito facilmente no CSV e é isto que vamos utilizar para fazer a anotação. Quem precisa de ajuda? Tá bom? Ok, vou seguir. Antes de fazer o demo, vamos falar um bocadinho de troubleshooting. E antes de falar de troubleshooting, temos que falar um bocadinho da workflow. Porque para fazer o troubleshooting temos que entender a tecnologia, né, o mais detalhe. Só assim que vamos entender onde começar a fazer o troubleshooting. Vou falar um pouquinho do Cell Ranger, só um minuto, o que é o Cell Ranger. E vamos fazer então, interpretar os web summaries, que é um file que vem do Cell Ranger, e vamos começar a pensar como fazer troubleshooting de lá. Então depois começamos o nosso demo. Não vou falar desta parte, acho que já todos conhecem, mas tenho sempre que dizer qualquer coisa. Alguém tem que fazer uma suspensão de células, como é óbvio. Temos que ir fazer a nossa criação de bibliotecas utilizando o Chromium, no nosso instrumento. Vamos fazer o sequenciamento das nossas bibliotecas. Vamos fazer processação de dados com o Cell Ranger e vamos fazer a visualização e primeira análise com o Loop Browser. Mas o que é que acontece neste chip, né? O que é que está a acontecer lá dentro? O que está a acontecer lá dentro, podem ver neste vídeo, muito bonitinho, é a formação de droplets. A tecnologia de 10x é baseada em droplets. O que podem ver é quando o gel beads entra no óleo, forma-se droplets e de vez em quando vem uma célula. De vez em quando. Na verdade, nós temos 3 milhões de gel beads. Nós esperamos a formação de perto de 1 milhão de droplets e vocês só têm 10 mil células. Não? Às vezes 5 mil, às vezes 2 mil. Portanto, tem muitos droplets em células. Podem ver neste desenho, conseguem ver muito assim. Então, neste desenho é um droplet com uma célula e com um gel bead. E o que é que acontece? Estes reagentes em solução, eles vão dissolver o gel bead e todos os oligos que estão no gel bead vão estar em suspensão.
Ao mesmo tempo, dentro do GelBit, nós temos o nosso lysase buffer para alisar as células. Então, vai alisar a célula e todos os transcritos também vão estar em solução. Após isso, todos os transcritos vão ser capturados pelos óligos do GelBit. O que é que são estes óligos? Nós temos que ter, óbvio, adaptadores de PCR, temos que ter o 10x barcode, que é o único para o GelBit, e isto é o que vai identificar a vossa célula. Nós temos que ter o Unique Molecular Identifier, isto é único para cada transcrito, e isto é o que nós vamos utilizar para tirar os duplicados de PCR e vamos utilizar para quantificar os transcritos. Temos uma cauda poly-T, que é onde vamos capturar a cauda poliA dos nossos transcritos, mas também temos aqui uma outra combinação de óligos, como o Capture Sequence. Isto é só uma sequência, no caso queiram fazer CRISPR ou queiram fazer proteínas. Quando nós começamos a ter mais produtos, estes óligos vão ser diferentes dependendo do produto. Eu não vou falar de todos eles, senão já não sai daqui. Mas tenham atenção que são sempre todos diferentes, não podem mismatch, têm que utilizar sempre o GelBit correto para o produto correto. Após isto, acontece então a reverse transcription dentro dos droplets. Depois vamos acabar por ter um cDNA, que é full length e double stranded. Mas este cDNA é muito comprido, né? Nós não podemos fazer short sequencing. Não podemos usar as plataformas da Illumina. Podemos usar long read, para quem quer olhar para isoforms ou variantes. O long read da PacBio ou nanopore pode ser utilizado, mas em geral não é este, é muito caro, né? Em geral não é este o nosso final. O final é mesmo sequenciar em short read sequencing ou plataformas como a Illumina. Para isso, nós temos que fragmentar. Vamos fragmentar em bibliotecas mais pequenas e vamos ter que manter os fragmentos que têm todos os barcodes, como vocês veem aqui. Todos os outros fragmentos não podemos utilizar porque não tem barcode, né? Não vamos poder ver de qual célula está a vir. Ao fazermos isso, nós só vamos sequenciar a parte, neste caso, o 3' do gene. Por isso é que se chama 3' e por isso é que não é full length. É porque nós temos que sequenciar em short read sequencing. Após termos a biblioteca, vamos sequenciar. Uma coisa que nós dizemos, o mínimo é 20.000 reads pairs. Não é verdade. É muito mais. Isto é mesmo um mínimo, tal e qual como alguém fez a pergunta, não? Acho que a Jaqueline fez a pergunta do Vision. Os nossos requerimentos para sequenciamento é mesmo o mínimo. É claro que não conseguimos começar por mais, por causa dos custos, mas tenham atenção que provavelmente com tecidos que têm mais quantidade de RNA, ou se estão à procura de genes pouco expressos, este valor pode duplicar, triplicar, quadriplicar. Só é algo que tem que ver após o primeiro sequenciamento, vem a saturação, então decide se precisa ou não de sequenciar mais. Pode perguntar. Você tem como estimar, né, a profundidade de sequenciamento que você precisa? Sim, depois de fazer o pilot. Depois de fazer o experimento, sim, pode estimular. Nós temos o gráfico da saturação de sequenciamento e nós explicamos como estimar o número de genes per reads mas depois de fazer o primeiro sequenciamento. Tem sempre que fazer a primeira vez. Pode sempre sequenciar mais. Então, após o sequenciamento, nós vamos ter que fazer o processamento de dados e para isso nós fazemos com o Cell Ranger. Vamos fazer então a primeira análise com o Loop Browser. Óbvio que temos que fazer uma análise mais específica e temos mesmo que fazer mais differential gene expression, outro tipo de análise, então vocês precisam de usar Community Tools. O que é o Cell Ranger? Muito geral. Eu não sou bioinformática, não façam perguntas muito difíceis. É mesmo o básico. Nós primeiro temos que ter o FASTQ files do nosso sequenciamento. E a primeira coisa que o Cell Ranger faz é o alinhamento de todos estes reads a uma referência. Após isto, nós vamos contar todas essas referências, né? Todos esses reads que nós fomos alinhados, nós vamos contar quantos são. Após isso, vamos identificar qual é o background. Cell Ranger vai pôr o background todo para fora e vamos identificar quais os barcodes que são células. Nós chamamos o cell calling. Portanto, o que o Cell Ranger faz é um cell calling. E após isto, então, também faz uma análise secundária, em que dá a projeção do t-SNE, o map, clustering and differential analysis.
Eu não sei se vocês sabem, mas até agora... Ai, já vem pergunta. Queres fazer já ou eu posso falar? Pergunta do background. No slide anterior você falou que o Cell Ranger remove o background de barcode só. Então, só aqueles barcodes que não se ligaram por alguma razão a nenhuma célula. É o que eu vou mostrar a seguir. O background que o Cell Ranger faz é quando ele faz o cell calling, ele faz um threshold. E ele diz, a partir de certos transcritos eu chamo de célula, quem tem menos do que este número de transcritos eu chamo de background. Mas ainda tem um segundo background, que é o que vamos fazer na demo. Mais perguntas? Na verdade, uma pergunta, você que me fala aqui, ó. Dá para usar esses unread barcodes para várias coisas, inclusive para ler bactéria, vírus, tem vários protocolos, então assim, não é completamente inútil. Mas a pergunta que eu queria fazer é, precisa de um HPC para rodar ainda o Soul Ranger? Eu lembro que antigamente você... Não. Não mais? Então, a novidade que nós temos é que até agora era preciso um server, era preciso Linux, bastante memória, era preciso um cluster, mas agora temos o 10x Cloud. Portanto, até agora o 10x Cloud era só nos Estados Unidos, que eu sei que conhecias, mas agora é global. Existe em todo o mundo, e já testei aqui no Brasil e é verdade, vocês também conseguem daqui. Este 10x Cloud não tem custos e podem correr todo o Cell Ranger. E o que é fantástico é que dura de 1 a 2 horas. Não é 24 horas, 48 horas, esperar que o bioinformático tenha memória, que alguém pare de correr. São de 1 a 2 horas. É super rápido. Tem que testar. E onde é que vocês encontram isso? Vão para o 10x Cloud, basta fazer Google, 10x Genomics Cloud. Alguns já conhecem esta plataforma. A cloud é onde, para quem tem instrumentos, faz o registro do instrumento e para quem desenha painéis customizados para o Xenium, é feito no mesmo local. E agora também temos o Cloud Analysis. E o que é que tem que fazer? O upload do FASTQ Files. Para criar análise, literalmente é escrever o nome da análise, escolher a referência, qual o genoma, qual a espécie, e carregar Run Analysis. Escolher qual é o Cell Ranger, que dependendo do produto também depende qual o Cell Ranger. Nós também temos Space Ranger para Visium HD, não temos para a versão V2, mas temos para o Visium HD. E sim, é 1 a 2 horas. É mega rápido. E você, no Cloud-Based, você consegue... Que é uma questão, a gente até não usava lá, porque a gente fazia um batch correction com os FASTQ files, usando Star Solo, e aí precisa fazer fora. Dá para parar dá para inserir alguma coisa no cloud, sabe? Mas o quê? Não estou percebendo. Normalmente a gente faz um batch correction quando está... Sim, batch correction... Por exemplo, o Star Solo, a gente usa o FASTQ file para... Eu acho que isso não consegue fazer. Existe o AGRE, já pode ser feito no cloud, mas eu não tenho a certeza se o batch correction pode ser feito. Mas eu penso que quando faz o AGRE há sempre uma batch correction, mas às vezes não é o suficiente. Eu penso que para fazer um batch correction corretamente, isso é um pouco contra o 10x, mas nem tenho que ser sincera, para fazer um batch correction corretamente é com community tools, tem que ser third party. E se você for integrar seus dados com outros dados available, aí realmente tem que ser... É difícil. Acho que depende do tamanho do batch correction. Normalmente conseguimos normalizar e usar o AGRE, em que podemos pôr várias amostras juntas, mas há ali um threshold. Tá, legal. Obrigado. Tinha. E após isso vai ter todos os files, o output files que contém qualquer Cell Ranger. Portanto, não há diferença nenhuma. E o que é novo? Automatic Cell Type Annotation. O que é fantástico, né? Mas tenham atenção, é bonitinho, corre, é rápido, vem figuras maravilhosas para o paper, mas, por favor, tenham atenção que depende dos tecidos, né? Para tecidos saudáveis será fácil, para tecidos que se calhar que já têm outras condições, vocês têm que fazer uma análise para ter a certeza que a anotação foi certa. Provavelmente não está 100% certa, mas já, tipo, vocês conseguem diminuir o vosso tempo de análise muito mais. E não precisam de um bioinformático, é o melhor, é muito mais rápido. Então, estes são os output files do Cell Ranger.
O que nós mais vamos falar é do Web Summary. O Web Summary é muito importante para troubleshooting e para ver a qualidade da vossa amostra. E então vamos depois também olhar para o syllable file que vem do Cell Ranger e vamos fazer o nosso demo. Posso mudar? Posso. Então, o Web Summary File é assim. Quem que já viu um Web Summary File aqui? Todo mundo. Vou fazer perguntas. Vou ver se vocês sabem. Então, a primeira coisa que nós olhamos para um Web Summary File é na primeira página, é o número de células que nós recuperamos. A primeira coisa, né, que é a ansiedade. Será que eu recuperei todas as células que eu pus? Eu sei, também fiz muito 10x. Antes de ser 10x, eu era cliente, portanto eu sei essa ansiedade. Após isto, temos que olhar para o número de reads. Será que sequenciamos pelo menos o mínimo? Porque assim, se vocês também não sequenciaram o mínimo que nós recomendamos, todas as outras métricas podem não ser as corretas. Portanto, é difícil de avaliar a qualidade da amostra se pelo menos não sequenciam o mínimo. E depois temos que ver o número de genes por célula, que depende muito do tipo de célula, do tipo de sítio, da qualidade. É muito difícil julgar se qualquer coisa só olhando para este número. Mas nós queremos um número alto, né? Se for 20, não está bom. Queremos algumas centenas ou alguns milhares de transcritos por célula. Nós vamos ter o Run Summary, que é só as definições da vossa corrida. Vamos ter o Sequencing, que é uma só qualidade, literalmente, do sequenciamento. Vamos ter o Mapping, e o gráfico, para mim, que é o mais importante de todos deste Web Summary. Na segunda janela de Gene Expression, vamos ter a projeção de TSNI, de acordo com o EMAS, de acordo com transcritos, e vamos ter o nosso clustering. Clustering significa as células, elas vão se agrupar quando têm transcritomas similares e vão se afastar mais uma das outras quando têm transcritomas muito diferentes. Vamos ter a nossa tabela de Gene Expression, em que vamos ver cada cluster quais os genes que estão a ser expressos, a nossa Sequencing Saturation. Portanto, era esta pergunta que estava a fazer, como é que podemos ver o sequenciamento? É por este gráfico. E nós temos bastantes recursos que explicam como é que este gráfico é formado e como é que podemos prever o número de genes por read. Pelo menos ter uma noção de quanto é que eu tenho que gastar mais nesse sequenciamento. E depois temos a média de genes por célula. Quando olhamos... Aqui esta janela. Porque aqui no meu ecrã não mostra o mesmo que o vosso. Está-me a tapar. Então, o que é que a gente vê neste gráfico? No X, nós temos os barcodes. O que nós chamamos de barcodes é os nossos droplets. E aqui, no Y, nós temos o MI counts, que significa o número de transcritos. O que o Cell Ranger faz é que ele diz, até 500 transcritos, eu digo que é uma célula. Todos os droplets que têm menos de 500 transcritos, eu digo que é background. E como é que nós vemos que uma amostra é saudável? Ele tem que ter o que nós chamamos de knee and cliff. Isto significa que um droplet vai ter cerca de 1000 transcritos e muito rapidamente o próximo droplet tem 100 transcritos, 20 transcritos. Tem que haver esta diferença muito grande entre os droplets, ou seja, tem que haver uma diferença grande entre este droplet que tem uma célula e muitos transcritos e este droplet que nós chamamos empty droplets, tem sempre RNA contaminante, não há milagres, nós temos sempre um pouco de RNA contaminante, mas tem que ser pouco e tem que haver essa diferença, este corte. Tem perguntas aqui? Eu vou fazer uma pergunta. Tem que estar atento. Então, projeção de TSNI numa amostra tipicamente saudável, tem que haver a separação dos clusters. E no TSNI dos transcritos, nós vamos sempre ter um pouco de droplets em que tem poucos transcritos. Pode ser que vocês tenham um tipo de célula com mesmo pouco RNA, mas também pode ser porque o Cell Ranger não é perfeito, né? E veja o cell calling de algumas células que já estavam a morrer, já estavam lisadas, já não estavam saudáveis. Por isso a gente sempre vê um cluster com poucos UMAs. Agora, quando existem falhas, este é o que eu mais vejo no meu troubleshooting, é quando nós vemos que não existe o nucleo. Portanto, vejam a comparação. Não existe este corte de um droplet que tem muito RNA, transcritos para um droplet que tem poucos transcritos.
Ele aqui vai ter 1000, o próximo droplet tem 900, o próximo droplet tem 500, o próximo tem 499, o próximo tem 498 transcritos. Porque todos os droplets têm muito RNA contaminante. A gente perde esse formato núcleo. Neste caso, o Cell Ranger não é assim muito inteligente, ele não sabe fazer a chamada das células, portanto ele vai chamar errado, né? Ele não vai chamar corretamente. E isto acontece ou porque tem contaminação de RNA ambiente, ou o que nós chamamos que é o loss of single cell behavior. Não existe mais células lá, não existe single cell lá. Então, o que é que a gente vê no TSNI? Bom, eu não encontrei um bom exemplo, portanto eu apaguei aqui a escala, mas vamos imaginar a escala. Nós temos aqui este cluster, em que, por exemplo, tem uns milhares de transcritos, e depois temos todos estes clusters, o Cell Ranger disse, não, isso é uma célula, vou chamar. E tem apenas algumas centenas de transcritos. Isto normalmente é porque há contaminação da RNA ambiente. Por que é que vocês acham que há contaminação da RNA ambiente? Onde é que vem este RNA ambiente? Por exemplo, outra. Ah, estou com vergonha, não vão ter meias. Não vão ter brindes, não respondem. Então, existem duas formas que vem o RNA ambiente. Uma das formas é em debris. Debris que tem ainda RNA, portanto, a vossa suspensão de células tem que estar limpa, mas muitas vezes está limpa quando vem do tecido, a gente retira o debris, mas ainda continua a ter RNA ambiente. Nós chamamos que é RNA ambiente externo, né? Não vem de dentro das células. Este RNA ambiente é fácil bioinformaticamente de retirar, não com o nosso software, third-party tools, mas é fácil identificar e retirar de dentro dos droplets que têm as células, este RNA externo. Agora, o problema é quando as células estão estressadas, ou já estão morrendo, é fácil, já estão a libertar o seu RNA, mas às vezes elas podem ter uma viabilidade de 90%, mas estarem estressadas e o RNA já está a sair da célula. Em caso de núcleo, nós nem conseguimos ver a viabilidade, né? A gente vê a morfologia, vê ali as linhas escurinhas, mas não sabemos se o RNA está aí para fora. E é estes gráficos que vocês vão encontrar no vosso Cell Ranger. O que é que vocês acham que podem fazer neste caso para melhorar o vosso ensaio? Beatriz, nós falamos ontem. Optimizar a preparação da amostra. A preparação da amostra começa quando começa a coletar a biópsia, ou seja, na clínica. Não é quando chega ao pesquisador. A preparação da amostra começa na clínica para o humano e para camundongo. É quando vocês estão a matar o camundongo, o gatinho. Eu vou dizer gatinho, não consigo dizer camundongo. Quando vocês matam o gatinho, já começa a preparação da amostra, porque já está a degradar. Qual tecido? Eu entendo, eu entendo. Eu entendo a abstração. Qual é o tecido? Mas qual é quer fazer só gene expression? Nós podemos conversar, mas há coisas que podemos fazer e normalmente é no preparo da amostra. No teu caso não vai haver milagres, realmente há amostras que já estão degradadas, há amostras que não estão perfeitas. Exatamente, tem que usar outros softwares para tentar recuperar os dados o melhor possível. Mas muitas vezes é voltar para o preparo da amostra, porque há coisas que não tem. Vai com a análise de dados. E para community tools é tentar o máximo possível limpar o RNA contaminante. Lamento. Eu sei, é difícil, nuclear é difícil. É difícil. Quando perde o single cell behavior, é isto que nós vemos. Não há clusters, não há nada, o que nós vemos é uma nuvem. O que significa que aconteceu aqui, e às vezes acontece, é raro, mas acontece, é quando as células já estão bastante estressadas, já estão quase a entrar em apoptose, e quando entram no canal do chip, elas simplesmente lisam, elas abrem. Todo o RNA vem para fora. Portanto, não é contaminação de RNA, é literalmente todo o RNA vem para fora. E
o que nós chamamos é um bulk, ainda pode analisar como bulk, mas é um bulk bem caro, né? Não é um bulk barato. Mas continua a ser um bulk de boa qualidade, simplesmente não conseguem ter single cell resolution. Este é outro caso que acontece, infelizmente, pouco, mas acontece, que é o que nós chamamos de clog. O que nós conseguimos ver aqui é nós conseguimos ver um Ian Cleave. Portanto, não existe contaminação de RNA. O que acontece é que, por alguma razão, as células são pegajosas, elas fazem clamp e elas fazem um clog nos canais do nosso chip. Então não há flow, né? Não existe mais formação de droplets, para ali, neste caso, parou por volta das 100 células. O que é que acham que podem fazer aqui para melhorar? Sim, Beatriz. Na verdade, é assim, as células, quando estão muito pegajosas, normalmente até são os núcleos que são mais pegajosos, mas há algumas células que também são, né? Elas gostam mesmo de se juntar umas às outras. Uma das coisas que pode pensar, claro, é no preparo da amostra. Uma célula mais estressada vai ser mais pegajosa, mas também pode mudar o tampão em que faz a ressuspensão das células. Este tampão, normalmente, nós damos para pôr 0,04 PSA. PSA é muito bom para evitar os clogs. Pode ir até 2%. Ou pode mudar. Pode não usar PBS, pode usar PMI, pode usar outros mídias. Tem que ter algumas regras, não usem. Por favor, venham ver no site quais são os tampões que podem usar, mas podem mudar de tampão. E depois é que as células sobrevivem melhor, não ficam tão pegajosas e não sofram o que nós chamamos de clog. O mapping. Normalmente, o que é muito importante é que existe um mapping ao genoma alto. Às vezes, no transcriptoma, nós dizemos que tem de ser mais de 30%. Eu fico já triste quando está nos 50%, né? Mas às vezes é o que é. Mas tem baixo, normalmente significa que o vosso RNA já está a degradar, ou significa ou que já está a perder a estrutura, já não conseguem fazer um mapping tão corretamente, vêm artefactos, normalmente, quando o RNA começa a perder a estrutura. Aqui a solução é mesmo pensar como é que este RNA degradou e porquê que este RNA degradou. O sequenciamento tem muito a ver com as plataformas de sequenciamento. Estes Q30s é mesmo Q30 do Illumina. Portanto, se algo está mal aqui, significa que o loading na plataforma de Illumina foi errado. Ou fizeram overclustering, ou fizeram underclustering. E é preciso voltar a quem sequenciou e ver qual foi o problema. Foi rápido. Agora vamos com perguntas. Quem é que já olhou para os vossos web summaries e ficaram com dúvidas da qualidade? Jaqueline, eu vou olhar para os teus. Para os teus web summaries. Já vou olhar. Para o demo, para nós começar, vocês já instalaram tudo do demo? Então, do demo, nós temos que pensar que projeto, né? Temos que pensar o que é que vamos analisar. Não vamos analisar aqui algo que não interessa. Então, uma das coisas que nós vamos analisar são os neutrófilos. E porquê? Os neutrófilos são o tipo de células mais abundantes no sangue. E nós sabemos que são dos primeiros que normalmente reagem do sistema imunitário inato. E são muito difíceis de trabalhar, né? E qual é o objetivo deste projeto? Nós temos que ter um objetivo. O objetivo da 10X era comprovar a todos vocês que conseguimos analisar neutrófilos com a 10X. E, além de saber que vamos encontrar neutrófilos nos nossos resultados, nós também queremos ter a certeza que os neutrófilos estão em diversos estados de maturação. Então, o que é que nós fizemos? Primeiro, porque é que os neutrófilos são difíceis de trabalhar? Porque eles morrem rapidamente. É uma maneira de mantê-los vivos e eles às vezes são super frágeis. Já para dizer, este dataset é antigo, na altura não tínhamos o flex, não tínhamos o fixado, nem o whole blood fixation. Se vocês agora querem ver neutrófilos, não usem o que eu vou mostrar hoje, usem o fixado, porque é muito mais fácil de manter os neutrófilos vivos. Mas outra dificuldade de analisar neutrófilos é que os neutrófilos têm pouca quantidade de RNA. Eles têm um pouquinho de genes, né? Portanto, é difícil às vezes encontrá-los no nosso dataset. Eles vão estar misturados com o background. O dataset que nós utilizamos 8.000 leucócitos.
Este é um dataset que está no nosso website, portanto, podem voltar atrás e ver se está tudo certo, e se calhar encontrar uma melhor forma de fazer a análise, quem sabe, mas sempre podem ir lá. E o que é que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós temos que fazer, e eu vou mostrar a vocês porquê, é que o Cell Ranger, quando faz o cell calling, ficou muito confuso e não chamou os neutrófilos, porque os neutrófilos vão estar misturados com o background. Então, para isso, nós tivemos que forçar o Cell Ranger a dizer não. Eu pus 8.000 células. Eu vou mostrar a vocês a diferença. E depois vamos fazer um hands-on, vamos fazer todos juntos o loop browser, aqui vamos anotar as nossas células e vamos retirar, filtrar o background dos neutrófilos. Agora acho que tem. Pois não é fácil fazer um laptop. Provavelmente eu tenho vários monitores. Ok. Então, quando chamamos o Cell Ranger pela primeira vez, em que não forçamos o número de células, o que é que ele deu? 1.700 células. É triste, né? Portanto, depois 8.000 e só vem 1.700. A pessoa fica triste. Mas quando a gente olha aqui para este gráfico, eu tenho duas ondas, eu não tenho um Lee Cliff, eu tenho dois Lee Cliff. E porquê? Porque nós vamos ter tipos de células que têm muito RNA e temos os nossos neutrófilos aqui escondidinhos com o background, que têm menos RNA. Então faz um saltinho, faz um novo Lee Cliff. E o nosso Cell Ranger não entendeu, não? Para ali nos 500. Então nós tivemos que forçar. Ao forçarmos, agora temos 8.000, temos 8.000 células. Claro que o número de genes diminui, porque nós agora viemos até aos droplets que têm 35 mais. Isto também é background. Então, isto é o que nós vamos fazer com o loop browser, é tentar retirar o background daqui sem retirar os neutrófilos. Quando nós pomos background, isso é uma forma de fazer troubleshooting. É olhar para a vossa amostra e tentar ver a qualidade das vossas células. Então, o que é que a gente vê aqui? A gente vê aqui um cluster, aliás, dois, que tem bastantes transcritos. Nós temos aqui outro cluster que tem alguns transcritos. E depois temos aqui esta combinação, esta nuvem, que vê-se que é muito escuro, um azul escuro, portanto tem muito poucos transcritos. Que sai isto? Uma coisa que podem fazer é vêm para o outro gráfico do clustering, olham quais os clusterings que vocês têm, portanto, cluster 1, cluster 3, cluster 5. Vamos ver quais são os genes que estão a ser mais expressos nesse cluster. A gente vem aqui à nossa tabela, podemos carregar aqui no L2FC e vamos ver os genes que estão no topo, são mitochondrial genes. Isto é background, são células que já morreram. Vamos ao 3, é a mesma coisa, podemos ver. Mitochondrial genes, hemoglobina, alguém não fez a separação muito bem. E o 5 é a mesma coisa. Portanto, quando vocês têm as vossas amostras e querem ter a certeza, será que as minhas células estão boas? Será que elas... Vocês não conseguem saber o RNA. Vocês podem olhar para as células, sim, está lindinha, está brilhante, está viva, mas vocês não sabem o RNA. Não existe um RNA QC para o single cell. Vai ser aqui, depois de fazer o ensaio, depois de gastar o dinheiro, é que vão ver a qualidade. Mas esta é uma forma de terem a certeza que não repetem no próximo, ou que sabem que têm que otimizar alguma coisa na preparação da amostra. Portanto, vejam sempre. E o que é que fazem? Vão aqui, procuram quais são clusters, têm um menor número de UMIs transcritos, depois procuram um cluster e vejam qual é o top genes desse cluster. Perguntas? Não? Está tudo pensando nos vossos web summaries? Então agora podemos abrir o demo. Eu acho que vou precisar que algum... Não. Não, eu vou gritar. Mas aí não sei. Ah, já têm abertos a vossa aplicação do Loop? Sim? Vocês têm que fazer um ok. Ou quem não está, diga que não. Isso. Então, mortinhos, já vai tomar café. Ah, boa. Então, vamos abrir o... Ai, será que eu consigo ter isto? Pronto.
Quando vocês abrem um Loop Browser, vocês vão ter imensa documentação e tutoriais aqui. Se querem aprender como analisar, também tem aqui outros public datasets que podem utilizar, brincar, treinar antes de ir para o vosso. Existe um novo package, um R package, e isto é porque muitas vezes alguns gostam de trabalhar no Seurat, já é uma community tool bastante conhecido, mas às vezes querem voltar para o Loop. Existe um package que nós temos em que podem pôr os Seurat files num ficheiro de Loop, para ser aberto no Loop. Então vamos abrir o ficheiro do C-Loop que nós já fizemos o download. Para quem... Posso voltar atrás. Para quem ainda não fez, pode fazer aqui Open, Loop File. E vão buscar onde baixaram. E tem que me dizer se todos veem o mesmo que eu estou a ver. Boa, obrigada. É porque assim não sei, vocês estão a fazer. Já está? Pronto. Então, o que nós vemos aqui são os clusters que foram gerados pelo Cell Ranger. O Cell Ranger, como diz Pipeline Generated Groups, o Cell Ranger diz: tu tens 12 clusters, temos 12 populações diferentes. Mas vocês sabem a vossa amostra e dizem: não, o Cell Ranger não está certo, eu tenho a certeza que só tenho 5 tipos de células. Então vocês podem vir aqui ao K-means, número de clusters, e dizer: olha, eu acho que é só 5. No nosso caso, nós vamos voltar ao mesmo. Aqui vocês estão a ver todos os clusters. Cada pontinho deste cluster é um droplet, é um barcode. Não significa que é uma célula. Aqui? Eu estou no mesmo. A única coisa que eu fiz foi mostrar o Pipeline Generated Groups. Nós temos 2. Temos o grupo de clusters que é gerado pelo Cell Ranger. E temos um grupo que nós podemos dizer que o Cell Ranger está errado, que é o K-means, e digo: não, eu quero outro número de clusters. Mas não vamos fazer nada aqui, é só para mostrar. Portanto, voltem ao graph base. Aqui, como eu já disse, cada pontinho é um droplet. Nós queremos que seja uma célula, nem sempre é. Às vezes vai ser 2 e às vezes vai ser background. A maior parte é uma célula. Aqui em cima, agora só estou a mostrar que vocês não precisam de carregar em nada. Só estou a mostrar o que é que tem no loop. Aqui em cima tem esta tabela, onde vocês podem ver os clusters. Nos features, onde nós procuramos os nossos genes. Não precisam fazer, mas só para ver. Se vamos procurar o CD33, vamos ver quantos droplets tem CD33. E podemos ver que a maior parte está a ser expresso aqui. E para isso nós temos esta escala logarítmica, que vem por cores. Portanto, o mais escurinho significa mais expresso, mais clarinho significa pouco expresso. Mas nós não vamos utilizar isto agora. Podemos reanalisar os nossos clusters. Tem Advanced Selection e podemos fazer o VDJ Chronotypes, que neste caso não é o que nós vamos fazer. Aqui em cima vamos ter diferentes tipos de projeções. Podemos escolher o T-SNE, podemos escolher o UMAP ou Feature Clause. Neste caso vamos ficar com o T-SNE. Também podemos exportar todas as imagens de alta ou baixa resolução ou exportar a projeção de barcodes, as coordenadas dos barcodes em CSV. Embaixo vocês vão ver o Differential Gene Expression. Podemos fazer o Differential Gene Expression. Podemos ter o Heat Map. E podemos fazer aqui também o Violin Plots. Portanto, com este software já conseguem ter imagens bem bonitas para um paper, se fizerem a análise toda direitinho. Acho que já é uma primeira análise bastante fácil de fazer. Então, vamos voltar aos nossos clusters. Estão todos lá? Pode. Uma dúvida, esses dados que geraram esse UMAP ou esse TCN, ele foi gerado a partir de várias samples ou uma única? Esta é só de uma amostra. Esta foi mesmo do experimento que eu mostrei de leucócitos. Foi o que eu mostrei até agora. Isto é uma amostra, portanto, uma corrida de 8.000 leucócitos. Mas a gente consegue no Surrender também
como nós fazer essa mesma análise com várias amostras. Sim, utilizando o AGR, em que podemos fazer várias amostras e vir para o loop com várias amostras. Agora, o que nós vamos fazer é voltar ao Features, que nós vamos começar a fazer a anotação das nossas células, dos nossos marcadores. Para isso, nós não vamos fazer um a um, né? É muito chato, leva muito tempo. Vamos aqui abaixo onde diz Create New Feature List e tem aqui o Upload, tem esta setinha. Nós vamos fazer o Upload e normalmente nós temos que fazer um upload do CSV. Quando vocês estão a fazer a vossa anotação, vocês já podem fazer CSV com os marcadores para as vossas células. E nós vamos fazer o upload do file que a gente fez no início, o download, desse Blood Cell CSV. E vamos importar todos estes genes para o Loop Browser. E tem que ficar assim. Tem ali um. Tem que escolher o que vocês iam ajudar. Em forma. Ai, devo dizer que isto acaba. Isto é um demo engraçado. No final, quem tiver uma banana fez certo e quem teve um donut fez errado. Literalmente vamos ter formas de uma banana e de um donut. Quem teve um donut não vai ter café. Pronto, ó. Tem que concentrar. Já está? Eu já fez? Todo mundo. Então, o próximo, nós vamos. A nossa pergunta é: temos que encontrar os neutrófilos. Então, quando nós fizemos o upload do nosso ficheiro, vem uma quantidade de genes. Se nós carregarmos, por exemplo, no CSF3R, nós vamos ver quais são os barcodes em que o gene está a ser mais expresso ou menos expresso. No meu caso, agora na nossa primeira análise, nós vamos combinar todos. Isto porque a primeira análise que nós vamos fazer é uma análise simples, não vamos ser muito específicos, porque nós queremos encontrar os neutrófilos. Depois, então, pensamos em filtrar e em ser mais específicos. Quando nós vamos aqui em cima, podemos ter diversas formas para a nossa para a scale. Existe fazer a linear. Podemos fazer o log norm. Este log norm é mais o que o seu rato usa. Mas eu agora vou fazer o log 2, só porque sim. Existe a combinação. Esta combinação é a combinação de marcadores que nós temos para os neutrófilos e como é que queremos utilizar essa combinação. Ou seja, temos, por exemplo, o feature sum. Feature sum significa eu só quero os barcodes que estão a expressar todos os meus genes. Mas isto não ajuda, né? Porque nós queremos começar por fazer novamente uma análise muito vaga, né? Nós queremos puxar todo o neutrófilo. Então nós queremos um max. Isso significa que eu quero todos os barcodes que têm pelo menos um gene desta minha lista a ser expresso. E nós encontramos 5.911 barcodes. Certo? Aqui embaixo. Aqui. Estão a ver o meu ratinho aqui? O que é que eu consigo fazer?
Tá certo? Tá bom? Tudo bom? Agora já tem todos 5.911 barcodes, então vamos salvar os nossos barcodes e vamos chamá-los de neutrófilos. Então damos o nome de neutrófilos. E vamos dar um nome a este grupo. O meu grupo da minha primeira anotação. Eu vou chamar cell type. Finish. E ele volta para a vossa janela de clusters. E o que é que ele fez? Temos os nossos clusters generados pelo Cell Ranger. E agora temos o nosso grupo customizado, o grupo que nós estamos a criar e que nós chamamos de Cell Type. Voltamos para a janelinha dos Features. E agora vamos para o T-Cells. E vamos fazer a mesma coisa. Vou fazer assim. Então, nós vamos ver este cluster aqui embaixo. É o cluster que está mais expresso. Todos os nossos marcadores que nós escolhemos por T-Cells. Para fazer a seleção, a gente vem aqui em cima, ao lado da mãozinha, tem este laço. E vamos escolher o primeiro que diz Freehand Selection. E vamos selecionar o cluster sem aqueles 3 pontinhos. Só mesmo o cluster. Sem os 3 pontinhos. Só porque eu quero. Não existe razão, é mesmo que só estamos a fazer a primeira análise, né? Não vamos ter. E vamos chamar de T cells. E vamos pôr no mesmo grupo cell type. Eu tenho 325 barcodes. Alguém precisa de ajuda? Já tá? Tem que apagar o cluster e fazer a seleção de novo. Posso avançar? Nada. Quem precisa de ajuda, Pili?
Então, vamos finalizar e já temos as nossas células T. Como viram, eu voltou para os clusters. Vamos voltar ao features e vamos para as células B. As células B, normalmente, como podem ver, são muito pequenininhos. Para fazer o zoom, tem que voltar aqui ao pan, a mãozinha, fazer zoom para poderem ver. É só esta linha muito pequenininha. E vamos selecionar aqui. Vamos chamar de células B. E vamos pôr no mesmo grupo cell type. E tem 37 barcodes. Pôr num computador, né, mais com o mouse, é mais fácil. O meu é bom. Mas pode fazer o zoom. Fazer zoom in, zoom out, zoom in. Quando é num computador com a tela grande, né, com o mouse, é mais fácil. Já toda a gente tem? Certo? Contentes? Boa. Finish. Voltamos para o clusters, voltamos para a janela do features e vamos para os monócitos. Agora o meu zoom tem que voltar ao pan aqui em cima, porque eu fiz o zoom muito errado. E vou encontrar aqui o meu cluster dos meus monócitos. Vou novamente fazer o freelance selection. Vou selecionar os meus monócitos. Vou chamar de monócito. E vou pôr no mesmo grupo cell type e eu tenho 247 barcodes. Tá? Ótimo. E já fizemos a anotação de todas as nossas células que nós sabemos que estão lá, certo? Agora, o que é que nós podemos fazer? Vamos aqui onde diz em cima, Split View. Nós vamos fazer o Split View por Cell Type. Portanto, no fundinho, vocês vão ter o fundo e escolham Cell Type. Então, ele vai separar todo o nosso tipo de células. Temos os neutrófilos, temos os T-cells, B-cells, monócitos e um monte de barcodes que a gente não sabe o que é, né? Vamos selecionar todos estes barcodes. Como está dentro de um quadrado, podemos escolher o Rectangle Selection, só que é mais fácil e não ficam aí selecionando. E vamos selecionar todos estes barcodes. E o que é que vocês acham que vai ser estes barcodes? O que é que nós estamos a fazer? Estamos à procura dos neutrófilos que estão no meio de... Boa, Nath. A Nath está mais concentrada. Nós achamos que isto é o background. É o background que nós queremos filtrar. Então vamos chamar de background. Né? Porque não? E vamos pôr no mesmo grupo. E agora temos as nossas células e o nosso background. Tem uma visible? Está a esperar.
Tá bom? Tudo? E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos ver se é mesmo background. Para isso, vemos aqui ao Reanalyze. Vamos carregar no Reanalyze e vai abrir uma nova janela. E ele faz este pop-up. Ele mostra o que é que podemos fazer com este Reanalyze. Uma das coisas que nós podemos fazer é mesmo um novo reclustering. Podemos escolher um grupo de células e queremos fazer só reclustering dentro de um tipo de células para ver quais são os diferentes níveis de maturação ou diferentes níveis de população dentro de um cell type. Podemos fazer a filtragem das células com pouca qualidade, que é o que nós vamos fazer, e podemos fazer novas projeções de t-SNE ou UMAP. Vamos dizer got it, acho que vocês já perceberam. E o que é que vemos aqui? Vemos os nossos barcodes, os nossos clusters, e aqui à direita nós vemos o número total de barcodes. Claro que neste momento temos 8.000, porque não filtramos nada, nós incluímos as 8.000 células, forçamos o Cell Ranger a fazer chamada de 8.000, e vamos ver todos os nossos clusters e o número de barcodes que nós temos em cada cluster. Aqui à esquerda vocês podem ver este menu. Tem o threshold by UMIs por transcritos. Nós não vamos utilizar este. O que nós vamos utilizar é o threshold by features. Isto é por géneros. Quando carregamos lá, vamos ver este gráfico. Está linear. Acho que é mais fácil ver log 2. Estão todos neste gráfico? Agora, neste... o log 2. Nós vamos ver de forma linear, vamos ver em log 2. E o que é que nós vemos? Nós vemos 3 tipos diferentes de população. Nós vemos esta população mais pequena, tem muitos genes. Nós vemos uma população que tem algum número de genes e temos outra população que não tem quase genes. Vamos assumir alguma coisa. Vamos assumir que isto são os outros tipos de células que não são neutrófilos. Provavelmente isto são os nossos neutrófilos e provavelmente isto é o nosso background. Então vamos puxar o threshold e vamos nos livrar desta população. E só para sermos todos iguais, vamos pôr aqui 7.5. Sim. E o que é que eu faço com isso? Estou a remover todos os barcodes que têm pouca quantidade de genes. Quando nós olhamos para a nossa tabela à direita, vocês vão ver que 98,6% do background já foi removido. Então, tínhamos razão. O que nós achávamos que era background, realmente era a maior parte do background. Mas também retiramos muitos neutrófilos. E porquê? Quando nós fizemos a seleção de neutrófilos, nós dissemos que íamos chamar de neutrófilo a todo o barcode que tinha pelo menos um gene. Provavelmente a gente também trouxe background, né? Não quer dizer que seja um neutrófilo. Nós fizemos uma primeira anotação muito mais larga, que não fomos muito específicos. Tá bom? Vamos para o próximo. O próximo, vamos retirar todos os barcodes que têm alto número... Pergunta. Mas assim vocês não viam o background a serem cumprido. Nossa, Bruno, tão rápido. Deixa eu ensinar. Então, para retirar o mitochondria gene... Para retirar o mitochondria genes, nós temos que saber qual é o genoma e qual é a referência, né? Porque dependendo da espécie, os genes de mitocôndria vão ser diferentes. Então, vamos escolher automaticamente o loop browser diz que é humano, né? Tem 94%. Então, eu escolho a minha referência. Se tem alguns genes de mitocôndria mais específicos, também podem fazer o upload do CSV. Então, vamos submeter e vamos ter este gráfico. O que nós vemos aqui é que existe, por exemplo, este barcode é quase 60% mitochondria genes. Não é uma célula, né? Uma célula já está morta, vai background. Então, vamos puxar este threshold até 15%. E sim, não, Bruno.
Não é sempre 15%. Neste estudo eu estou a dizer 15%, que eu sei que ias perguntar. Não sei. Mas é assim, em princípio nós começamos por 15%, mas algumas espécies vão ser mesmo, pode ser mais, pode ser menos. Eu acho que nisso, como vocês estão, dependendo do vosso tecido, tem mesmo que procurar na literatura qual é o melhor threshold. Hoje vamos fazer 15%. Significa que todos os barcodes que têm mais de 15% de mitochondrial genes vai para o lixo. E podemos ver que aumentou um pouco o background, aumentou um pouco dos neutrófilos a serem removidos e um monócito. No meu caso é um. No vosso pode ser um pouco diferente, dependendo de como é que vocês selecionaram os clusters. Vamos escolher qual é o tipo de projeção que nós vamos fazer. Eu quero o t-SNE e eu quero o UMAP. E vou chamar de pre-cluster. Já está? E vamos fazer recluster. Diz que leva várias horas, é mentira, leva 1 minuto. É muito rápido. Não, eu só acho que leva mais do que ele diz que já fez a nossa reanálise. Esta primeira projeção que vocês veem não é das melhores. Temos que escolher aqui. E agora vocês vão ver que tem a projeção gerada pelo Cell Ranger, mas nós queremos o nosso recluster e eu agora quero ver o UMAP. E vai aparecer estes clusters. Certo? E agora o que é que vamos fazer? A primeira anotação que nós fizemos foi uma anotação muito leve, né? Muito solta. Nós agora vamos fazer uma nova anotação, mas vocês já sabem, portanto é mais rápido, porque já retiramos o background e agora vamos fazer uma nova anotação mais específica. Então nós voltamos para os nossos features, a janelinha dos features, e a única coisa diferente que eu vou fazer é, vamos para os neutrófilos, e desta vez eu vou mudar a escala. Vou mudar a escala para log norm, como o seu ratio usa. E vou mudar a combinação. Eu agora quero feature sum. Isso significa que eu quero todos os barcodes que têm todos estes marcadores do neutrófilos expressos. E eu vejo que os meus neutrófilos estão aqui. Vamos selecionar com freehand selection. Vamos chamar de neutrófilos. Mas agora vou pôr num novo grupo. Vou pôr cell type final. Podem dar o nome que vocês quiserem. E eu agora, como veem, tenho muito menos. Tenho 3.348 barcodes. Isto porque o que eu antes chamei de neutrófilos era background. Está tudo? Finish.
Já está? Eu acho que agora começam a ficar um pouco. Normalmente, por experiência, esta parte começa a ficar um pouco para trás, não faz mal. Eu acho que o básico, acho que a intenção de aprender como fazer anotação é isto, é o que nós fizemos. Portanto, não se preocupem se agora ficarem para trás. No próximo, vamos voltar aos features. Agora é sempre a mesma coisa. Vamos fazer o T-cells outra vez. Vamos ver que o T-cells está aqui em baixo. Vamos selecionar. E vamos chamar de células T. E vamos pôr no grupo, um novo grupo que nós chamamos de Cell Type Final. Quem ficar para trás, não se esqueçam que nós temos isto tem um vídeo, né? Vocês podem ir para casa e ver o vídeo, que é exatamente um que eu já fiz aqui e podem treinar. Tá bom? Agora vamos para as células, voltamos à janelinha dos features. E vamos para as células B. Vai ser estes pontinhos muito pequenininhos aqui. E vamos marcar B cells. E vamos pôr no nosso grupo Cell Type File. Agora vocês entendem porque é que os bioinformáticos não saem da sala, não? E do computador. É que isto não é fácil e leva tempo. E nem é um tecido complexo, né? São 5, 4 tipos de célula. E já dá trabalho. Já está? Eu acho que alguns já desistiram, outros vão fazer. Não faz mal. Vamos ver. Agora voltamos aos features e por fim fazemos os monócitos. Vai ser este cluster aqui em cima. E vamos chamar de monócitos. E vamos pôr no grupo Cell Type File. É esta aqui em cima. Os monócitos. Eu acho que a partir de agora, porque estamos com o tempo, como eu disse, isto é um workshop do dia inteiro, vocês fizeram em 30 minutos. Quem chegou aqui merece umas palmas, porque eu em Zurique levei quase 2 horas a fazer isto. Eu a partir daqui vou fazer sozinha, vocês podem ver e depois treinam em casa ou mais tarde, ok? Então, eu acabo, e o que é que eu vou fazer? Venho aqui ao meu split view e venho novamente dividir por cell type final. O que nós vemos novamente os neutrófilos, T-cells, B-cells, monocytes. Eu tenho estes 2 pontinhos aqui, que parece que são 2 pontinhos, mas são mais que 2 pontinhos. Então eu vou selecioná-los. Vou selecionar um. Eu não sei isto o que é. Vou chamar. Não sei. E vou pôr no meu grupo Cell Type Final. Mas como veem, não é um pontinho, são 31 células que eu tenho aqui. No próximo, vou selecionar, vou chamar, não sei, também não sei, gosto. Também não sei. Mais com B. E vou pôr no grupo Cell Type Final. O que é que podemos fazer agora para descobrir que tipo de células são estas que estão no meu, na minha amostra? Vou fazer Differential Gene Expression. Vou correr, Differential Gene Expression, vou correr para todo o dataset e de acordo com os genes. Quando começa a análise,
vão ver a mesma tabela que já viram no Cell Ranger, portanto vai estar separada por genes e por clusters. E vem o meu não sei, carrego 2 vezes lá no L2FC e vejo quais são os genes, os top genes que estão a ser expressos. Neste caso, eu fui para o errado, eu quero isto. Ou então vou para o também não sei, porque é onde eu conheço. Eu não conheço, não sei, só conheço também não sei. E aqui nós vamos ver que os genes que estão a ser mais expressos é esse TUBB1 e o GP1BB. Isto são marcadores de plaquetas. Portanto, este também não sei, não é o também não sei, são plaquetas. Então venho aqui ao meu cluster, eu posso editar o nome e digo, não, são plaquetas. E podem fazer, se vocês têm um tecido maior, com mais amostras ou com mais tipo de células, podem começar a fazer assim para procurar o tipo de células que vocês não sabem que poderiam estar lá. E agora, mas a pergunta, o objetivo deste projeto não era só encontrar neutrófilos, eu queria provar que tem diferentes tipos de maturação de neutrófilos. Então eu vou selecionar só os neutrófilos, vou fazer uma reanálise que é rápida. Desta vez eu não quero filtrar, não quero fazer nada, só quero mesmo fazer um recluster dentro dos neutrófilos. Então venho só reanalyze, vou dizer que quero UMAP, eu chamo new Trophies cluster. E agora vou ver. Tenho sempre que vir à projeção. Ele faz sempre um erro, fica sempre um confuso da primeira vez. Então tenho que vir ao meu Neutrófilos, que escrevi errado, recluster, e vou ver o UMAP e tenho uma banana. Parece uma banana. Eu sei que se calhar não parece, mas para mim parece. E o que é que a gente vê aqui? Nós vemos diferentes clusters e realmente quando forem fazer o velocity trajectory, em que podem ver a maturação do tipo de células dentro dos neutrófilos, vão ver que num lado vão ter os neutrófilos menos maduros e no outro lado vão ter os neutrófilos mais maduros. Então conseguimos provar que tem neutrófilos e conseguimos provar que tem diferentes tipos de maturação. E acabou. Alguém tem perguntas? Eu acho que não, né? Vão treinar em casa. Muito obrigada, Andréia. Gente, só a última apresentação. Bom, gente, a última apresentação vai ser bem breve, tá? A Natália Carvalho é bióloga e doutora em ciências, com ênfase em microbiologia e biologia molecular. Tem ampla experiência em microbiologia clínica e diagnóstico molecular. Atualmente atua como especialista de vendas técnicas da PensaBio, com foco em alta tecnologia. Nath, por favor. Obrigada, Kel. Gente, vou ser bem rápida, porque muitos dos assuntos aqui já foi abordado. E a ideia é, de fato, só trazer o que a Tamex está para lançar ainda em 2025, tá? Começando aqui com o single cell, não vou entrar em detalhes aqui em relação às químicas, que eu acho que todo mundo conversou hoje bastante, né? A Fê fez uma apresentação, mas basicamente temos 3 grandes produtos, né? A captura por cabo poliar, que são os ensaios universais, o Flask, que permite, então, fazer single cell de amostras fixadas e parafinadas, e o ensaio de ataque, que vocês conseguem, então, acessar a cromatina aberta e ter todos os dados de epigenômica. Temos também a possibilidade de ter ultrasômicas, né, categorizações de CRISPRs, análise de repertório imune, entre outros, né, proteínas de superfície intracelulares, tudo isso para uma gama
de tipos e formatos de células e também permite que vocês trabalhem com diversos tipos de espécies. Em 2024, a Tenex lançou uma nova linha de reagentes, que é a Genomics, que foi o que a Fernanda apresentou para vocês, com uma química muito mais otimizada, uma microfluídica, reorganizada, trazendo uma grande eficiência, uma melhor recuperação celular das células e permitindo que vocês tenham seus dados mais robustos. A Tenex está com bastante foco em trazer mais essas tecnologias de uma forma mais acessível, né, através de uma redução de custos. E ela trouxe, então, justamente um novo tipo de multiplexação que acontece dentro do chip. Então, vocês não precisam fazer uma etapa adicional no processo, nem nenhum tipo de marcação da célula. Então, aqui nessa imagem aqui, vocês conseguem ver que essa multiplexação acontece dentro do chip. E isso permite, então, que vocês também tenham uma redução no custo quando a gente faz essa multiplexação. E para mostrar que, comparando o ensaio universal de 3 linhas singleplex com essa nova multiplexação, a gente não tem uma perda de performance, pelo contrário, os resultados são idênticos, né? Mostrando uma grande eficiência. Essa tecnologia de Genomics, então, a gente também trouxe para o ensaio flex, né, de amostras fixadas e parafinadas. A grande inovação aqui é que a gente consegue partir de um número menor de células, né? Para quem já fez um ensaio flex, teve contato que você precisa de um grande número de células para partir para fixação, e agora você consegue, então, um número menor e trazendo toda essa robustez da nova química, tá? E é possível também fazer a multiplicação num ensaio multiplex, e aqui a gente consegue trabalhar com um grande número de células, e aqui você pode colocar até 320 mil células por canal, permitindo que você possa trabalhar com até 2,5 milhões de células por chip, tá? Se eu estiver indo muito rápido, vocês falem, tá, gente? Você tá rápido, né? Mas é para também não atrasar muito. E o que está em desenvolvimento é que a Tenex quer trazer mais larga escala ainda para os ensaios flex, então vão ter um número massivo de barcodes para permitir, então, que os estudos tenham cada vez mais amostras, e isso vai ter um fluxo de trabalho baseado em placas, tá? Então, você vai poder recuperar até 1 milhão de células por canal e até 8 milhões de células por chip. Então, isso aqui é um exemplo do que a Tenex fez no processo de validação. Então, foram utilizados 96 barcodes, e aí teve a recuperação de até 1 milhão de células, e tudo isso mostrando uma alta performance, né? Não teve nenhum tipo de perda quando a gente trabalha com uma grande multiplexação. E o que a gente tem para o Vision? Então, a Tenex lançou ano passado o Vision HD, né? E para trazer a alta resolução para esse ensaio. E o Vision, ele permite, então, ele traz 3 grandes recursos que são importantes para a transcrição espacial. Que vocês consigam caracterizar amostras biológicas informativas em alta resolução, e para isso é muito importante que a tecnologia tenha uma alta fidelidade espacial, ou seja, que a gente consiga assegurar que os transcritos sejam capturados muito próximos na origem do tecido, né? Isso permite também que você consiga aí analisar dados de expressão gênicas ainda não conhecidos. Primeiramente, o Vision HD foi primeiro para amostras parafinadas, tanto para mono quanto para camundongo, e ao longo do ano a gente também teve outras amostras preças congeladas e fixadas congeladas. E durante o processo de validação, né, um ponto muito importante que eu falei, que essa alta fidelidade espacial, a Tenex usou, então, marcadores que têm a sua localização muito bem conhecida e caracterizada. E durante esse processo de validação, então, de fato, isso foi comprovado. Isso foi feito em diversos tipos de amostras. Então, você vê aqui que tem esses 2 marcadores em azul e amarelo, e, de fato, esses marcadores estavam na localização que é esperada. O que está em desenvolvimento é trazer uma área de captura maior para o Vision HD. E isso permite, então, que vocês consigam analisar cortes maiores ou também trabalhar com um número maior de tecidos. E o que também trouxe de novo é fazer a segmentação celular, né? É um software que faz essa segmentação celular. Isso vai ser através da própria imagem de HE, que é utilizada, que já faz parte do fluxo de trabalho. E o que o software faz é, de fato, ele vai identificar esses núcleos nessa imagem de HE, e a partir daí ele vai fazer essa segmentação celular. Aqui tem uma imagem para vocês fazerem uma comparação, né? Então, o padrão do Vision HD da clusterização é esse 8 micrômetro BIM. E quando a gente utiliza essa segmentação celular, a gente pode observar aqui
Então, no padrão, a gente praticamente tem dois tipos de clusterização, e quando a gente usa a segmentação celular, a gente pode ver que essa clusterização é muito mais heterogênea, né? Então, você consegue ter ali uma melhor identificação das células. Hoje, o Vision ele tem basicamente dois tipos de química, né? A captura pela cauda poliar, que é os ensaios 3' e também através de probes. E a Tanex vai trazer, então, a captura pela cauda poliar para o Vision HD, né? Então, a primeira versão do Vision HD, ele é a base de captura de probes, e a gente vai trazer, então, o ensaio de 3' para essa tecnologia. Isso vai permitir, então, que vocês consigam ter uma escala de single cell, né? Então, a primeira versão de 3', ela tinha a resolução de 55 micrômetros, o que te traz uma resolução multicelular, né, dependendo do tamanho da sua célula. Isso também vai ser possível através do equipamento Vision Site Assist, e o grande diferencial também é que quem já fez também essa primeira versão de amostras frescas, você tinha uma etapa de otimização, né, para poder fazer um ensaio. A Jaqueline fez assim que a cabeça que ela sabe. Então, cada tipo de tecido você tinha que fazer essa otimização, e hoje é um protocolo único, e aí você não precisará mais de ficar fazendo essa otimização para cada tipo de amostras. Isso já foi testado e validado para diversos tipos de amostras humanas e camundongo, e também para outras espécies mamárias e também não mamárias, mostrando o ensaio. E fazendo uma comparação, então, da primeira versão do 3' com agora a versão Vision HD 3', a gente pode observar que a gente tem uma alta sensibilidade para alguns tecidos, como, por exemplo, o tecido cerebral de camundongo, a sensibilidade foi idêntica, mas para outros tecidos foi muito superior. E o que a gente tem para o in situ, de novidade. Então, basicamente, hoje a gente tem duas também linhas de reagentes do Zinium. A primeira linha que a gente tem os painéis pré-desenhados, tanto para o humano quanto para o camundongo. A gente também pode fazer uma customização para outras espécies. E a gente tem, então, que foi lançado no ano passado, uns painéis maiores de até 5.000 transcritos, tanto para o humano quanto para o camundongo. Para esses painéis, vocês ainda podem fazer a customização adicionar até 100 alvos, e também fazer uma customização avançada, como, por exemplo, quero avaliar isoformas, xenográficos, enfim, coisas diferentes que é possível fazer. E tudo isso validado para diversos tipos de amostras e formatos também. E o que a gente vai ter até o final desse semestre é você ter a detecção de proteínas juntamente com as informações do RNA mensageiro, né, de transcritos. O que muda no fluxo de trabalho é que a gente tem uma etapa, né, de marcação com os anticorpos para fazer essa detecção das proteínas, e dentro do equipamento ele vai fazer essa leitura de ambos os analitos de forma automatizada. Então, no final da corrida do Zinium, vocês já vão ter esses dados para poder fazer essa análise. Então, aqui estão todos esses marcadores que vão ser contemplados, são 7 módulos, e cada deles vão ser 4 marcadores, e vocês vão poder marcar isso de forma aleatória, livre, e vocês podem fazer até 28, então, proteínas numa mesma lâmina. E aqui para mostrar para vocês os tecidos que isso já foram validados e otimizados, tá? As imagens são bem bonitas. E falando um pouquinho de software, bom, a Andrea focou bastante, né, no software na apresentação dela, mas basicamente a gente tem softwares para várias etapas do processo, desde a parte, né, de planejamento dos ensaios, monitoramento, processamento dos dados de qualidade, como o Range Space Range, onde a gente acabou de trabalhar um pouco, e o Zinium Analysis, e também softwares para visualização e exploração de dados, onde é o Loop Browser e o Zinium Explorer. E o que a gente tem de novo, então, é fazer a anotação automatizada das células, que foi o que a Andrea comentou com vocês. Então, o Range vai fazer isso de forma automatizada, diminuir o tempo de trabalho para vocês. Ela comentou também sobre o Cloud Analysis, né, que hoje também já está disponível para o Brasil, e aí vocês podem trabalhar, né, nessa interface da web, tanto com o Ranger e com o Space Ranger, isso de graça, sem custo algum. E agora o que está esperado para 2025 é você ter essa análise para estudos grandes, né? Então, você vai poder ter ali análise de lote, então vocês vão poder ali ter centenas e dezenas de análises correndo em paralelo ao mesmo tempo. E falando sobre a segmentação celular, né, que a gente trouxe para o Vision HD, isso já era feito, né, para o Zinium, e aqui para mostrar que toda essa segmentação ela foi feita com uma abordagem de Deep Learning, né, então foram testados diversos tecidos, tanto para o Vision HD quanto para o Zinium, e também diversos tipos de tecidos, e muitas imagens, né, em diversos tipos de tecidos. Então, só para mostrar para vocês que a Talent está cada vez mais
permitiram que as pesquisas, né, utilizem as tecnologias, barateando o custo dos ensaios e permitiram também vocês escalarem cada vez mais esses estudos, trabalhar com um número maior de amostras e manteram sempre essa alta performance, explorando cada vez novos recursos, tanto para o single cell quanto para o espacial, e também cada vez mais desenvolvendo software de análise e permitindo, então, que tudo isso de uma forma fácil e uma redução de custo, novamente, né, que vocês consigam aí trabalhar, fazer grandes estudos utilizando as tecnologias. Gente, é isso, foi bem rápido, só realmente para trazer o que está vindo. A gente ainda tem muito que aprender dessas novidades. Obrigada. Perguntas? A minha pergunta é sobre o demo que você mostrou, que dá para a gente fazer análise de clusterização dentro do próprio loop browser. Tem alguma versão do Syringe Arc que a gente não consegue usar o Web Summary ou a gente pode usar qualquer porque eu rodei meu Web Summary faz tempo, então já deve estar bem para frente já, sei lá, a versão do Syringer, no caso eu usei o Arc. E eu posso colocar qualquer versão do Syringer lá, que ele faz esse reclustering. Desculpa. Ao Cell Ranger, a de 10x, eu diria que tens que correr o Cell Ranger com a última versão. São bastante otimizadas. Mas agora, Cloud, podes fazer em 1 hora. Bom, isso é importante, tem que dizer que vocês amostras. Eu não sei qual, tens que ver a versão de Cell Ranger que tens, mas se é muito antiga, que varia de novo e utilizava as novas versões de Cell Ranger e do Chrome. Tá bom. Pode melhorar bastante, principalmente no background. É isso? Muito obrigada. A gente vai fazer um sorteio de 2 kitzinhos agora, bem rapidinho, tá bom? Antes da gente encerrar com o pessoal que está online, se ainda tem alguém. E depois a gente vai fazer um quiz aqui para ganhar umas coisinhas só para quem está presencial, tá bom? Tá pronto. Só um segundo. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, a gente vai ter o sorteio, tá? Desse brindezinho aqui para todo mundo que está presencial e online. E na sequência a gente vai fazer um Kahoot para quem está presencial aqui conosco, tá? E aí a gente vai ter o nosso coquetelzinho de encerramento. E uma foto, hein? Não fujam antes da foto. Pessoal, vamos fazer diferente, então. Vamos começar aqui no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tem 20 aqui, tá? Não? Então era só para me testar. A gente só sabe mesmo de Chrome. Quando vem sorteio, já ninguém sabe fazer.
Vamos lá. Agora vai, hein? Tá, o brindezinho. Então, são 2 brindes, certo? Desse. Que vem com, nossa, uma meia da Tenex, bem bonitinha. E... Vamos abrir. É um jogo. Jogo? Não. Quebra-cabeça? Brainstorming? Brainstorming. Em Portugal a gente diz quebra-cabeças. Com puzzle é um puzzle, não é quebra-cabeças. Ah, tá. Não sei o nome disso. Não. Então tá bom. Então vão ser 2 pessoas sorteadas, tá bom? Pode pôr, Jen. Clara Fokker Chardonnay. Nossa, que nome chique. Ah, então tá bom. Parabéns, Clara. Tá bom. Você leva então, né? Próximo. Mais um sorteio. Bianca! Que marmelada. A gente ia falar que ia mandar, né, por correio, mas... Não, não vai. Ah, não, acho que vai. Muito bem. Muito bem. Vou encerrar. Bom, eu vou fazer o encerramento aqui rapidinho, só para já encerrar com o pessoal que está online, tá bom? Porque depois que a gente vai fazer o Kahoot só com quem está aqui. Gente, muito obrigada. Novamente, em nome da Pensabil e em nome da Tenex, eu agradeço a presença de todos vocês, que guerreiro que conseguiu cair até agora. Muito obrigada mesmo. O encontro de usuários Tenex é um evento que foi muito esperado por todos nós, desde o ano passado, que foi o primeiro, que a gente demorou muitos anos até conseguir fazer. E esse, então, é uma realização, novamente, de um sonho, né, nosso, sim. Então é isso, muito obrigada. Espero que vocês tenham curtido e espero ver vocês novamente no ano que vem. Muito obrigada. Agora o Kahoot, quem vai comandar é a Andrea de novo.